Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 8h, 33 minutos agora. Jornada esportiva com os nossos patrocinadores. Bebidas Poti, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Prone Alimentos e Corujão Autopeças. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? O jogo marcado para as 9h30 da noite, em campo tem Ponte Preta e Londrina, Londrina e
Ponte Preta. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Depois, Frank, você fala porque eu não tô conseguindo entender. A bola vai rolar às 9h30 da noite e você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, a Rádio Futebol na Canela, a MS Web Rádio, Portal Araraquara News e também o Portal Notícias do Esporte. E claro, conosco também, a partir de agora, a CIN, Central Interativa News, junto também com a Web Rádio Bariri. Você ligado conosco, um abraço lá pro Edson Carlos, pro Oswaldo Guerreiro e toda a trupe, toda a equipe. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a partir de agora, jornada esportiva para BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Mega Sorte Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Ah, Mega Sena acumulada, hein? 170 milhões de reais. Faça a sua fezinha em qualquer uma das 4 lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Amanhã, o Fininho está convidando todo mundo para dar uma passadinha lá, próximo à loja 1 da Store Colchões, no Alto Posto Fininho. Alto Posto Fininho completando 10 anos de serviços prestados em Sumaré e uma festa bacana, com muitas atrações, pipoca, algodão doce, passeio de trem e ó, tudo na faixa, hein? Você não vai pagar nada. O Fininho e toda a família estão convidando você para conferir essa super festa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. 8 da noite, 35 minutos. Direção comercial do Claudiane Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Arthur Eugênio Matias. Mesa de som, mesa de áudio, mesa de vídeo. O cara tá fazendo tudo. O nosso Felipe Roque em Rio Marques. A partir de agora, junto com Anderson Grigoleto e Frank Francisco, eu, Carlos Corsato, desejo a você uma ótima noite de futebol. E claro, né, que a nossa macaca saia vitoriosa desta jornada. Vamos girar a partir de agora os destaques e as vozes que comigo fazem a grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Pra destacar a macaquinha, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta entra em campo para mostrar o seu valor daqui a pouquinho, 9h30 da noite. 9h30 da noite a bola rola. Hoje, 23 de setembro de 2022, dia de número 266 do ano. Faltam 99 dias para terminar 2022. É primavera no Brasil. E para destacar a Ponte, a Rádio Futebol Interior tem ele. Anderson Grigoleto. Fala, Grigo, como é que vai o amigo? Grande abraço para você, essa camisa aí da Pulse, toda preta, com o distintivo da macaca, para quem tá vendo a gente no Facebook e também no canal do YouTube. E aí, Grigo, como é que tá o amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Carlos Corsato, boa noite a esse timaço do Futebol Interior e a você, amigo, que vai curtir essa jornada esportiva junto conosco. Carlão, a Ponte ainda tenta, né, pensar ainda, quem sabe, no G4 ainda, né? A partida de hoje é crucial para Ponte Preta, porém, o objetivo maior que é continuar na Série B, né, a permanência, se a Ponte ganhar a partida de hoje, esse objetivo já estará praticamente concluído, Carlos Corsato. É isso. 45 pontos, segundo os matemáticos, para fugir aí de qualquer problema de rebaixamento. Lembrando que ontem o Vila Nova venceu o CRB pelo placar de 1-0 e tá aumentando essa conta, né? O Vila Nova tá chegando a 37 pontos na competição. A Ponte ainda está a 8 de diferença do time que está na 17ª colocação, mas é bom colocar as barbas de molho. Bom, destacamos a Ponte e esse Tubarão, hein? O adversário da Ponte vem fazendo uma campanha magnífica, acima da expectativa, inclusive até do próprio pessoal lá de Londrina, no Paraná, mas agora o Londrina faz uma campanha muito boa e vem para jogar com a macaca. O que você destaca do Tubarão, Grigor? O Tubarão tá vivíssimo na disputa aí por um acesso para a Série A em 2023. 3 pontinhos separam o Londrina do Vasco, que é o 4º colocado, que abre aí o G4 do Brasileiro da Série B.
A última rodada vem de um empate. Detalhe, o Londrina jogando contra a Ponte Preta está com 2 partidas de invencibilidade. Venceu no primeiro turno aqui, a última partida também disputada entre os dois, as 2 últimas, né? O Londrina se deu melhor, viu, Corsato? Verdade. 2 jogos pelo placar de 2-1. Inclusive, uma curiosidade, né? Os 3 últimos jogos entre Ponte Preta e Londrina terminaram com o mesmo placar, 2-1. Uma vez para Ponte, 2 vezes pro Londrina. 8 da noite, mais 39 minutos. O Grigo tá comigo aqui, daqui a pouco vai trazer tudo na macaca, que já tá escalada, hein? Daqui a pouco o Grigo vai trazer aqui as novidades do time da Ponte Preta. Mas para comentar este jogão de bola, eu vou de carona com ele, Frank Francisco. Como vai, meu amigo? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Boa noite, Frank. Sextou, hein? Boa noite, Carlão. Sextou em grande estilo. Sim. Boa noite, Nação Alvinegra. Boa noite para todo mundo da equipe. Carlão, tô com uma expectativa legal hoje, hein? Vamos ter um jogão de bola, hein? Não só pelo lado da Ponte, que a gente espera que o time mantenha esse foco, esse objetivo que tem apresentado, muito legal, o time tá brigando muito. Mas até, Carlos, olhando pela situação do Londrina hoje, o jogo de suma importância pro Londrina. E é onde eu acho que a macaca pode colher frutos, Carlão. E como o Grigo começou falando, eu faço parte da equipe que ainda sonha, gente. Futebol, tudo pode acontecer. O negócio é bola na rede. Então, Carlão, tô no meu pensamento positivo aqui hoje. O Cezinha hoje no meu Facebook, eu vi ele postando, o palpite dele é 1-0 pra Macaquinha, né? Cezinha, o meu hoje é 2-0 pra Macaca. 2-0 para Ponte. Frank Francisco tá cravando aqui o placar de Ponte Preta e Londrina. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? O jogo tá marcado para as 9h30 da noite. Ô, Grigo, rapidinho aí, eu vou pegar você no pulo, mas passa aí o time da Ponte Preta. Não tem muito segredo, né? Tem só uma novidade aí. Conta pra gente o time da Ponte para jogar contra o Londrina. Sim, a novidade é a volta do lateral direito Formiga, né? Que estava afastado aí devido à contusão, né, no ombro. Tá de volta a equipe aí. Então o Hélio dos Anjos colocou pro jogo de hoje Kaique, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Walisson, Elvis, Fecim e o capitão Luca. Esse é o time da Ponte, escalado, definido. Ô Frank, aquilo mesmo que a gente falava na hora da macaca, né? O Norberto realmente não tem condições de jogo, né? Contundido, né? Problema na coxa, não tem condições de jogo, mas o Formiga está totalmente recuperado, está de volta, assume aí a posição no time titular da Ponte Preta e é o que, no momento que a Ponte tem de melhor, tá aí o time titular, né, Frank? Ô, Carlos, eu penso igual a você. Pra mim, esse hoje, né, na cabeça do Hélio também, fica bem claro pra gente, é o time titular da Ponte. Carlão, o Grigo já falou do banco? Não. Então depois a gente troca uma ideia aí. Tá. Também estava dando uma analisada aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, o primeiro aqui na Jornada Esportiva. Aí o Grigo já vem falando do banco de reservas, alguns jogadores que não estão presentes, né? Inclusive até surpreso com algumas ausências aqui, mas a gente vai conversar já já com o Grigo que vai trazer o banco e aí o Frank comenta tudo isso. Tem convidado do Grigo também, daqui a pouco, tem o Arthur Eugênio, falando de Ponte e Londrina, Londrina e Ponte, daqui a pouquinho também nas curiosidades do futebol. Lembrando, né, que tem bola rolando pela Série B deste Campeonato Brasileiro. O Náutico, aliás, o Náutico vai dando aí as suas últimas cartadas, né, nesta Série B. O Náutico que é, nesse momento, o lanterna da competição. Estamos com 38 minutos do segundo tempo. Um pro Náutico, um pro Sampaio Correia, hein? Jogo que começou às 7 horas da noite. Daqui a pouco, 9h30, tem Londrina e Ponte. Mais cedo, ou ontem, o Vila Nova venceu o CRB pelo placar de 1-0, jogo que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior com a Sagres AM 730. Na abertura da rodada, 31ª, o Grêmio venceu o Sport por 3-0. O Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-0. Cruzeiro conseguiu o acesso matematicamente, vencendo o Vasco pelo placar de 3-0. Esse resultado do Vasco dá aí
uma boa condição para o Londrina, que é adversário da Ponte Preta. O Londrina vencendo hoje vai chegar aos mesmos 48 pontos do Vasco da Gama. E dependendo aí se vencer a Ponte Preta, né, e eu não quero que isso aconteça, e se Nossa Senhora do Majestoso nos ajudar, isso não vai acontecer, né? Mas se o Londrina vence a Ponte, dependendo do placar, ele pode até tomar a 4ª colocação do Vasco da Gama. A gente vai falando, explicando isso no decorrer da jornada. Amanhã, 11 da manhã, tem Ituano e Brusque. Às 18h15, Bahia e Operário. No domingo, 18h30, tem Criciúma e Chapecoense, clássico em Santa Catarina. Criciúma que conquistou o título da Série B do Campeonato Catarinense, vencendo o Atlético, né? Lá de Santa Catarina pelo placar de 2-0. O Atlético de Santa Catarina que tem o Sidão como goleiro, aquele mesmo que jogou no São Paulo. Sidão, tá lá no Atlético de Santa Catarina. O Atlético subiu, o Criciúma também, mas o Criciúma subiu com o título. E na segunda tem CSA e Tombense. Falava aqui do Náutico. O Náutico com esse empate está ainda a 28 pontos em 31 jogos. Ficando olha só a situação do Náutico. Nesse momento, o Náutico está a 7 pontos do 16º colocado, que é o Guarani. O primeiro fora aqui da zona da degola com 35 pontos. Ou seja, faltando 7 rodadas, o Náutico já está ficando a 7 pontos do 16º colocado, que é o Guarani. Ele precisa de 3 rodadas das 7, tudo dê certo para ele, né? E tudo dê praticamente errado para os outros times, para que ele saia aqui desta posição incômoda, situação difícil do Náutico. Tava vendo um pedaço ali na redação junto com o Elcio Paiola do jogo, Sampaio Correia e Náutico. O Poveda quase que fez o segundo gol do time dos caras, né? Mas a torcida do Náutico, ela é maravilhosa, né? Cheio lá o campo, mas me parece que o Náutico tá carimbando o passaporte para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. Bom, são 8 da noite, mais 45 minutos, primeiro intervalo na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Já peço para que você dê um like aí na nossa transmissão no YouTube e também no Facebook. No YouTube são 2 canais, Futebol Interior, Futebol FI. No Facebook, compartilha para todo mundo a transmissão mais pontipretana do Brasil. Ó, camisa aqui com o Grigo, camisa ali com o nosso Frank Francisco, camisa com o narrador do jogo, enfim, a transmissão mais pontipretana do mundo é essa aqui dos canais Futebol Interior. 8 da noite, 46 minutos, voltamos já já, depois do intervalo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Risato, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E não é que o Sampaio Corrêa fez o segundo gol? 2 pro Sampaio Corrêa, 1 pro Náutico, jogo nos aflitos. Até para não correr aqui da piada, né? A aflita é a situação do Náutico nesse momento no campeonato. Se eu falava que o Náutico estava ficando a 7 pontos, agora a situação do Náutico é mais complicada ainda. O Náutico está ficando a 8 pontos do primeiro time fora da zona da degola. Ele precisa de 3 rodadas que dê tudo certo para ele e tudo errado para os adversários. 46 minutos do segundo tempo, vai até 49 o jogo. Tá 2 para a equipe do Sampaio, 1 para o Náutico. O Sampaio Corrêa, que nesse momento está pulando aqui para a 7ª colocação, 42 pontos. O Sampaio começou com 39 pontos na 13ª posição, né? Mas com a vitória está indo a 42 pontos na 7ª colocação da competição. Que judiação, que pecado, né? Claro que 4 equipes irão cair, né? Mas que judiação. E a torcida do Náutico também parece que já abandonou. Muita gente indo embora do estádio. O Náutico perde para a equipe do Sampaio Corrêa pelo placar de 2-1. Ô Grigô, rapidinho aqui antes do Arthur Eugênio, traga pra gente aí o banco de reservas. Vamos lá, vamos certinho. De novo, então repita a escalação da Ponte e depois o banco de reservas. Não precisa ter numeração, mas o time titular e o banco. Legal. A Ponte vai a campo então com Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Alisson, Elvis, Fecim e Luca. Esse é o time da Ponte. E o banco? Isso. No banco, como opções tem Igor Vinhas, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Léo Santos, Echaporã, Guilherme Souza e Bruno Alves. E aí, Frank, a gente falava do time, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui das opções do banco de reservas. Você tá sentindo falta de alguém nesse banco aí? Não. Tô me lembrando aqui, ó. O Thiago não tá no banco, né? O Richelli não está no banco. Incrível. E eu achei estranho o seguinte, Carlão. Léo Santos no banco? Pois é. De volta o Léo Santos. O Léo que voltou, né? Ficou à disposição há 3 rodadas atrás. Aí sentiu, né? Foi pra recuperação e agora tá de volta. O Hélio dos Anjos confia muito no Léo Santos. Tanto confia no Léo Santos que, por exemplo, o Thiago não tá no banco de reservas hoje. Eu, na verdade, Carlos, assim, eu gosto do Léo Santos. Eu acho ele Sim. muito bom jogador. A minha questão é clínica, né? Porque é aquela história. Ele tá no banco hoje, de repente entra e daqui a pouco a gente recebe a notícia que tá fora mais... É uma pena porque ele é um bom jogador, né, Frank? Ele, no Campeonato Paulista, por exemplo, foi um dos poucos, né? Que mesmo jogando fora de posição, se salvou ali daquele time. Fez grandes partidas, né, Carlos? Teve uma dele aí que ele jogou como terceiro zagueiro, cobrindo no lado esquerdo. Me lembro, foi um dos melhores em campo. Carlão, e uma coisa que, assim,
Pode me chamar de corneta, mas quando olho pro banco e vejo o Chaporã, me dá tristeza. Se ele de repente precisar e colocar ele, meu amigo, aí é triste. Tem gol no Campeonato Brasileiro, é o terceiro do Sampaio Corrêa. O Náutico lá em cima para tentar empatar. Contragolpe gigante, o tal do Pimentinha corre que é um absurdo, né? Contragolpe gigante, bola foi pra rede, o Náutico perde pelo placar de 3-1. Olha que a TV tá mostrando agora, olha que contragolpe. Meu Deus do céu. Eu acho que beijou a lona, hein, Carlão? Vai estar muito difícil, né? Tá muito difícil, são 8 pontos pra tirar em 7 rodadas, né? Isso sem contar que não é só um time, né? São várias equipes aí, o Náutico é o último colocado nesse momento. Então tá 3-1 pro Sampaio Corrêa contra o Náutico. Muita gente lá nos aflitos, mas o Náutico perde. O gol foi do Nadson. Fez o primeiro gol dele no campeonato. 3 pro Sampaio, 1 pro time do Náutico. O Sampaio vence, fim de jogo por lá. 3 pro Sampaio, 1 pro Náutico. Bom, 8 da noite, mais 54 minutos. Vamos rapidinho aqui, adiantando a nossa pauta. O Gabriel Poveda fez mais um gol, né? Então o Poveda vai a 15, artilheiro da competição. O Luca tem 13 gols. Vamos então com o Arthur Eugênio, trazendo curiosidades e falando deste confronto entre Ponte Preta e Londrina. A bola é sua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar o confronto entre Ponte Preta e Londrina para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta e também na história do Londrina. Os mais antigos torcedores da Ponte Preta vão matar a saudade de Serginho, um meia clássico, um meia de muito talento que jogou na Ponte Preta no início dos anos 70 e participou do time do Londrina, que foi o Tubarão nos anos 70, na inauguração do Estádio do Café. Serginho era muito bom jogador. Infelizmente, à época, havia muito meia esquerda de qualidade no Brasil e Serginho acabou não jogando em times de grande expressão, mas jogou no São Paulo. Aqui no futebol interior, eu vou contar com uma pesquisa muito bem feita a história de Sérgio Américo, o Serginho da Ponte Preta, o Sérgio Américo do Londrina. Você vai acompanhar aqui no futebol interior. Vamos falar de Serginho, Sérgio Américo, importante meia da Ponte Preta, bem no início dos anos 1970. Vanderlei Paiva, lendário volante da Ponte, Dagoberto, quarto zagueiro, também jogaram na Ponte Preta e no Londrina. Dagoberto nos anos 70 e Vanderlei Paiva em 1980. Mas aqui no futebol interior vamos contar a história, a carreira de Sérgio Américo da Silva Gomes. Nasceu no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, no dia 10 de agosto de 1949. Faleceu precocemente. Com apenas 58 anos, Serginho morreu em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, no dia 29 de dezembro de 2007. Serginho surgiu nas categorias de base do Fluminense. Em 1968, foi emprestado ao Bom Sucesso. Disputou muito bem o Campeonato Carioca daquele ano para adquirir experiência. Voltou ao Fluminense, participou de vários jogos como titular no time do Fluminense. Você vê uma imagem bonita de Sérgio Américo, Serginho, como ponta esquerda do Fluminense. Ele jogava fechando pelo meio, era um jogador altamente técnico, faltava um pouquinho mais de vibração, mas Serginho foi muito bom jogador. Nesta foto, o goleiro é o campeão do mundo de 70, Félix. Serginho, no Fluminense, com muitos jogadores de qualidade, acabou não tendo oportunidade. Teve uma rápida passagem pelo Vasco da Gama, passou também pelo Palmeiras, também pelo Londrina. Logo em 1971, uma passagem pelo Londrina, tendo Djalma Santos como treinador. Mas em 1972, chegou
ao time pontepretano e foi muito bem na Ponte Preta. Serginho na Ponte Preta teve 2 anos de extremo êxito. Um jogador que o torcedor mais antigo da Ponte vai lembrar muito bem. Você vê aí um elenco completo da Ponte Preta com Sérgio Américo, Serginho, o penúltimo agachado, Serginho, Ponte Preta e Corinthians, disputando bola com o Rivelino. Olha este time da Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta vai matar saudade aqui no futebol interior. Neste time da Ponte Preta, 2 jogadores disputaram Copa do Mundo. Valdir Pérez, 3 Copas do Mundo. Gali, Araújo, Chicão, Copa do Mundo de 1978. Marinho e Geraldo. Agachados, Paulinho, Pedro Paulo, Adailton, Serginho e Tuta. Serginho, o número 10 da Ponte Preta. Outra foto de Ponte Preta com Serginho. Este time da Ponte também um time interessante. Sérgio Américo é o primeiro em pé. Gali, Valdir Pérez, Araújo, Geraldo e Walter. Thales, Paulinho, Adilton, Mosca e Tuta. Sérgio Américo na Ponte Preta. O torcedor pontepretano matando a saudade. O torcedor mais antigo, Serginho, foi um meia de muita expressão. Mas em 1975, a Ponte Preta, precisando de dinheiro, acabou negociando o Serginho com a Saad de São Caetano do Sul, que estava montando um grande time para o Campeonato Paulista. A Ponte Preta vendeu Serginho, Serelepe, o volante, e Walter, o lateral esquerdo. Ele fez um campeonato paulista em 1975 interessante. O Saad montou um time forte. Ele foi também no campeonato paulista de 75 que o São Paulo o contratou junto ao Saad. Você vê Sérgio Américo, o Serginho, no São Paulo. Justamente no São Paulo que ele deixou de ser Serginho para ser Sérgio Américo, porque já tinha no São Paulo o Serginho Chulapa, o grande Serginho. Sérgio Américo fez 34 jogos com a camisa do São Paulo. E do São Paulo, ele foi negociado com o Londrina. Você vê uma das poucas imagens que tem de Serginho como titular do time do São Paulo. Nesta foto, ele é o último agachado, ao lado de Pedro Rocha. Antes, Serginho, e antes ainda, Muricy. O goleiro é Valdir Pérez. Em 1976, Sérgio Américo chegou ao Londrina, participando de um Londrina que se preparava para ser grande. Primeiro ano do Londrina no Campeonato Brasileiro, em 1976. E também inauguração do Estádio do Café em Londrina. E Sérgio Américo foi contratado como a grande expressão do time do Londrina. Ele já havia tido uma passagem com êxito e voltou ao Londrina. E foi muito bem no Londrina. Você vê aí uma foto de Sérgio Américo no Londrina em 1977. O último agachado, ao lado do Serginho, é o Nenê, ponta esquerda, que jogou também na Ponte Preta, jogou também no Guarani. E o segundo é o Carlos Alberto Garcia, que virou uma lenda em Londrina. Olha que foto bonita do time do Londrina, com Sérgio Américo. Serginho é o primeiro agachado. Em 1978, Sérgio Américo foi negociado com o Nacional, da capital paulista. O Nacional tentava montar um time forte para subir na divisão intermediária, mas não conseguiu o acesso. E em 1979, Sérgio Américo foi para o Comercial do Mato Grosso. Jogou em alto nível. 3 temporadas pelo Comercial de Campo Grande. Na época, o futebol sul-mato-grossense era de bom nível, não era a várzea que é hoje. Depois de 1981, Serginho, o Sérgio Américo, resolveu encerrar sua carreira, voltando para o Rio de Janeiro, onde faleceu precocemente, aos 58 anos,
no dia 29 de dezembro de 2007. Com certeza, os torcedores do Londrina, os torcedores da Ponte Preta, do Comercial do Mato Grosso, mataram a saudade de Serginho. Serginho na Ponte Preta, Sérgio Américo a partir do São Paulo. Aqui no Futebol Interior, uma pesquisa com fotos interessantíssimas. A carreira de Sérgio Américo, contada aqui no Futebol Interior. Quer mais detalhes, quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. 9 da noite, mais 4 minutos. Tá aí o Arthur Eugênio falando de Sérgio Américo, como ele carinhosamente chama de Serginho. Meia esquerda, que jogou bem na Ponte Preta. Não ficou muito tempo na Ponte, mas um jogador que tinha muita categoria, né, o Frank? O Sérgio Américo ficou o quê na Ponte? 2 anos? Nem isso, né? Acho que em torno de 2 anos, cara, quase 2 anos. Mas era muito bom jogador. Eu me lembro que na época era garoto, meu pai me levava pro estádio, né? O Sérgio chutava muito bem. Nossa, tinha uma canhota venenosa. Jogador habilidoso, mas como o Arthur cita aí na matéria, faltava... É o tipo dos jogadores de hoje que a gente fala que tem poder na tomada, né? Ele era muito bom, mas de vez em quando ele dava uma desligada. Mas era extremamente talentoso. Esse Sérgio Américo jogou na Ponte, São Paulo e também no Londrina e foi o destaque do nosso Arthur Eugênio. 9 da noite, mais 5 minutos, quero você participando, hein, mandando mensagem pra gente aqui no nosso Facebook, deixa mensagem também no YouTube, na medida do possível a gente vai dando destaque pra você, tá bom, torcedor? Você que participa, você que manda aqui a sua mensagem, você que interage conosco. Quero mandar um abraço também aqui pra você que tá com a gente nos canais do Facebook, no portal Notícias do Esporte e também no portal Araraquara News. Já abraçando a MS Web Rádio, um abraço pro Roberto Xavier e toda a sua equipe. Grande Roberto, obrigado aí pela parceria. Um abraço também lá pro pessoal da Rádio Futebol na Canela, o TLF, toda a sua equipe. Grande abraço, Tiagão. E também conosco o Web Rádio Bariri e também a CIN Central Interativa News. Um abraço pro amigo Edson Carlos. O Marino Ezequiel tá dizendo que a Ponte vai vencer por 2-1 Londrina. O Roberto Santos. Esse Serginho foi o que fez o gol no derby de 81? Responda o Roberto Santos aí. Não, nada a ver, hein? O Serginho de 81 jogou no Atlético Mineiro. Esse já é da década de 70, o Sérgio Américo. O Sérgio Américo, como bem disse aí o Arthur Eugênio, jogou na Ponte em 75, né? 7-3. 75 ele estava no São Paulo. Londrina. Não, no time do Saad. Isso, 75 Saad. Inclusive foi falado na matéria, é isso aí. Então é de 73, é antes esse aí, viu, Roberto? O Ivan Oliveira. Boa noite, galera do Futebol Interior. Hoje, macaca na pressão. Vamos voltar com uma bela vitória. Torcedor do Vasco tá torcendo pra Ponte, já não basta a faixa, né? E agora torcendo pra Ponte, que é uma beleza. Tem até um canal de um cara que é muito seguido, né? E ele diz que ele desafia a Ponte Preta. Ele coloca assim, vascaíno. Eu desafio a Ponte Preta a não perder pro Londrina. Fazer o quê? Os caras não fazem no campo, né, o que tem que fazer. Aí vai depender dos outros, né? Mas vamos lá, vamos jogar pela Ponte e pelo Vasco, então. Um abraço pro Ivan Oliveira, que tá com a gente também. Valeu, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Eliel não está no banco e Echaporã no banco. Pois é, Náutico se afundando amanhã. Brusque e Ituano. Se o Brusque ganhar do Ituano, aí fica com chance. Mas vai ser difícil para o Brusque, tem tudo para cair para a Série C. O Ituano não cai, tá dizendo aqui o Marino Ezequiel. O Brusque, né, do Gilson Kleina, rapidinho que a gente tem que fazer as nossas pautas, mas que batata quente pegou o Gilson, né? Perdeu na última rodada em casa pro Vila Nova e mesmo que vença o Ituano, que não é nada fácil, né? O Ituano jogando a bola que tá jogando, não vai sair, vai continuar lá entre os 4 últimos. É duro de ganhar, hein, do Ituano, hein? Não acredito de jeito nenhum, Carlos. Você não acredita? Não, imagina. Se o Ituano jogar
o que está jogando, ou para não ir muito longe, da maneira como jogou aqui com a Ponte, é ruim de ganhar deles. O Coxa 10 está com a gente aqui, escreveu: boa noite, meus amigos, aquele abraço à equipe maravilhosa de transmissão do futebol interior, o Coxa 10, que é um ouvinte que veio aqui, ele é fã do nosso Frank Francisco e veio com a gente. Obrigado, viu, Coxa? Seu time, hein? Olha, tá dando trabalho lá na Série A, hein? Carlão, hoje nós estávamos conversando, ó, tá feito o convite mesmo, viu? A hora que você vier para Campinas vai ser um prazer, o Carlos, toda a nossa equipe aqui te receber no estúdio aqui com a gente, viu, Coxa? Vai ser um prazer. Carlão, tá torcendo pra nega velho o Coxa agora. Isso aí, o Coxa que tem lá o Léo Gamalho, que eu gosto demais do Léo Gamalho. Na Ponte não teve, assim, todas as oportunidades necessárias. Eu tô enrolando, viu, Felipe? Eu vou ter que enrolar, porque vai passar ali o Hélio dos Anjos, né? E como o Hélio dos Anjos não é o nosso convidado, né? Então seria interessante a gente pegar o Hélio dos Anjos. Vê se dá para pegar um pouquinho do Adilson Batista. Põe aí o... Canso maior, uma preparação maior. E a gente tem um objetivo. Então precisamos, com inteligência, com tranquilidade, sem loucura, um time equilibrado que vai buscar o seu objetivo, né? Que é tentar vencer o jogo hoje. Tá aí o Adilson Batista, técnico da equipe do Londrina, faz uma campanha maravilhosa, o time do Londrina, né? Quando o Adilson Batista chegou no Londrina, a gente sabe que o primeiro objetivo era não ser rebaixado, coisa que o Londrina já conseguiu, porque já tem os 45 pontos. Mas que campanha faz, e uma volta por cima do Adilson Batista, né? Que já foi técnico da Ponte Preta, inclusive, mas é um cara... Eu gosto do Adilson Batista, mas é um cara que vinha fazendo trabalhos muito ruins, né, Frank? Ele vinha de maus momentos, né, Carlos? Mas é uma pessoa muito bacana, Carlão. Pelo menos é que a gente ouve, né? Ô, Carlos, mas eu não lembro dele dirigindo na Ponte. Falei, depois que eu falei... A Ponte teve interesse, mas não fechou. É verdade, a torcida não quis. Teve rejeição da torcida. A torcida não quis, verdade. O Adilson teve rejeição da torcida. Eu falei, depois que eu falei, caramba, será? Mas a torcida não deixou. Igual o Ricardinho, mesma coisa. Ricardinho conta, Grigo, Frank, eu não sei se vocês sabem disso, mas ele conta que ele tem até hoje a passagem impressa Curitiba-Campinas. A Ponte comprou a passagem para ele, e ó que não tinha esse negócio de internet aqui, hein? Não tinha isso, que se fosse agora já era, né? A Ponte comprou a passagem, mandou para ele e no meio do caminho falou, melhor não. Jesus. Ele fala até hoje que ele tem a passagem comprada para vir assinar o contrato no estádio Moisés Lucarelli. Só rapidinho, você falou, né, do Londrina, né, que ele chegou com a intenção, com a incumbência de não deixar o Londrina cair, né? Sim. O Londrina foi marcar o primeiro gol fora de casa na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 11 de junho, no estádio Moisés Lucarelli contra a Ponte. Matheus Lucas fez o primeiro gol, fora de casa. E eu falei na hora da macaca, que no primeiro turno, Ponte Preta e Londrina se enfrentaram, e diferente de hoje, olha que a Ponte também tá bem, né? Mas diferente de hoje, se a Ponte vence aquele jogo, o Londrina ficaria atrás da Ponte. E hoje, mesmo que a Ponte Preta vença o Londrina não vai ficar atrás da Ponte. Veja a diferença, né, da campanha das equipes, o que melhoraram os times daquela rodada para cá, né? E a diferença que faz aí essa derrota na classificação, tanto para a Ponte quanto para o time do Londrina. O Luiz Fernando também está com a gente aqui, o Maximino Antônio Tombini, feliz jornada, sou gremista, mas vou torcer para a Ponte. Abraços de Passo Fundo. Fica esperto aí a hora que o Hélio chamar, você manda aí, viu, Grico? Eu tô baixo aqui, tô com a cabeça baixa. Luiz Carlos Montanher, boa noite a todos. Boa jornada, Ponte 2-0, tá dizendo aqui o Luiz Carlos Montanher. O PES Top World, time Coxa 10, tá dizendo, não tá fácil não pro Coxa. O Ivan Oliveira, se na Ponte o discurso é de que o retorno na Série A ainda é possível, apesar das chances serem mínimas, para isso temos que vencer fora. Solta o Hélio. Nessa questão do Londrina, na questão do Vasco, mas todos nós temos objetivos. O objetivo da Ponte, como sempre, é fazer um jogo estabilizado, um jogo que nos deixa em condições de neutralizar aquilo de positivo que o Londrina tem. E o Londrina tem muita coisa positiva, tanto que os números deles são significativos e, acima de tudo, nós sabemos que é decisão para nós também, porque daqui a pouco você ganhar 3 pontos aqui hoje, várias nuances crescem dentro do nosso trabalho. Tá aí o Hélio dos Anjos. Tem razão, né? Os 3 pontos hoje vão fazer com que a Ponte entre, né? Apesar de faltar estar a 5 pontos aí do time do
do Vasco, mas vencendo o Londrina, que é o 5º colocado, ela vai entrar na briga, né, Frank? Com certeza, e pega o Cruzeiro na próxima rodada já ascendido à Série A. Nada impede de mais um bom resultado. E aí nós estamos na briga, Carlão. É isso. Bom, 9 da noite, mais 13 minutos, 9h13. Vamos pro intervalo aqui rapidinho. O Grigo vai voltar com o seu convidado e a ficha técnica para Londrina e Ponte, Ponte Londrina, 31ª rodada Série A, Série B, Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Rapidinho aqui, eu vou trazer uma história do intervalo, né? A gente tava vendo aqui os números do Luca, 23 jogos, 13 gols e 5 assistências. O cara é bravo ou não é? Vamos combinar, vai. O cara é o cara, né? É o cara. O cara Não é o tem nem cara. o que falar. O cara é o cara. E o Grigo, eu não tô mais tendo a oportunidade de ir pro estádio, mas a gente fica na arquibancada virtual, né, Frank? E a gente vê nego cornetando. Aí o Grigo, que nos jogos em casa tá indo pro estádio, solta aí o que você falou do Luca. Não, é que você falou, né? É o cara mesmo, é o cara que diferencia na Ponte Preta mesmo. Mas, por exemplo, na partida contra o Ituano, aquela partida difícil de jogar, né? O que acontece? O torcedor ali da arquibancada vai xingando qualquer um. Entre eles, o Luca. Tem torcedor que na arquibancada xinga o Luca, sim. E aí eu falei pro Grigo aqui, falei, mas não tem ninguém pra olhar pro cara e falar, você tá maluco? Então. O que você tá bebendo tá estragado, velho. Não é possível um negócio desse, porque o cara é bravo, né? O meu filho que usa isso é bravo demais, mas é muito bravo. Esse é o Luca, o nosso 10, o capitão do time da Ponte. Quem que é o seu convidado hoje aí, Grigo? É outro cara, vou chamar de bravinho então. Sim. É um bravinho aí que tá destaca. O garoto Eliel é o nosso convidado. Eliel, queria saber mais da sua história. Quando chegou à Ponte, se leva algo marcante na sua trajetória até aqui, o que teve de superar para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Enfim, que apresentasse sua história de vida ao torcedor da Ponte. Minha história é bem longa. Vou tentar resumir um pouco, porque minha história é bem marcante. Eu acho que eu devo muito a meus pais, que foi bem difícil chegar até aqui. E passei por muita dificuldade, meu pai deixou de pagar mercado para tá pagando o alojamento que eu ficava na escola em Belo Horizonte. E com a graça de Deus, o olheiro da Macaca gostou de mim, eu vim pra cá. Comecei o ano do Sub-15 bem, depois eu dei uma decaída, fiquei muito triste querendo voltar pra casa. Mas como eu sou um homem de fé, eu olhei pra cima e segui em frente. E isso me motivou muito, eu olhava tudo que eu passei pra me seguir em frente.
E hoje eu tenho essa confiança, essa motivação toda, tudo a eles, aos pais. Em que ano você veio pra cá? Eu vim no ano de 2018, dia 5 de fevereiro de 2018. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Nas redes sociais é comum os torcedores pedirem mais oportunidades para você no time principal. O que o Hélio fala contigo a respeito? O Hélio é um cara genial. Ele fala para me manter a cabeça que meu momento vai chegar. Eu também sou muito grato a ele por ele ter por aquele jogo do Náutico, né, que eu fiz o gol. E eu acho que não reclamar nada não. Eu acho que tem que esperar o momento certo que eu vou estar lá no profissional. Como você vê essa sua ascensão no elenco da Macaca e como você analisa também essa importante precaução do Hélio dos Anjos em não relacionar você para todas as partidas? Acho que tem que servir de motivação, né? Igual eu já estou aqui no treinando com o profissional, eu acho que eu não devo a nada. Eu acho que tenho que manter os pés no chão e esperar o melhor momento. E sobre a vitória do Náutico foi muito marcante para mim. Já fiz uma boa amizade aqui com os companheiros, me trataram super bem e aquilo me motivou muito. Sou grato a eles aqui por isso. Seus números no Sub-20 são excelentes. Artilheiro com partidas e gol marcado na equipe dos profissionais. Incomoda não ter tido oportunidade de convocação para a seleção brasileira? Não, acho que convocação brasileira, isso é até engraçado, porque nunca esteve no objetivo pegar a seleção brasileira na base. Eu acho que o meu principal objetivo era ter chegado no profissional mesmo. E eu acho que eu já alcancei essa meta, entre outros que eu vou alcançar. Tá aí então a palavra do garoto, bom jogador de futebol, Eliel. Aliás, que por coincidência, ele fez o gol, né, quando ele entrou, na rodada 19 contra o Náutico. Sim. Ele fez o gol da Ponte Preta. É a coincidência que eu digo por quê? Porque essa partida Ponte Náutico é a única partida que o árbitro que vai apitar hoje apitou a partida da Ponte. Então, sim, uma coincidência aí, né? O gol do Eliel, esse o nosso convidado de hoje, com o árbitro que vai apitar hoje aí, quem sabe ele não dá sorte para outro jogador aí, né? Quem sabe? Pois é, porque pro Eliel não vai dar, né? Porque o nosso Hélio dos Anjos não colocou o cara no banco de reservas. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá aqui no Face. A Macaca tem que jogar na área do adversário, que eles vão escorregar e falhar. Casca de banana na área do adversário, que eles vão escorregar e falhar. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Gustavo Carvalho diz que a Ponte vai vencer 2-1. Gols do Luca e o Alisson. O R.D. Oliveira escreveu: vamos Ponte. O Coxa 10. Ô Carlos, eu acredito que o Londrina vai entrar de salto alto hoje. A Ponte ganha de 1-0. Não sei não, hein? Luiz Augusto Duarte Simas. Boa noite, nação Ponte Pretana. Mais um jogo, precisamos ganhar hoje e trazer mais pontos pra casa. Wilson Correia, Lula dos Santos. Focar no primeiro objetivo, 46. Só depois só. Todo dia você sobe um ponto, Wilson? Não, é 44. É 45, 46, daqui a pouco vai fazer 60 pra não cair, pô. Não, é 44. Ó, não vai cair, gente. Ó, com 43, eu tô apostando aqui 2 paçoquinhas que com 43 não cai. Tô apostando 2 paçoquinhas com 43 não cai. O Anderson Grigoleto vai trazer a ficha técnica do jogo em 30. Eu disse 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. O técnico Hélio dos Anjos escalou desta maneira a Ponte Preta para enfrentar a Londrina daqui a pouquinho. 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 27, Fábio Sanches. E número 15, Arthur. 5, Leonaldi. Número 19, Felipe Amaral. 25, o Alisson. 62, Elvis. 20, Fecim. 10, o capitão Luca. Repeteco da Ponte Preta, Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Leonaldi, Felipe Amaral, o Alisson, Elvis, Fecim e Luca. À disposição no banco de reservas, o técnico Hélio dos Anjos tem Igor Vinhas, Moisés Ribeiro, Bernardo,
Ribamar, Nicolas, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Léo Santos, Echaporã, Guilherme Souza e Bruno Alves. Ponte Preta é a 9ª colocada na competição. Tem 40 pontos ganhos em 30 jogos, tudo 10. 10 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Marcou 27, sofreu 26 gols. Saldo positivo de 1. Luca, 13 gols. É o seu principal artilheiro. Futebol interior. É o Tubarão, Londrina do técnico Adilson Batista vem desta maneira para esse jogo. Número 1, Matheus Nogueira. 2, Jefferson. 3, Vilar. 4, Simon. Meia dúzia, Alan Ruschel. Número 5, Capitão João Paulo. Número 8, Mandaca. 9, Leandrinho. 10, GG. 11, Caprini. Número 17, Douglas Coutinho. Repeteco do Tubarão, Matheus Nogueira, Jefferson, Vilar, Simon e Alan Ruschel. João Paulo, Mandaca, Leandrinho, GG, Caprini e Douglas Coutinho. À disposição no banco de reservas, o técnico Adilson Batista tem Matheus Albino, Peu, Nadson, Denilson, Pedro Cacho, Eltinho, Emerson Souza, Matheus Lucas, Augusto, Gabriel Santos, Samuel Santos e Moraes. Londrina é o 5º colocado no campeonato, tem 45 pontos em 30 jogos. São 12 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Marcou 30, sofreu 27. Saldo positivo de 3 gols. O Tubarão na competição. Arbitragem. A arbitragem fica a cargo do trio goiano. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Assistente número 1 é o Fabrício Vilarinho da Silva. É assistente FIFA, hein? Assistente número 2, Tiago Gomes da Silva. O 4º árbitro, Lucas Paulo Torezin. O árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 9h30 da noite, 9h25. Ponte Preta toda de preto hoje para encarar na equipe do Londrina, que vem com aquele tradicional uniforme azul da cor do mar, como diria Lulu Santos, branco, azul, branco, branco, azul e calção branco com uma faixa azul nas laterais. Meias azuis e brancas, esse é o time do Londrina, o Tubarão, do técnico Adilson Batista. Ô Frank, que esperar desse jogo, hein? Ponte Londrina, Londrina e Ponte, a bola é sua. Jogão, Carlos, podemos esperar aí uma boa partida, o Londrina com certeza jogando em casa, como a gente viu o Adilson falando aí, não vai querer dar bobeira, vai vir pra cima da macaca, mas a Ponte, eu acho que ela vai aprontar dela hoje, Carlão. Então, assim, espero um grande jogo, um jogo difícil, mas acredito numa vitória da Macaquinha. E, Carlão, só para não passar em branco, que eu sempre falo, sim, eu tenho uma saudade do João Paulo Silva nessa meia cancha da Macaca. Ele me lembra 2013, 2014, quando ele chegou aí, no acesso. Ô, Carlão, quem sabe, né? Ô, Eberlin, a dicasinha aí para 2 anos que vem. João Paulo era uma boa, hein? Carlão, mas brincadeiras à parte, o jogo vai ser isso aí, joguinho pegado, mas aposto ainda na vitória da Macaca, mas vai ser jogo duro, hein? Vamos precisar torcer bem aqui. Jogo válido pela 31ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Abraçando aqui o Rogério do Carmo Henrique, tá dizendo vamos Ponte. O Jorge Ramos entrou na live aqui também, valeu. A Vivi Vicente tá mandando boa noite, meninos. Boa noite pra você, Vivi. Beijão, querida. Osmar Dangar, boa noite, pessoal. Tali Borges, tá torcendo pro Londrina aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, juro que certas coisas eu não entendo. Treinador teimoso, ele é o suspenso na base e não foi relacionado pro jogo. E a Ponte precisando vencer e ele traz o Echaporã. Fernandinho Franco de Oliveira, boas. Bora, Ponte Preta. O Gustavo Carvalho, já abracei ele aqui, né? Valeu, Gustavo. Obrigado aí pela sua participação. Ponte Preta começou a rodada na 8ª colocação, né? Aliás, a melhor colocação da Ponte conquistada nessa 31ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a Ponte Preta é a 9ª colocada, né? Porque o Sampaio Corrêa venceu há pouco, né?
o time do Náutico pelo placar de 3-1 e nesse momento passa a Ponte Preta na competição, o time do Sampaio Corrêa. Se a Ponte vencer, a Ponte vai passar o time do Sampaio Corrêa. E aí a Ponte pode chegar, dependendo aí de alguns resultados, até a 6ª colocação deste campeonato, né? Torcendo aí para a derrota do Ituano e também o Sport já perdeu, então ela vencendo e torcendo para um tropeço do Ituano, por exemplo, a Ponte Preta pode chegar aí na 6ª posição e ficar a 2 pontos do Londrina e a 5 pontos do time do Vasco da Gama, que nesse momento é o 4º colocado da competição. E o próximo jogo do Londrina é exatamente contra o Vasco, no Rio. Pois é por isso, né, que o torcedor do Vasco da Gama nesse momento torce muito aqui para a Ponte Preta dar uma atrapalhada no time do Londrina, se bem que o empate, né, pro Londrina é ruim porque não faz os 48 pontos, mas o empate mesmo assim ainda dá chances para que o Londrina possa passar o Vasco na próxima rodada, né, porque o Londrina iria a 46, o Vasco tem 48, já jogou na rodada, se o Londrina vence o Vasco, o Londrina vai a 49, passa o time do Vasco da Gama, né, mas é aquilo, né, tudo aqui no tal do Si. O Romeu 47 tá torcendo aqui pro Tubarão, escreveu vai Tubarão. Marcelo Borges, abraço gurizada, bom jogo. Abraço Corsato para você e toda a sua equipe. O Jorge Ramos, boa noite amigos, hoje 2-0, Elvis e Alisson. Ítalo Ferreira, boa noite meus amigos, grande Ítalo. Como é que tá o amigo, rapaz? Fernando Risati, vamos ganhar Ponte. Mauro César, boa noite amigos. O Londrina vai alcançar o Vasco, tá dizendo aqui o Romeu 47. O Romeu diz aqui, futebol de Campinas tá falido. Você tem certeza, Romeu? Tá no mesmo campeonato que o seu Londrina, meu querido. Obrigado aí pela participação, tá? Mas obrigado aí pela sua participação. A bola vai rolar no estádio do Café. Jefferson Ferreira de Moraes. O árbitro esperava mais gente, hein? Torcedor do Tubarão, com essa campanha aí, esperava estádio cheio. A torcida jovem coloca a sua faixa ali no estádio do Café. Esse estádio é muito bonito, né? É muito bonito o estádio do Londrina. Posse de bola no primeiro tempo do time da Macaca. Luca vai tocar na bola, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para você, para trazer todas as emoções do futebol. Bom futebol para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui no YouTube, tá? Do Futebol Interior. No YouTube do Futebol Interior, manda sua mensagem pra gente. O Romeu continua aqui. Ele é torcedor do Internacional, amigo. Ah, então tá. Então você é torcedor do Internacional, né? Então tá bom, mas a indagação é essa, né? Você tá falando que a Ponte tá falida, mas tá disputando aí o mesmo campeonato do Londrina, né? Você tá dizendo que vai ganhar aí, mas tudo bem, meu querido. Estamos falando de um time, né? A Ponte Preta que tem 122 anos, o time do interior que mais jogadores cedeu para a seleção brasileira. E não é para qualquer convocação, não. É para a Copa do Mundo. Mas tudo bem, vamos estudar aí um pouquinho da história dos times e aí nós podemos falar mais a respeito disso. Mas obrigado por estar com a gente, viu? O torcedor do Internacional de Porto Alegre, que hoje está torcendo pro Londrina. Trabalha a bola, o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque. Falta em cima do jogador da Ponte, Fábio Sanches, bate falta pra Ponte, comecinho de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vivi Vicente escreveu vai Ponte, Osmar Dangar, caramba, não se entende essas atitudes do Hélio. Chamou o Echaporã e deixou o Eliel em Campinas. Osmar Dangar, de fato não dá para entender, coloca ele aqui. A Tereza Lopes está torcendo pro Tubarão, valeu Tereza, seja bem-vinda aqui, obrigado querida pela audiência. João Limílio Neto também tá ligado com a gente, vem bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola o time do Londrina, com um erro de passe ali do time da Macaca, a bola voltou, perde de novo a bola o time time da Ponte, vem Londrina, bola lá pela ponta direita, vai para a linha de fundo, falta
O árbitro tá parando para marcar uma falta em cima ali do camisa número 11, o Caprini. O jogo tá parado, a Ponte tenta sair jogando aqui, mas o Londrina marca sob pressão, ganha a bola da Ponte e agora tem uma falta, hein, Grigô? É a falta do Leonardo em cima do Caprini, número 11, que ganhou a bola do Arthur, né? O Arthur perdeu ali na saída de bola, perdeu a bola pro Caprini, o Leonardo fez a falta que pode levar perigo à meta do goleiro Kaique França, Carlos Corsato. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança aqui no campo de ataque. Vem João Paulo para fazer a cobrança aqui no campo de ataque para a equipe do Londrina. Falta para o time do Londrina fazer a cobrança. Londrina quinto colocado, 45 pontos. A Ponte começou a rodada na 8ª posição, perdeu uma posição nesse momento porque o Sampaio Correia jogou e venceu. Tá aí na 42, a Ponte com esse empate vai a 41. O Londrina quinto com 46. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Falta para o Londrina, Caprini para a bola, bateu pro gol, Kaique. Com 3 minutos, primeira defesa do goleiro da Ponte, firme, não deu rebote. Boa defesa, Grigô. É uma boa defesa do goleiro Kaique França, mas essa bola é bola venenosa, né? A bola vem rasteira, ali aquele todo mundo fechando para cima dele, mas estava firme ali o Kaique França, continua 0-0. Osmar Dangá tá com a gente, Renata Dalgalo também tá ligado, Fernando Rodrigues também ligado, Ponte 2-0, Luca e Elvis. Macaca vem, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Elvis pegou no bico da grande área, bateu pro gol, perna direita, muito forte, ela saiu linha de fundo, tirou de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Grigô. É no cruzamento do Fecinho, a zaga tirou para fora da área, tava lá o Elvis, ali de frente para meia-lua da grande área, ele pegou de primeira, porém pegou muito mal na bola, a bola saiu em tiro de meta para o goleiro Matheus Nogueira. Informações para Bebidas Poti. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 4 minutos passados, 4:30. Passados primeiro tempo de jogo, tá 0-0 Ponte Preta e Londrina. Conosco, MS Web Rádio, abraço lá pro Roberto Xavier. CIN Central, Interativa News, Web Rádio Bariri. Um abraço pro grande Edson Carlos, pro Oswaldo Guerreiro. Grande dupla, um abraço para vocês aí. Alô pro Thiago Lopes, lá da Rádio Futebol na Canela, grande Thiagão. E também pro pessoal da Araraquara News Washington. E também o Silvio Silva, lá do Notícias do Esporte. Pessoal que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado pela audiência. Alan Ruschel bate na bola, pegou no Wallace, no Alisson. E saiu a bola para lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Fátima Fornazieri tá aqui no YouTube, um abraço, Futebol Interior, manda um abraço aí pra Oswaldo Cruz, o Donizete Silvério da Silva, Ponte, hoje sempre, pra cima, Ponte. Obrigado aí pela sua participação. Deixa eu mandar mais uma vez aqui um abraço pro Romeu. Ô Romeu, eu estou tentando ser educado com você, mas um grande abraço, tá bom, meu querido? Não vou ficar discutindo com você aqui no YouTube, né? Fique à vontade, tá bom? Um abraço pra você. É duro quando alguém fala mal de quem a gente gosta, né? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time... E de graça, né? O cara vem pra encher seu saco, né? De graça, né? Não sei o que ele tá ganhando com isso. Tem gente que nasce bobo e morre bobo. Bola aqui pro campo de ataque, vem Amaral, trabalha a bola pro time da Macaca, vira o jogo na ponta esquerda, bola para Arthur. Arthur vai lá pra linha de fundo, vai lá pra fazer o cruzamento, vem Ponte, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. João Paulo tira, a bola volta pra Felipe Amaral, vai queimar dali, bateu pro gol, soltou o goleiro, a bola vai chegar pra Macaca, ganhou, vem Ponte, Fecim, perna esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira a bola, volta pro Leonardo que bate todo torto, sem perigo. Esse goleiro do Londrina, o Matheus Nogueira. Ele dá trabalho, hein? Soltou a bola no pé do Fecim. Eu não sei se estava impedido, né? Mas que perigo, hein, Grigo? Quase o gol da Ponte. O Bandeira já tinha levantado ali o seu instrumento, mas porém, uma grande chance ali, né? O Matheus Nogueira bateu roupa, como se diz na língua do futebolês, né? Vamos dizer assim. Mas o Fecim, ele conseguiu ganhar a bola ali, só que ele adiantou demais a jogada, mas o Bandeirinha, o assistente número 1, o senhor Fabrício Vilarinho Silva, já estava ali com a sua bandeira levantada, impedimento marcado e já cobrado.
Quase que a Ponte faz o gol. O chute do Amaral foi forte. O goleiro deu rebote, mas aí tinha jogador da Ponte impedido. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente através do nosso WhatsApp 989-89-3526. Você pode participar também conosco nas lives aqui, Facebook e também no YouTube. Participe e deixe a sua mensagem pra gente. O Álvaro Almeida tá dizendo que o Londrina vai ganhar. O Marcelo Matoso tá com a gente. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Neuci Lucato também tá ligada com a gente. Valeu, Neuci. Obrigado pela sua participação, minha querida. 8 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta e Londrina. Londrina vem, bola com o Leandrinho. Saiu da base da Ponte Preta. Trabalha a bola aqui no campo de ataque. Fez o passe lá pro Jefferson, também jogador da base da Ponte Preta. Tava no time vice-campeão paulista em 2017, naquela final lá contra o Palmeiras. O Jefferson, que hoje joga pelo Londrina, também Ponte Preta. Bola aqui pro campo de defesa, trabalha a bola, o time da Macaca, bola com o Matheus Silva, toca a bola para Kaique França, Fábio Sanches, quase 9 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Preta e Londrina. Aí o passe do Fábio Sanches todo torto, hein? Pelo amor, tocou errado, a bola voltou pro time do Londrina, bola pro meio, Caprini, tocou pro GG, chegou o Alisson, ganha a bola, toca a bola foi pra trás pro Kaique, o árbitro, claro, né? Não é recuo, não caracteriza recuo. Kaique sai do gol para ficar com ela. O goleirão da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões. Loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho. No Maria Antônia, em Sumaré. O Ítalo Ferreira tá dizendo que o goleiro do Londrina tá parecendo o goleiro do Vasco. Mas os dois pegam bem, né? Mas quando toma gol, toma bem tomado. Bola ali na ponta esquerda, bola pro Arthur. Vem Ponte, quase 10 passados, primeiro tempo, levantamento na boca do gol pro Alisson. Toca de cabeça, chega a zaga da equipe do Londrina, tira a bola, bota pro Jefferson, perna direita, ele trabalha a bola para a equipe do Londrina, toca a bola pro GG, camisa 10, GG, ex-ABC de Natal, que aliás subiu para a Série B, vai disputar a Série B o ano que vem, em 2023, toca a bola para Alan Ruschel, o Ruschel foi pro chão, falta do Alisson, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança, lado esquerdo, campo de defesa. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta tirando a cabine de imprensa, né? Como referência, estaria atacando para o gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando, passa o tempo passa 11 minutos passados cravados deste primeiro tempo. Faltam 34 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, no Estádio do Café em Londrina, no Paraná, na querida Paraná. Londrina, Ponte, Tubarão, Macaca, tudo igual, 0-0. Carlos Costa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. O Frank vai falar já. Vem Ponte, bola com o Fecim. Chega ali o Jefferson, tira, joga a bola para lateral. Fala do jogo aí, Frank. 11:20. Primeiro tempo 0-0. Carlão, 11 minutos de um jogo estudado, né? O Londrina tentou dar uma espetada na Ponte, mas a Ponte já respondeu, causando preocupação também para o Londrina. E como eu tinha previsto, Carlos, o jogo vai ser bastante equilibrado. A Ponte só não pode ficar com essas brincadeiras de passe aqui atrás, Carlos. Isso me irrita muito. O Mauro César tá com a gente aqui. Fala, Mauro. Obrigado pela sua participação, meu querido. Amarelou. Tá mandando parabéns aqui pela ótima transmissão. Tá vendo? Uns gostam, outros não. Faz parte. É a democracia. Fátima Fornazieri. Carlão, bloqueia. Fátima, vamos deixar aqui. Obrigado, viu, querida? Obrigado por estar conosco. O Marcelo Borges também ligado com a gente. E aí, amarelou pra quem? Amarelou pro número 15 da Ponte Preta, Arthur. Ele deu uma entrada ali meia firme no jogador da equipe do Londrina, o Simon. E o árbitro, o senhor Jefferson, não perdoou, não. Já puxou o amarelinho, primeiro amarelo da partida pro número 15, Arthur. Não estava pendurado. Aqui,
Teve uma falta igualzinha no Luca agora, uns minutos atrás. Ele nem falta ele deu, hein? Com o próprio Simon. Ele conversou apenas com o jogador do Londrina e não amarelou. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalha a bola o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque, vem Mandaca pela direita, ele trabalha a bola ali pro Caprini, vem o camisa número 11, passa ali pelo Arthur, traz a bola na perna dele, entre as pernas do Arthur, aí foi o Caprini, fez falta, eu achei que foi falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro time do Londrina, vem Jefferson, vai queimada ali, bateu pro gol, sobrou pro time do Londrina, passa por todo mundo, não passa pelo Matheus, que tira, o Douglas Coutinho é perigoso, tava por lá, bola volta pro time do Londrina, vem Tubarão, bola do João Paulo, pro Jefferson na ponta direita, ele vira o jogo, trabalha a bola para Caprini, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches, sobe, mete a testa na bola, tira Fecim, também de cabeça, Luca também de cabeça, tudo isso de cabeça, vem o Vilar, toca essa bola, perna direita, sobe a zaga da ponte, Matheus Silva tira a bola, volta pro Alisson, tá ali no meio, 1, 2, 3, passou por 3 jogadores, Luca tá ali pedindo bola, são 3 do Londrina contra 1 da ponte, voltou, trabalhou, bola na ponta, bola pra equipe da Macaca na ponta direita, agora não pode cair, né, levanta o Alisson, pelo amor, bola pro Elvis, cruzamento na boca do gol, pro Formiga, toca pro gol, Formiga! Toca pro gol, Formiga! Ele tentou fazer o passe pro Luca e a bola não saiu, a bola voltou pro time da ponte, bola ali pro Fecim, mas ele não tá marcando falta pra ponte não, hein? Achei que foi falta do Jefferson ali em cima do Fecim, ele não deu e agora ele para porque o Alisson tá parado, o Alisson meio campo da Macaca, e por que o Formiga não mandou essa bola pro gol? Por que não mandou pro gol, hein, Francisco? Ah, Carlos, eu tô indignado com a arbitragem, né? Primeiro, sem bola, o Alisson tomou aqui, ele não parou a jogada, deu sequência e na sequência da jogada, você mesmo falou, ele não tá marcando falta pra ponte, falta é só pro Londrina e cartão só pra ponte. Esse tipo de arbitragem que me irrita profundamente no futebol brasileiro. E aqui no ataque do Londrina ali, quase que o Douglas Coutinho fica cara a cara com o Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai, detalhe no ar. O Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro da partida, com essa de hoje, é a 10ª partida que ele está apitando na Série B. Com o cartão que ele deu pro Arthur hoje, ele já distribuiu 43 cartões nesses 10 jogos que ele apitou na Série B. O Marcos Aurélio dos Santos está pedindo para mandar um alô para Belém do Pará. Aliás, né, no domingo, 5 da tarde, estaremos transmitindo o jogo do Paysandu contra o Vitória. Jogo que pode dar o acesso para o time do Vitória, jogo com a Rádio Web legal, Gesiel Lima e toda a equipe por lá, 5 da tarde o jogo, aliás no domingo, 3 da tarde tem o jogo do Botafogo vai jogar contra o Volta Redonda, precisa vencer para subir, né? Só depende dele, e o Vitória vencendo o Paysandu também sobe. Jogos com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, às 3 da tarde, Botafogo e Volta Redonda com o Wilson Rocha, volta pra ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sai, chega a zaga da equipe do Londrina. Chega pra tirar dali, zaga nada, é o Caprini que tá ali, o camisa número 11 pra tirar. Aí a bola volta aqui no campo de ataque, não tinha ninguém do Londrina. Formiga, toca atrás pro Kaique, perna esquerda, ele dá um bico, mas um bico assim meio fraquinho. A bola voltou pro time do Londrina, aqui no meio campo, bola pra João Paulo na ponta esquerda para Alan Ruschel. Vem o Ruschel, toca a bola pro Formiga. E nessa ele marca a falta em cima do Alan Ruschel. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Londrina fazer a cobrança aqui. Bico da grande área, lado direito do campo. Foi falta, tá, gente? Falta, né, Grigor? Ele chegou com uma força desproporcional ali, o Formiga em cima do Alan Ruschel, né? Ele deu o famoso empurrão mesmo ali no jogador meia dúzia do Londrina. Falta anotada. Mais uma bola vai vir alçada na área da equipe da Ponte Preta. Continua 0-0. Foi falta. Ele foi com o ombro nas costas do jogador. Falta perigosa. Vem GG, camisa número 10 para fazer a cobrança. Tá por ali também o camisa número 5, João Paulo, capitão do time. Estamos chegando a 17 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Mais cedo, o Náutico perdeu em casa para o Sampaio Correia pelo placar de 3-1.
O Grêmio venceu o Sport por 3-0. O Cruzeiro Vasco por 3-0. João Paulo pra bola, não tá valendo nada isso daí. Ontem, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, com a Sagres AM 730. Um abraço pro Charlie Pereira, lá da Sagres. Chefão por lá, um abraço pra todo mundo. O Vila Nova venceu por 1-0 o time do CRB. E no final do jogo, o Alan Al foi expulso. Falou cobras e lagartos lá pro árbitro da partida. É falta para a equipe do Londrina. Levantamento do GG na boca do gol. Toque na bola da zaga da Ponte. Linha de fundo, escanteio. É o primeiro no jogo. Anota aí, ô Grigo. 18 minutos do primeiro tempo. Primeiro escanteio pro time do Londrina, lado direito. Primeiro escanteio do jogo, exatamente. Tá lá o Caprini para fazer o levantamento. Escanteio para a equipe do Londrina. É bom, Caprini. Ele vem pra bola, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Muito forte. A bola passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. O Donizete Silvério, parabéns pela toda a equipe, pela transmissão, nota 10. Vendo pela TV e ouvindo a transmissão de vocês. Obrigado, viu, Donizete? Eu também faço isso, rapaz. Eu gosto um pouco do tal do radinho, né? Valeu. Paulo Oliveira, a Ponte é forte, tem tradição. E camisa, vai vencer por 2-0. Trabalha a bola, o time, o Romeu tá aqui, torcedor do Tubarão, tá aqui desfazendo da nossa Macaca, o Romeu. Bola aqui pela direita, bola pro Vilar, Vilar toca a bola aqui no campo de defesa, bola pro Matheus Nogueira, ele volta essa bola, trabalha a bola pra equipe do Londrina lá pelo setor de ponta direita pro Vilar, Vilar trabalha a bola na ponta, bola pro Jefferson, Jefferson faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Caprini, vem na marcação ali pra cima dele o Arthur, último toque do jogador da equipe do Londrina, a bola tá saindo para a lateral, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, lado esquerdo, canto alto da sua tela, canto alto da sua televisão, torcida jovem, torcida Ponte Chopp, tá todo mundo lá em Londrina, hein? Torcedor da Ponte Preta, vai, Macaca jamais estará sozinha. É lateral para a equipe do Londrina fazendo a cobrança. 19h40 passados o primeiro tempo. 0-0 Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Dá um like lá na transmissão do YouTube. Por favor, ajuda a gente aí. Futebol Interior no YouTube. Futebol FI também. Dá aquele like, vai ser legal. No Facebook também. O pessoal tá com a gente aqui no Facebook. Obrigado pela grande audiência. Rapaz, fui mexer aqui no celular e acabei saindo, né? Perdi as mensagens. Bola para o time do Londrina, na ponta direita sai a bola, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. O Marcelo Matoso tá com a gente, valeu, escreveu bola a marcar. O Fernando, vamos Macaquinha. O Osmar Dangar, Formiga quase quebrou a costela do Alan Ruschel. Neuri Menezes, tá de sacanagem o árbitro. Pessoal aqui no Facebook Futebol Interior. Wanderson Pinheiro, a Macaca vai arrebentar, 2-0. É o Wanderson, tá ligado com a gente. Valeu, aquele abraço. Tamo junto, Romeu, junto e misturado. Obrigado, cara. Fica com a gente aqui na live, tá bom? Obrigado pela sua participação. Bola aqui para a equipe da Ponte, pela direita. Bola pro Formiga. Formiga faz o passe, vira o jogo. Rapaz, quantas chuteiras de cores diferentes, né? Vamos lá, Matheus Silva, chuteira vermelha. O Fábio Sanches, aleluia, chuteira preta. Acho que é uma das poucas no campo. Bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola do time da Ponte, bola com o Amaral, chuteira vermelha. Para Matheus Silva, chuteira vermelha. Vem ele na marcação, toca a bola aqui para o Alisson. Chuteiras azuis, na marcação, Alan Ruschel. Chuteiras azuis, trabalha a bola aqui na ponta. Bola para o Leandrinho, chuteira verde, falta. O jogo tá parado. É falta contra a Ponte. E pintou mais um amarelinho no jogo aí, hein, Grigo? Amarelou para o Matheus Silva, número 4 da Ponte Preta. Aceitou ali o jogador do Londrina, ficou caído o jogador do Londrina, mais um cartãozinho, mais um para a Ponte Preta. Dessa vez para o Matheus Silva, número 4. Segundo cartão no jogo. Matheus Silva e Arthur, amarelados aqui no time da Macaca. Agora o árbitro vai lá, o Jefferson Ferreira de Moraes, árbitro goiano, e conversa com o Hélio dos Anjos. Que pelo que eu vejo aqui do torcedor da Ponte, né, que não tá muito contente não com o árbitro da partida. O Gilson José tá dizendo que o Londrina vai ganhar da Ponte 3-0. Ô, Gilson, me ajuda aí, velho. Não, né?
O André Luiz está escrevendo aqui, vamos lá, Tubarão. Neuri Menezes, a Ponte não termina com 11 esse jogo. Ele não deu falta no Alice e deu amarelo pra Ponte. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. É na Profecim, vai chegar o Alan Ruschel. Perna esquerda, trabalha a bola para Matheus Nogueira. Todo de azul, perna direita, ele bate na bola. A bola sobe, ganha altura, ganha distância. Matheus Silva veio ali, pra cima dele. O Douglas Coutinho fazendo falta. Aí ele tá marcando falta pra Ponte ou tá marcando falta pro Londrina? Vamos ver o que ele marcou aqui. Vamos ver o que ele tá marcando. Se ele marcou falta da Ponte, aí ele tá de sacanagem, né? Tá marcando falta pra Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa 23 minutos, 23 passados deste primeiro tempo. O placar do jogo é esse. Faltando 22, mais acréscimos para terminar o jogo. 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol. Londrina, Ponte Londrina no Estádio do Café. Tudo igual, tá 0-0. Carlos Cossa. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. O Jefferson tá caído, tem jogador da Ponte caído também por ali. É o Fecim que tá caído, já informou o reportão. O jogo tá parado. Dá tempo aqui do nosso Frank Francisco comentar. 0 pra Ponte, 0 pro Londrina, Frank. Carlão, o jogo continua pegado, né? Mas eu sou obrigado a concordar com a galera aí na live. O juiz tá fazendo de tudo para estragar o jogo, desestabilizar o time da Ponte. É 2 pesos e 2 medidas, tanto nas faltas como nos cartões, né? Para demais o jogo, amarra o time da Ponte. O Hélio tá irritadíssimo, tá impossível de aguentar. Mas, Carlos, a Ponte precisa manter a concentração, procurar buscar tranquilidade. O jogo é bom, mas continuo confiando na Macaca. Se tivesse caprichado aí na descida do Formiga agora há pouco, já era para estar na frente no placar. Este Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola rolando novamente. 2 jogadores ali sentiram, né? Tanto o Fecim quanto o Jefferson, mas já estão em campo. E a Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Luca toca a bola lá pro Fecim na ponta esquerda. O passe foi muito forte, mas o último toque foi do jogador do Londrina. Tanto que o Fecim deixou essa bola escapulir. A bola saiu pra lateral, mas lateral pra Ponte. Fazer a cobrança 25 passados desse primeiro tempo. 0 Ponte, 0 Londrina, 0 Macaca, 0 Tubarão. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Arthur. Arthur toca a bola ali pro Fecim. Fecim vem, disputa de bola com o Vilar. Vem o Jefferson, ganha essa bola, trabalha na ponta direita, Vilar dá um bico na bola. Aí o árbitro pode marcar a falta em cima do Jefferson ou lateral para a equipe do Curitiba, para a equipe do Londrina. Ele está marcando lateral, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É lateral para o time do Londrina fazer a cobrança no gigante Estádio do Café. Esse estádio é muito bonito. O estádio do Londrina Esporte Clube. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, Arthur. Trabalha a bola aqui no meio, bola para o Alisson. O Alisson pela direita para Matheus Silva. No círculo que divide o gramado, na risca que divide o gramado, toca a bola para Formiga. Voltando ao time da Macaca hoje. Linda a finta do Formiga. O Alan Ruschel virou programa de flashback, hein? Formiga na ponta direita, briga com ele o Douglas Coutinho. Vem Formiga, cruzamento. Pega no Coutinho, sai linha de fundo. Escanteio para a Ponte. O primeiro no jogo para a Macaca aqui pela direita. Escanteio para Macaca, Grigor. Exatamente, o Formiga fez uma ótima jogada ali, deixou o Alan Ruschel na saudade, foi até a linha de fundo, mas o Douglas Coutinho estava bem na marcação. Primeiro escanteio da Ponte, Elvis para a cobrança. Informação para Ovos Satoshi.
Elvis, vem ele para fazer a cobrança. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Bora, Elvis para a bola, levantou, tocou, primeiro pau, sobe. A zaga da equipe do Londrina tira a bola, volta. Arthur vai brigar ali de cabeça. E aí teve um encontrão ali com o jogador da equipe do Curitiba. Encontro, toca de cabeça, né? E tem que parar, não tem jeito. É o Arthur que tá caído ali, o jogo tá parado. Jogo parado e a bola vai ter que ser devolvida ali pro time da Ponte, né? Bração do Alan Ruschel ali. O cotovelo ali do Alan Ruschel que pegou ali no Arthur, viu? Se é no meio do campo, ele dá falta, né? Dá falta. Por que dentro da grande área ele não dá? E aí? Porque aí é boa pênalti. Explicação, né? Que aí é pênalti. Gente, ó, eu não tô pedindo pênalti nessa jogada, tá? Que ali eu acho que ali foi mais acidente de trabalho, entendo eu. Vem Ponte, bola volta a bola. Elvis fez o cruzamento na casquinha. Chegou a zaga da equipe do Londrina, tira a bola, voltou pro time da Ponte. O Alisson vai deixar a bola sair. O Alisson não correu atrás da bola. Aí briga ali com o bandeirinho, auxiliar número 1, o Fabrício Vilarinho da Silva. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Lateral pro time do Londrina fazer a cobrança. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também a Rádio Futebol na Canela. Portal Araraquara News. Portal Notícias do Esporte, CN, Central Interativa News, Web Rádio Pariri, MS, Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, tá todo mundo conosco. O Alisson pra bola, João Paulo, falta. O árbitro tá parando para marcar uma falta ali em cima do Alisson. Falta do João Paulo, falta pra Ponte, fazer a cobrança. Pessoal do Alto Posto Fininho tá pedindo para avisar que amanhã tem festa de aniversário 10 anos do Alto Posto Fininho em Sumaré, hein? Você não pode perder, divisa ali com Paulínia, passeio de trem, pipoca, algum doce e muita diversão para você amanhã a partir das 9 horas da manhã. Vá no Alto Posto Fininho, falta para Ponte, Elvis para bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça do Arthur para fora! E pegou ali no João Paulo. João Paulo e Arthur e João Paulo. A bola saiu, linha de fundo, escanteio pra Ponte, é mais um ali, Grigô. Na cabeçada do Arthur, a bola bateu no costado ali do João Paulo e quase que mata o goleiro Matheus Nogueira. Escanteio pra Ponte, o segundo da Ponte, o terceiro do jogo. Vai Elvis para fazer a cobrança. Continua 0-0. Tá amadurecendo, Carlão. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. É o terceiro escanteio no jogo com 29 minutos passados do primeiro tempo. Tá 0-0. Elvis para a bola. Lado esquerdo. Levantou, fechado na boca do gol. O Matheus Nogueira foi para a bola. Ele toca na bola, o goleiro do Londrina, hein? Mas assim, né? Meio que de raspão. Esse goleiro, ele costuma entregar, hein? É escanteio de novo, porque pegou nele, né, Grigor? Quase um gol olímpico do Elvis. Cobrou de maneira bem fechada, o Matheus Nogueira foi daquele jeito, meio parece que não querendo ir, né, como você disse, mas ele pegou na bola, mais um escanteio para Ponte Preta. Elvis, agora aqui do lado direito, vai fazer o levantamento. É escanteio pra Ponte, é o quarto no jogo, o terceiro pra Macaca. E o Luca não esperava, né, a falha do goleiro, tanto que a bola passa próximo dele. Elvis pra bola, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca, 30 minutos passados, primeiro tempo 0-0. Elvis levantou primeiro pau. Na direita, o Elvis tá sempre batendo no primeiro pau, que é pra alguém dar aquela casquinha ali, né? A Ponte até fez gols assim. Lá na esquerda, o Elvis tá buscando o segundo pau. Aí a bola saiu para a lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança. O Adilson Batista entrega a bola para o Formiga. Aí o Formiga bate, toca a bola no meio para o Elvis. Elvis, Douglas Coutinho. Vem ali o Formiga, ganha a bola para a Ponte. Toca a bola para o Alisson. O Alisson, Alan Ruschel. O Alisson. Aí o árbitro está parando para marcar a falta. Falta do Formiga em cima do Alan Ruschel. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Essa 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve Grêmio 3, Sport 0, Guarani 2, Novo Horizontino 0, Cruzeiro 3, Vasco da Gama 0, Vila Nova 1, CRB 0, Náutico 1, Sampaio Correia 3. Tô vendo tudo isso aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior, que você pode baixar em qualquer loja aí virtual, na Google Play, na Play Store, e não vai pagar nada, tá? Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Vem o time do Londrina com o GG.
mas o árbitro tá parando para marcar uma falta do Coutinho em cima do Amaral. O jogo tá parado, é falta para Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Wanderson Pinheiro, a Ponte é forte, vai ganhar esse jogo e ajudar o Vasco. Tem torcedor do Vasco torcendo pra gente. Kátia, Rio de Janeiro, valeu. Um abraço pra Kátia, um abraço pro Wanderson, deve ser canal aí de YouTube compartilhado, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Arthur e perdeu, recupera, vem Caprini, perna esquerda, uma bomba pra fora, linha de fundo. Sem perigo, tiro de volta para Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 33 minutos passados do primeiro tempo, 12 para terminar, mais acréscimos. Te contei não, 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Estádio do Café em Londrina, na Bela, Paraná. 0 para Ponte, 0 para Londrina. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, tenha certeza, não foi eu que fiz. Ô Frank, não fui eu. 33,5, primeiro tempo, fala do jogo, 0-0 Ponte Londrina. Carlão, jogo gostoso de assistir, a Ponte parece estar se acalmando e começa a incomodar bastante o Londrina, né? Agora, o time do Londrina bate, hein, Carlão? O Coutinho aqui, o que ele tá batendo parece zagueiro, moço. Que é isso? Eu até entendo, Frank, que é jogo de Série B, né? Jogo pegado, né? A Ponte também gosta de descer a marreta. Bola aqui pra direita, vem Formiga, fez a finta, trabalhou na ponta muito forte. Jogador do Londrina acho que não entendeu, né? Porque me parece que a bola era do time do Londrina. E aí o último toque do Formiga, a bola passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe do Londrina. Ó, eu posso garantir que os caras, os jogadores da Ponte não estão contentes com o árbitro, não estão contentes com bandeirinha. Estão contentes com nada, viu? Marcelo Borges está dizendo que já a Macaca marca. Valeu, o Romeu, desculpe pelas ofensas. Pessoal, que isso, o Romeu, tamo junto aqui, velho. Obrigado, viu? Fica com a gente aí, tá bom? O Wanderson Pinheiro, já falei dele. Fátima Fornazieri também. Pessoal que tá com a gente aqui no canal do YouTube. Tá bombando o nosso canal do YouTube, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Osmar Dangar, jogador da Ponte, não pode usar chuteira verde. Desnecessário, né? Fernando, brincadeira, mais um cartão desnecessário. A Renata Dalgalo tá ligada com a gente. O Gilson José de Oliveira tá torcendo aqui pro Tubarão. O Marcelo Matoso também tá ligado com a gente. Pessoal aqui no Facebook, Futebol Interior. Você tá com a gente? Tá gostando da nossa transmissão? Se tiver gostando lá no YouTube, dá um like pro YouTube passar a nossa transmissão para mais pessoas. Obrigado pela audiência. Aqui a gente torce pra Macaca, mas não diz respeito ao adversário não. Bola pra Macaca, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Vilar, a bola volta pelo meio, Fecim tenta, mas não consegue tirar, a bola volta pro time da Ponte, vem Matheus Silva, emprestado pelo Cruzeiro que já subiu, hein, pra Série A no ano que vem, volta a bola aqui pela ponta esquerda pro time da Macaca, a bola com o Leonaldi pra Arthur pra Naldi, tá ali no canto esquerdo, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, toca a bola pra Arthur pra Fecim, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Vilar toca de cabeça, a bola volta pro Formiga, tá sempre na frente, lindo passe pro Elvis, pro Formiga, o toque pra trás, pro Alisson, bateu pro gol, pegou Matheus Nogueira. Pega Matheus Nogueira. E que jogada da Ponte, hein, velho? Jogada de videogame. O Alisson bateu pro gol. Matheus Nogueira agora foi bem. Pegou o goleiro do Londrina, hein, Grigor? Que bela jogada do Elvis e do Formiga, né? Uma triangulação boa. O Formiga tocou a bola dentro ali, praticamente na linha, na marca do pênalti, pro Alisson, que fez o giro. Porém, pegou
não muito forte na bola e na direção do Matheus Nogueira, que estava bem posicionado, fez a defesa. Continua 0-0, informação para Prônia Alimentos. O Neuri Menezes coloca alguém em cima do Jefferson, que ele entrega. Silvana Sandoval, boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite, Silvana Sandoval. Claudinei Corsi tá te mandando um grande abraço onde ele está nesta sexta-feira. O Wagner Santos, WD, tá dizendo assim: narrador, narra o jogo. Então ele não quer que eu leia a mensagem, então eu não vou ler, vou começar não lendo a sua, tá bom, Vagnão? Está na hora do zagueiro Matheus fazer um gol, estreou e logo fez 2 em 2 jogos. Tá dizendo o Osmar Dangar. Obrigado pela audiência. O Matheus Formiga tá no chão. Lateral para a Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Ponte vem, bola aqui pela direita, Elvis vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega nas costas do jogador do Londrina e sai. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, o 5º no jogo, 4 pra Macaca. Grigou. Mais um escanteio, dessa vez a bola explodiu ali no Alan Ruschel, saiu pra fora. Escanteio que Elvis, mais uma vez, vai fazer o levantamento aqui do lado direito. Continua 0-0. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca, 38 passados, primeiro tempo, Elvis para a bola, sempre no primeiro pau, a zaga da equipe do Londrina tira, a bola volta, Leandrinho, mete o pé na bola, tira a bola, voltou pro time da Ponte, bola para Formiga, Formiga com a perna direita, vai colocar a bola na frente de novo, é o Matheus Silva que tá lá, não, é o Luca, Luca vem, briga com Jefferson, Luca, Jefferson, jogaram juntos no time da Ponte, o Luca fez falta, a bola acabou saindo, o árbitro pode marcar lateral ou falta pro time do Londrina, o jogo tá parado. O Marcos Tavares está dizendo que hoje tem gol do Ribamar. Igor Jorge Bonfim tá dizendo que tamo junto, Sumaré Ponte. Posso garantir para você, viu, Igor, porque também sou aí da grande Sumacity. Um abraço. O Igor tá pedindo para mandar um alô pro pessoal de Sumaré. Obrigado pela audiência. 39 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0, lateral pra Ponte. Arthur bateu, tocou a bola pro Luca, capitão da Ponte, bota a bola pra Arthur. Arthur briga com Jefferson com Arthur. Ele trabalha a bola no meio, bola pro Luca. Chega a zaga da equipe do Londrina, tira. A bola volta pra Ponte. Fábio Sanches dá um toque de cabeça, tira. Ganha pra Macaca, toca a bola pra Luca. Luca ganhou de 2 jogadores, do Vilar e do Jefferson. Trabalhou, bola pro Fecim. O passe no meio pro Alisson, foi pro chão. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A zaga do Londrina tirou. A bola voltou com o Matheus Silva, círculo que divide o gramado, quase 40 passados, primeiro tempo 0-0, Ponte Londrina, conosco Futebol na Canela, MS Web Rádio Bariri, notícias do esporte e também o portal Araraquara News, trabalha a bola o time da Ponte, campo de defesa, bola do Amaral toca a bola ali para Fábio Sanches toca a bola para Matheus Silva, o camisa número 4 da Ponte, é cercado ali pelo camisa número 11, o Caprino do time do Londrina, Caprino trocou de posição, saiu lá da direita, veio para a esquerda, o passe no meio, era para o Amaral, dava ali também o Fecim, não pegou porque a zaga da equipe do Londrina chegou para tirar com o Simon, camisa número 4, ele volta, será que é homenagem para da dupla Simon e Garfunkel? Quem sabe, né? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, time da Ponte, falta. O árbitro tá pegando uma falta em cima do Leonaldi, o jogo tá parado, falta pra Ponte, hein, Grigor? Amarelou pro Douglas Coutinho, ele que fez a falta ali no lado esquerdo de ataque da Ponte Preta, ele fez a falta em cima do Leonaldi, amarelou pro Douglas Coutinho, não enfrenta a equipe do Vasco na próxima partida. E desfalque sério aí pro time do Londrina, porque ele é jogador titular aí do time do Londrina. O Rafoles Maiara tá pedindo para mandar um forte abraço pro pessoal de Itaquera, Zona Leste, tá torcendo pro Londrina, falta pra Ponte, o Alisson tocou na boca do gol, o Matheus Silva vai fazer, bateu pra fora, passe, vai embora, não sei se tava impedido o Matheus Silva, não tava não, velho, rapaz, ele apareceu na cara do gol e tocou todo torto, ela saiu linha de fundo. A Ponte perde uma chance de ouro agora, hein, Grigor? E que chance perdeu o Matheus Silva agora. Na cobrança de falta do Elvis, ele cobrou, o Alisson deu um toquinho para trás, o Matheus Silva ficou livre, ele e o Matheus Nogueira. Pegou muito mal na bola o zagueiro da Ponte Preta, perde uma grande chance de abrir o placar. Continua 0-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando.
Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 41:40, 3:20 para terminar o primeiro tempo. Te contei não, Estádio do Café em Londrina, no Paraná. 31ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Londrina, Ponte, Ponte, Londrina, tudo igual, 0-0. Tudo dá certo na hora certa, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Anderson Grigoleto e ao seu lado, torcedor, no canal do YouTube Futebol Interior. São 2 canais, hein? Futebol Interior e Futebol FI. Inscreva-se em nosso canal. Se não quiser se inscrever nos 2, pelo menos em um, dá aquela moral pra gente aí no Facebook, Futebol Interior. Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, Alan Ruschel, mete a cabeça na bola, zaga da Ponte, chega pra tirar com o Formiga, bola voltou, nossa senhora. Agora o Alan Ruschel, ele deixou o braço, hein? Ele deixou o braço ali na cara do jogador da Ponte, o Alan Ruschel. E foi em cima do Hélio dos Anjos, quase que ele pega o Hélio dos Anjos também, hein? Ah, ele, né? Desnecessário aquilo, né, Grigor? Eu também achei. Ele deixou a mão ali no rosto do Alisson, tá caído, tá sentindo fora ali na área técnica do Hélio dos Anjos ali, da comissão técnica da Ponte, sentindo bastante o jogador ponte pretano, o Alisson. Foi a nocaute, hein? Foi a nocaute. Quase que o árbitro tem que, né, no tatame lá e bater a contagem. Bater a contagem. Ó, rapaz, hein? Isso é um safanão na orelha, velho. Isso é agressão, Carlos. O VAR não tá funcionando hoje? O Joel da Silva tá mandando um joinha aqui, o Osmar Dangá tá ligado com a gente também, o Aloísio do Rio de Janeiro, escreveu estamos juntos, mandou um monte de coraçãozinho aqui, obrigado, viu, Aloísio? Obrigado por estar conosco. O Ronald JD Santos escreveu hoje eu sou Ponte, obrigado, Ronald. Ronaldo JD Santos. Obrigado, viu, Ronaldo, por estar com a gente. Eu sou Ponte sempre, mas obrigado pela parte que nos toca. Pela direita, trabalha a bola Simon, vira o jogo, toca a bola para Jefferson, o ex-Ponte, virou, trabalhou no meio pro Caprini pro Jefferson, a zaga da Ponte chega para tirar ali, para acabar com a festa o Arthur. Quase 44 passados deste primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Londrina. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Neuri Menezes tá dando uma moral pra gente aqui, tá dizendo que na central da apito o pessoal disse que é lance de falta e amarelo pro Ruschel. Ó, tanto que o Alisson tá voltando e com um acessório diferente, né, o Grigol? O Alisson voltou com aquela touca, né? Aquela touca de natação que o pessoal usa aí pra estancar o sangramento. Abriu ali o supercílio do jogador, o Alisson da Ponte Preta. Tanto que aí prova que a pancada foi forte mesmo. Pois é. Falta ali a falta seria pra Ponte Preta, né? Bola aqui pra Macaca, vem bola pro Luca. Levantou bandeira aqui o Fabrício Vilarinho da Silva. Levantou um instrumento, impedimento do ataque da Ponte. Tá marcando o impedimento do Luca. E pelo jeitão tava, né? Estava impedido sim o atacante da Macaca. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco tem um intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que no domingo tem bola rolando, 3 da tarde, Botafogo, Volta Redonda, Botafogo com a WB Esportes, o Wilson Rocha no comando. Às 5 da tarde tem Paysandu e Vitória. Vamos saber no domingo quem sobe para a Série B em 2023. Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque, Arthur. Toca a bola para o Elvis. O Elvis fez a proteção, João Paulo. Mais 3. Melhor que ele, foi para a bola, ganhou. E aí já informou o Grigo. Vamos até 48, 45 e 40. Bola para a equipe da Macaca, para a equipe do Londrina com o GG. Tá na ponta esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio. Voltou para João Paulo. João Paulo para Alan Ruschel, vem o Alisson. Devolveu, né? O Alisson devolveu. Não vai terminar bem isso, tá? O Alisson foi lá e devolveu a falta em cima do Alan Ruschel. O jogo tá parado. Então, confirmando, em domingo, 2 jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro. 3 da tarde, Botafogo e Volta Redonda. Se o Botafogo vencer, sobe para a Série B em 2023. E Vitória e Paysandu. Vitória só depende dele para subir. O Paysandu já está eliminado, não tem chance de acesso. O Papão da Curuzu. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança pelo setor de ponta esquerda. GG para bater com a esquerda, João Paulo com a direita. É o GG que vai para a bola, levantou, fechado na boca do gol, toque para trás. Meu Deus! Arthur meteu a cabeça para trás,
Quase ele faz um alto gol, hein, Grigo? Escanteio. Cabeceou meio estranho ali o Arthur. Como você disse, quase que ele coloca a bola pra dentro do gol do Kaique França. Mais um escanteio pro Londrina. Lá vem bola na área da Ponte. Escanteio pra equipe do Londrina. João Paulo bateu, trabalhou. Bola na ponta pro Leandrinho. Perna direita pro gol. Ela sai, vai embora. Vai embora, passa, vai embora. Liga de fundo. Tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Deixa eu mandar um abraço aqui pra essa figura impoluta, né, do nosso cotidiano. Meu Deus, o Arthur, hein? Gosta de uma fadiga. O Oineg Rutra escreveu Dali Tubarão. Eu conheço. Vocês conhecem o Oineg Rutra? Você conhece? Você conhece? Já deu pra perceber quem é. Você conhece, né? Mas é lógico, né? Lógico, né? É mais um que tá hoje, lógico, né? Hoje ele é tubarão, né? Hoje ele é tubarão. Mas que a camisa dele é verde, eu não tenho dúvidas. Obrigado, viu? Tão bombando, hein, Oineg Rutra? Tão bombando aqui no nosso YouTube, né? Obrigado pela sua participação. Rapaz, o que fizeram com o Matheus Silva ali agora, hein? Uma entrada do Leandrinho ali, muito forte no Matheus Silva, e tá sentindo muita dor ali. Levou amarelo o número 9 da equipe do Londrina, porém, eu vou dizer, hein? Pegou no joelho ali, muito forte do Matheus Silva, tá sentindo muita dor ali, o zagueiro Ponte Pretano. Desnecessário, né? É aquilo, né? Pra que o cara vai fazer isso, né? Vai olhar o VAR, hein? Pra que o cara vai fazer isso, né? Tal do Leandrinho também, você tá de sacanagem, hein? Tá certo que é contra o time dele, né? É a favor da Ponte. Mas, ô Leandrinho, menos, né, cara? Dá uma segurada, né? Olha que coisa ridícula. E a bola já tinha passado há uma eternidade, hein? Já tinha passado. Entrou, acertou muito forte ali o joelho do Matheus Silva. Uma contusão que pode custar ali uma lesão grave pro Matheus, pro zagueiro Ponte Pretano. O árbitro tá checando o VAR agora. Ele vai ser expulso. Vai ser expulso, Vai né? ser expulso. Quando o VAR chama assim, vai ser expulso. Mas eu cantei a bola, né, gente? Na jogada já cantei que era pra vermelho. Que ridículo, cara. Que ridículo. Isso sem contar, né? Que isso aí é uma agressão, né? Pô, eu fico pensando o que um cara desse tem na cabeça, né? E um companheiro de profissão, Carlos. Isso é um absurdo. É um absurdo, total. O VAR chamou, vai ser expulso. Cartão vermelho pro Leandrinho, vai ser expulso. Vamos ver aqui o árbitro da partida, o Jefferson Ferreira de Moraes. Tá tirando o cartão amarelo, tirou o cartão amarelo, vai pegar o vermelho direto. Tá expulso o jogador da equipe do Londrina. Ex-Ponte Preta, né? Saiu aqui, foi embora, largou a gente aqui quando tava começando na carreira. E aí quando joga com a Ponte faz isso aí, ó. E detalhe, Carlos, o juiz tinha dado 3 de acréscimo, já estava nos 48 já, então um lance totalmente desnecessário, uma imprudência e irresponsabilidade, prejudicou a equipe do Londrina, o Leandrinho que está saindo do gramado agora, expulso, vermelhou direto, como você disse. Informação para brumascamisetas.com.br. E o jogador da Ponte continua caído, hein? Continua caído ali o jogador da Ponte, o Matheus Silva e o Leandrinho. Aí fica mais difícil, né, Leandrinho? Fica difícil, né, rapaz? O Neuri Menezes está dizendo aqui, ó, para isso que serve o VAR. Então, Neuri, você falou que o VAR não pode entrar, né? Há pouco você falou que o VAR não poderia entrar naquele lance do Alisson. Se quisesse, poderia também. É que o VAR não achou interessante, não achou que era para intervenção. Mas poderia, porque foi agredido o jogador da Ponte, tanto que ele colocou uma touca, né? Aquela touca lá, ou aquela touca é fictícia, né? Não, o cara colocou a touca só para fazer um charme, né? O VAR, quando quer, ele pode ajudar a arbitragem, sim. E o zagueiro da Ponte, não sei se volta não, viu? Não sei se volta não. A Vivi Vicente está com a gente, Renata Dalgalo, Osmar Dangá, Neuri Menezes. Isso é para vermelho, tá dizendo aqui o Neuri. Aí sim é lance para VAR. Rodrigo Gabriel, Fernandinho Franco, bora Ponte, fazer 3 gols. Sérgio Soares também tá ligado com a gente. Aí o Neuri fala que aquele lance não era lance para vermelho. É para interpretação também, né, Neuri? Se sou eu lá o árbitro do VAR, chamo para dar o vermelho já naquele. Não tem Foi agressão. dúvida. Foi agressão. Ele não precisava ter deixado o braço. Mas é interpretação, eu entendo. Mas nesse caso, parabéns. O VAR entrou e entrou para fazer aí o serviço. E não há tempo para mais nada. Só foi tocar na bola, viu? Aponta o centro do gramado. Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro goiano.
Termina o primeiro tempo, fim de jogo do primeiro tempo no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Londrina com um jogador a menos, foi expulso. A 49 minutos, o Leandrinho. Agressão pra cima ali do jogador da Ponte, o Matheus Silva. Fim de jogo no primeiro tempo. 0 pro Londrina, 0 pra Ponte. Começa agora o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Intervalo de jogo para Ponte Preta e Londrina, 0-0, Londrina e Ponte para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozão no Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Prumas, uniformes e camisetas personalizadas e Pizza do Dadá. O destaque é do repórter Anderson Grigoleto. O que nós temos aí de opções no banco de reservas depois do seu destaque também, viu, Grigo? Emenda aí. Bom, no banco de reservas a gente tem como opção, né? A gente é o técnico Hélio dos Anjos, Igor Vinhas, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Léo Santos, Echaporã, Guilherme Souza e Bruno Alves. O destaque vai para realmente a contusão aí do Matheus Silva, que saiu de maca. Com certeza vai ser avaliado agora no intervalo do jogo, né? Para ver se tem condições de voltar ou não. Léo Santos é a opção de zagueiro aí que o Hélio dos Anjos tem no banco de reservas. Tem o Guilherme também, né? Tem o Guilherme Souza, exato. O Guilherme Souza também. Eu acho que até nesse caso, eu acho que se precisar trocar, ele já vai colocar o Guilherme. Com certeza, também penso assim, porque o Léo Carlos. Santos está voltando, né? Tá certíssimo. Talvez ele tente, né, colocar o Guilherme. Mas é aquilo, como a gente não tem informação a respeito dos jogadores no departamento médico da Ponte Preta, é uma falha, inclusive, de comunicação da Ponte. Não sei se falha ou se é, né, uma regra que a Ponte Preta toma, né, mas a gente não tem essas informações. Então a gente não sabe como é que tá o Léo Santos fisicamente, mas eu entendo que o Guilherme é o cara mais preparado aí caso o Matheus não volte, né? Ô Frank, o que você achou do jogo no primeiro tempo? 0 pro Londrina, 0 pra Ponte Preta. Londrina com o jogador expulso, o Leandrinho foi expulso a 49 do primeiro tempo. Carlão e amigo torcedor da Macaca, a Ponte teve uma superioridade nessa partida, Carlos, principalmente depois dos 27 minutos. A Ponte toma conta do jogo. Falta caprichar um pouquinho, gente. Um pouquinho mais de calma. O juiz também está atrapalhando bastante o jogo. O Londrina está batendo muito. Muito. E o juiz está sendo muito conivente. É 2 pesos e 2 medidas na arbitragem. Mas a Ponte, se der uma caprichadinha aí, o gol mais do que amadureceu. Perdemos um gol aí com o Matheus Silva naquela conclusão, que podia já... Tanto ele como o Igor Formiga naquela chegada. Ô Carlos, mas eu queria salientar uma coisa. Revendo o lance do Leandrinho, a gente começa a entender por que a carreira de determinado jogador ela não vai alavancar. Né? Começou muito bem aqui, a gente conhece toda a história. Já passou pelo Red Bull Bragantino, não ficou. Agora está no Londrina e me faz uma jogada dessa. O Matheus Silva já tinha tocado a bola, descendo a perna, que era a perna que ia se tornar o apoio do corpo, e ele atinge o joelho. Vamos torcer para que não seja nada que leve muito tempo para a recuperação, Carlão. Mas eu fiquei muito preocupado com essa entrada aí. Não sei não se não vamos ter problema de cirurgia na Ponte, hein? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, intervalo de jogo em Londrina, no Paraná, 0 para Ponte, 0 para o Londrina. Lembrando que teve hoje amistoso da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira venceu por 3-0. A Seleção Brasileira venceu por 3-0 e com passes, né, com assistência do Neymar. 3 para o Brasil, 0 para Gana, né? Contra a Gana, contra a isso. Gana, né? Próximo Brasil... amistoso agora contra a Tunísia. E Brasil venceu Gana por 3-0. Aliás, 2 seleções que estão na Copa, hein? O pessoal falando, o Brasil jogando... As seleções que vão disputar a Copa do Mundo. 3-0 pro Brasil, com o Richarlison fez 2 gols. Eu tô animado com a seleção brasileira. Acho que esse time é melhor do que o time da seleção passada. Tô animado. Carlão, eu não posso fugir à regra. Eu não acredito na seleção brasileira. Eu acredito. Não acredito. E vou cravar, vocês vão brigar comigo, eu não gosto do Tite. Eu acredito na seleção brasileira e vamos trazer o caneco, com certeza. Apostei com meu filho, só que é duro apostar porque o cara aposta. Eu apostei que nós vamos ser campeão. Aí eu falo pra ele, quem vai ser campeão? Não, Brasil não vai ser campeão. Pô, o Brasil não vai ser campeão, mas pra apostar você tem que apostar quem vai ser campeão então, né?
Porque então é eu contra a Rapa, pô. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil ganhar meu dinheiro, né? É isso. 10h27 agora. Vamos pro intervalo. A gente volta daqui a pouco com os comentários do Frank Francisco pra Ponte Londrina. 0-0 Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alceu Grigoleto Júnior. Grande! Esse Alceu. É meu mano. Grande. Um abração, legal demais, hein? Homenagem pro seu Alceu, né? Isso, aliás, foi o seu Alceu que fez a homenagem pra ele, né? Sim, exato. É, esperto, grande Exato, Alceu. lá em casa é assim, eu só falando rapidinho. Era Alceu, meu pai, nasceu meu irmão, ele é o mais velho, Alceu também. Aí eu acho que queria uma menininha, veio eu, Anderson. Aí veio uma menina, minha mãe chama Ana, aí é Ana também. Ana também, é, tá vendo? Nossa. Essa aí não dá pra dizer que... Quanta bobagem. O Alceu agora fica, né? Porque tem gente que gosta, né? Mas aí essa é a nossa vantagem, né? A gente, como pai, pode, né, fazer a própria homenagem. Eu, por exemplo, tive esse prazer. O meu filhão tem esse nome. Inclusive, eu, além do primeiro nome Carlos, ainda coloquei o André, porque a Ponte Preta teve um lateral na década de 80 que veio do Fluminense. Carlos André. E eu adorava esse nome, cara. Adorava. Aí coloquei Carlos André no menino, lógico, né? Pra homenagear. E aí na minha filha, né, homenageei o meu irmão. Aí você pergunta,
Marcela. Ok, Marcela. Aí você pergunta, e o seu irmão homenageou você em quê? Em nada. Nada. Tá tudo certo. Mas eu amo ele Esse é mesmo o nosso assim. Marcelo. A nossa live tá tão boa aqui no YouTube que os caras já começaram a falar de política. Tá muito próximo agora, né, Carlão? Começaram a falar de política aqui. Gente, fiquem à vontade aí. Mas o nosso negócio, vamos falar de futebol, que é muito mais gostoso, né? Eu acho que compensa mais, viu? Eu acho que compensa mais, mas tudo bem. Fiquem à vontade aí, a sala é de vocês. Só se comportem, por favor. Ô Frank, rapidinho aí, o que você achou do jogo? Ponte Londrina, 0-0 no primeiro tempo. Carlão, gostei. Esse um homem a mais que vai vir agora para a segunda etapa, a Ponte vai estar com um a mais. Ele pode ser uma faca de dois gumes, nós temos que tomar muito cuidado. Eu não estou gostando da arbitragem desde o começo do jogo. É bom o time da Ponte ficar atento, que se puder ele vai compensar por um jogador nosso para fora. Então é bom tomar muito cuidado. Mas a Ponte, se fizer, Carlos, um jogo mais tranquilo, procurar ter um pouco mais de tranquilidade na conclusão da jogada, nós vamos fazer o gol e sair com a vitória. A Ponte já teve várias oportunidades de gol. Carlão, continuo com o mesmo pensamento. Vai dar macaquinha hoje, galera! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo aqui, mais um. Daqui a pouco a gente volta pro segundo tempo de Ponte Londrina, Londrina e Ponte 0-0 por enquanto no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Sempre pra sempre aqui de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 10 da noite, 36 minutos, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior conosco hoje, a MS Web Rádio. Um abraço lá pro Roberto Xavier. Deixa eu ver se o Roberto mandou aqui, pedi pro Roberto mandar uma mensagem pra gente aqui, falando um jogo importante dele. Vamos lá aqui, deixa eu ver se o Roberto mandou. Mandou. Roberto é sensacional. Roberto é sensacional. Mandou aqui, sábado, 14 horas, Corinthians Internacional, hein? Brasileirão Feminino. Final do Brasileirão Feminino, com o Xavier, o Vinícius Sacramento, na MS Web Rádio, hein? Horário local, né? 14 horas. Às 15h45, República Tcheca e Portugal. Liga das Nações, com o Cadu Mendes e a equipe Frequência Esportiva. Valeu, então.
Roberto, obrigado, viu? Por estar conosco, o Roberto, lá da MS Web Rádio. Se pintar alguém da Ponte, você chama, Grigô. Obrigado, Roberto Xavier, tá conosco. Conosco também a Rádio Futebol, na canela do grande Tiago Lopes de Farias. Ligado com a gente. Também conosco, Web Rádio Bariri. Edson Carlos, grande Edson. Um abraço para você, pro Guerreiro. CIN Central, Interativa News, Notícias do Esporte e também o portal Araraquara News. Vamos ver se vai ter alguém da Ponte. O Grigo tá esperto lá. Elvis. Vai. É uma equipe muito boa, tanto é que tá brigando pelo acesso. Tiveram um jogador expulso agora, mas eu sei que eles vão se defender muito bem. Então a gente tem que ver o que o professor tem para falar, voltar a trabalhar bem a bola, explorar os espaços que vão ser deixados e, se Deus quiser, fazer o gol e sair daqui com a vitória. Elvis, falando aí. Ô, Frank, rapidinho. Melhor da Ponte no primeiro tempo. Carlos, a Ponte foi um conjunto na partida, né? Mas assim, eu gostei muito da luta do Fecim. O Fecim brigou muito, apanhou bastante e ajudou na marcação. Para mim, hoje, o Fecim. E depois, eu vou pedir para você no final do jogo, até pro nosso patrocinador, para ficar feliz, a Store Colchões, eu quero um dormioco, tá? Quero um dormioco para Store Colchões, tá bom? Show de bola. Mas aí não precisa ser da Ponte, necessariamente. Eu já acho que a gente já tem o dormioco, mas vamos deixar pro final do jogo. Mudou, viu? Vamos lá, Grigor. Não deu mesmo pro zagueiro Matheus Silva da Ponte. Saiu o número 4, Matheus Silva. Entrou o número 39, Guilherme Souza. A primeira substituição da equipe da Ponte. Infelizmente não deu pra ele, né? Que coisa, rapaz. O que o Leandrinho fez? Vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro. Toca na bola, Londrina tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções do futebol. Vem comigo, torcedor de futebol. Bom futebol para você. 0 para Ponte, 0 para Londrina. Londrina com 10 em campo. O Leandrinho foi expulso. Entrada criminosa para cima do Matheus Silva, que não conseguiu voltar, saiu. Entrou o Guilherme Souza no time da Ponte. Muda alguma coisa na Macaca com a entrada do Guilherme Souza, ou Frank? Eu creio que não, né, Carlos? Aí é só reposição de peça, não é pra mudar nada. Vamos torcer pro Guilherme também entrar e fazer uma boa partida. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também a MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, CIN Central Interativa News, Web Rádio Bariri, Portal Notícias do Esporte e Portal Araraquara News. Ponte trabalha a bola no canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Bola para Macaca, bola ali pro Elvis. Elvis trabalha a bola pro Leonardo. Leonardo voltou pro Elvis. Elvis, Fábio Sanches. O passe do Elvis pro Formiga, profundidade. Sai do gol, Matheus Nogueira. Sai do gol, Matheus Nogueira, pra ficar com ela. O Idalício, torcedor do Vasco da Gama. Tô falando, ó. Vasco. Sou torcedor do Vasco, mas hoje estou com a Ponte. E a Ponte está jogando com um uniforme muito parecido com o do seu Vasco, né, Idalício? Aliás, eu tenho um gosto também pelo Vasco da Gama, muito pelo uniforme. Né, muito parecido com o uniforme da Ponte Preta. Valeu, Idalício. Obrigado aí pela participação. O José Oliveira tá com a gente. Valeu. Esse aqui eu não vou tentar falar o nick dele não, porque o meu inglês hoje ficou em casa. Valeu, muito obrigado. Fátima Fornazieri tá com a gente também. Pessoal aqui no YouTube, no canal do YouTube do Futebol Interior. Rapaz, você sabe que eu não sei que canal que eu tô aqui, né? Tô mais doidão do que o Batman. Se der a capa, eu pulo do 5º andar de um prédio. Obrigado pela audiência, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, quase 3 minutos passados desse segundo tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Londrina. Ponte Preta tá indo a 41 pontos nesse momento, o time da Macaca. 41 pontos no campeonato, o time da Ponte Preta. Ponte vai para 41 pontos, Londrina fica com 46 nesse momento. Com esse ponto, a Ponte Preta vai ficando na 9ª colocação.
com 41 pontos ganhos. E por que a Ponte está na 9ª colocação? Porque o Sampaio Corrêa venceu hoje, mais cedo o Náutico por 3-1 e passou a Ponte. Está com 42. Para a Ponte subir na tabela de classificação, ela precisa vencer o jogo. Aí ela vai a 43 pontos e vai chegar ali na pontuação do Sport, podendo chegar na 6ª posição. Ela passa o Sampaio Corrêa e chega ali no Sport, chega na 6ª colocação. Só preciso olhar aqui. Saldo de gols. Saldo de gols, a Ponte Preta vai passar o Sport. Então, se a Ponte vencer, a Ponte passa o Sport, a Ponte vai para a 6ª posição, vencendo o time do Londrina. E aí, só espera o jogo do Ituano, né? O Ituano que joga contra o Brusque. Se o Ituano não vencer o Brusque, a Ponte fica na 6ª colocação. Se o Ituano vencer o Brusque, aí a Ponte vai para a 7ª posição. Subiria, em caso de vitória, uma posição nesta rodada, porque ela começa a rodada na 8ª colocação. Vem Ponte, bola pro Elvis, que passe do Elvis pro Formiga, lá na ponta direita, GG na marcação, ele voltou, trabalhou, bola pro Alisson, jogando com uma touca, não vai fazer, vai queimar dali, passou pelo primeiro, pelo segundo, bateu pro gol, foi travado na hora do agora, chega ali, Simon, tira, joga a bola pra fora, o Alisson limpou todo mundo na grande área, a sorte é que o zagueirão do Londrina tava esperto ali, travou ele na hora do agora. Hein, Grigor? Que jogadaça do Alisson, hein? Fez a finta ali em 3 jogadores, invadiu a grande área e chutou. Tava ali exatamente o Simon. Aliás, uma bola que quase que rela ali, que toca no braço do jogador da equipe do Londrina. Acho que é até isso que o árbitro tá verificando nesse momento, mas não foi nada, não. Mas uma jogadaça, viu? Quase que a Ponte Preta abre o placar. Continua 0-0. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sena acumulada, hein? Você pode apostar até amanhã às 7 horas da noite. 1 hora antes do sorteio, que será realizado no espaço Loterias Caixa, na capital paulista. 170 milhões a Mega Sena. Procure uma das lojas da Shimozono Mega Sortes Loterias. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Guilherme Souza. Primeira participação dele no jogo, ele que entrou na vaga do Matheus Silva, que saiu contundido. Foi agredido pelo Leandrinho, que foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Bola pra Ponte, bola pro Formiga, é pro Alisson na marcação. Vai chegar ali o camisa número 3, o Vilar. Briga com o Alisson, Vilar tá perto ali da grande área, vai queimar dali, bateu pra fora, não, a bola voltou pro time do Londrina, a Ponte faz marcação sob pressão, chega a zaga da equipe do Londrina, tira, joga a bola para a lateral pra Ponte fazer a cobrança, campo de ataque lado direito, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte vem, bola ali pela ponta direita, bola pro Formiga, trabalhou, bola pro Alisson, vai pra linha de fundo, fez o toque pra trás, é pro Leonardo, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, chega a zaga da equipe do Londrina. E aí o Léo fez falta ali pra cima do jogador da equipe do Londrina, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. Paulo Oliveira, Ponte vai vencer, sou o Vasco da Gama, vibração, obrigado Paulo, obrigado aí pelas palavras com a gente aqui, tá? Esse aqui eu vou tentar ler o nick dele, Load, Luísa, eu aposto no placar 1-0 pro Londrina. Ah, Load... Tomara que você esteja errado, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela participação. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Vai mandando mensagem aqui. Eu tô no Futebol Interior, hein? O nosso canal do YouTube, tá? Futebol Interior. Deixa a sua mensagem, tá bom? Futebol Interior. Vai participando aí. Eu não tô com WhatsApp, né? Agora que eu lembrei, rapaz. Tô sem o Zap aqui da empresa. E aí, por isso, não tô lendo a mensagem do Zap. Se você tá mandando aí, tô sem a mensagem. Olha o Londrina, vem Jefferson, vai pra linha de fundo, cruzamento, Leonardo tirou errado, voltou. Guilherme Souza, cabeça na bola completa ali, o Alisson tira. Rapaz, hein? O Leonardo foi tirado ali, deu de presente pro Jefferson, que fez o cruzamento. Quase que o Londrina chega lá, hein, Grigor? Uma infelicidade ali do Leonardo. Ele tentou afastar a bola para lateral, a bola bateu no Jefferson, ele tentou fazer o cruzamento, mas estava lá o Guilherme Souza, que tirou a bola, livrando o Londrina de fazer um bom ataque. Continua 0-0, informação para Pizza do Dadá. O Gel Franca, que também é vascão, tá ligado com a gente, Amanda Dias, também olha só, torcida do Vasco em peso torcendo pra gente, hein? Também sou Vasco, mas hoje tô torcendo pra Ponte. O Vitor Fernandes tá dizendo 2ª divisão, Vasco. Valeu, obrigado aí pela participação.
Série B, você pode escolher Série B, Campeonato Brasileiro, primeira divisão Série A, segunda divisão Série B. Aliás, Ponte Preta e Londrina já se enfrentaram na história aí. A minha pesquisa foi 16, são 16 jogos, viu, o Grigor? Isso. É isso, né? São 16 jogos, isso. 15 pela Série B. E 1 pela Série A. E a Ponte Preta, os últimos 3 jogos, como a gente já falou na abertura da jornada, o placar de 2-1, né? 2 jogos, aliás, os 2 últimos jogos, vencidos pelo Londrina, 2-1, e o jogo anterior, 2-1 também, mas aí vitória da Ponte Preta. Exato, essa partida do Brasileirão, Corsato, foi do Brasileirão de 81. Aí no Estádio do Café, vitória da Ponte, 1-0. Isso, 1-0 pra Ponte. Gol de Abel Ribeiro. Pelo Brasileirão de 81. É isso, aqui nos canais Futebol Interior, você muito bem informado. 9 minutos passados do primeiro tempo. 9 passados do primeiro tempo. 0-0, Ponte Londrina. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque. Levantamento na boca do gol. Kaique sai do gol para ficar com ela. Em Londrina foram 8 jogos desses 16. 4 vitórias do Tubarão, 3 da Macaca e 1 empate. 8 jogos em Campinas, 3 vitórias do Tubarão, 3 da Macaca e 2 empates. Portanto, no confronto vem Ponte. Bola aqui para o campo de ataque. Fecinho tocou para o Alisson. Não sei se ele achou que ele estava impedido, mas aí o Matheus Nogueira sai do gol para ficar com ela no campo de defesa. São 16 jogos no total, 6 vitórias da Ponte, 3 empates, 7 derrotas. A Ponte marcou 21 gols e sofreu 20 gols. O primeiro jogo da história aconteceu em 1971, no dia 24 de outubro. 1-0 para a Ponte do Majestoso. Vem Londrina, levantamento na boca do gol. Formiga toca de cabeça, a bola vai ficar para o GG na ponta esquerda. Cruzamento de novo na boca do gol. Guilherme Souza. Perna direita ele tira, a bola volta ali para o Alan Ruschel. Chegamos a 10 minutos desse primeiro tempo. Alan Ruschel vem, bola com Formiga. O árbitro tá parando para marcar aqui o lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de ataque, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Próximo ali da torcida jovem, próximo da torcida da Ponte Chopp. Vem bola pro time do Londrina, Ruschel pra bola, muito forte, a bola sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Kaique França fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Passamos de 10h40 passados do segundo tempo. E o placar do jogo é esse. 34-20 para terminar o jogo, mais acréscimos. 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Estádio do Café em Londrina. Te contei não, Londrina e Ponte, tudo igual. 0-0, vem Ponte. Bola aqui pela esquerda. Arthur, o Luca tá na grande área. Fez o passe para trás pro Fecim, vai queimar dali. Fecim, na marcação chegou o Simon, tirou. A bola voltou pra Ponte ainda. O Arthur tá impedido. Tá valendo nada isso aí, viu? O Arthur tá marcando impedimento. E eu acho que já tá marcando impedimento aqui do Arthur. Seguindo aqui no giro. Londrina, Ponte, Londrina, tudo igual. 0-0. Carlos Cossato. Meu momento é agora. Meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, saiba que não foi eu quem fiz. Ô Frank, 11h30 passados, segundo tempo, 0 Ponte, 0 Londrina. Carlos, a Ponte volta com um jogador a mais, mas precisa tocar essa bola com mais capricho, né? Fazer o jogo rabo de vaca, né? Direita para esquerda, esquerda para direita, o rabo da vaca. Balança para cá e balança para lá. Só que tem que ter movimentação, Carlão. Eu tô achando o time muito estático. O Fecim precisa trocar um pouco de lado, dá trabalho pro Jefferson, dá trabalho pro lado da defesa do Londrina, né? Mas a Ponte continua, na minha visão aqui, bem no jogo, Carlos. Só não pode bobear, né? Brincar aqui atrás pra gente não ter surpresa. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, abraçando o Monet Fernandes. Escreveu, vamos, leque. Luiz Augusto Duarte Simas, Thiago Moreira, da torcida Ponte. Fala, Tiagão, tô vendo a faixa aqui, né? Lá no Estádio do Café. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Neuri Menezes, Valdir Macedo. Tá todo mundo com a gente. Neuci Lucato, Vivi Vicente, Gustavo Carvalho, até o Edinaldo Vince. Que fera! Tá com a gente aqui também, Silvana Pereira, Fábio Alves de Almeida. Grande Fabião. Fabião que trocou para variar de novo o Facebook dele. Um abraço. Luiz Carlos Montanher. Temos que ganhar do Londrina para subir, porque depois tem confronto direto entre Vasco e Londrina. É verdade.
né? Se a Ponte ganha hoje, a Ponte vai a 43, né? E joga contra o Cruzeiro e Londrina e Vasco vão se enfrentar. Ou seja, times que estarão à frente, mas que com certeza vão perder pontos. Aí se a Ponte vence, vai entrar ainda mais na briga. Mas vamos lá, o Londrina é um adversário forte. Começou a rodada na 5ª colocação, 45 pontos, 5 a mais que a Ponte. Vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Fecim. Fecim tá toda hora colocando a bola na frente. Ele perdeu a bola, mas voltou agora de novo na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Simon subiu lá no 5º andar para tirar. Aí chegou o Douglas Coutinho, mete o pezão na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, a equipe da direita. Até agora foram 6 escanteios no jogo, 4 para a Ponte, 2 para o Londrina. Todos no primeiro tempo, nenhum no segundo tempo. Bola para o Guilherme Souza. Vem o zagueiro número 39 do time da Ponte, entrou na vaga do Matheus Silva, que saiu depois de uma agressão sofrida ali pelo Leandrinho. Foi expulso a 49 minutos do primeiro tempo. Bola para a Ponte, bola para o Igor Formiga. Ele toca a bola aqui para o Alisson. O árbitro tá pegando aqui o lateral para o time da Ponte. Lateral para Macaca fazer a cobrança lá do direito campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Abraçando aqui é o YouTube emprestado, né? Amanda Dias, esse é o celular da minha esposa, mas eu sou o Vascão. Então quem é você? Põe seu nome aí, você que tá no nick da Amanda Dias. Palpites do Irã, tá mandando boa noite. Mário Nunes, tá dizendo que a Ponte vai vencer o Londrina por 1-0, Deus te ouça, viu? Gel Franca, também com a gente, olha a Ponte, Leonaldi, o Luca tá na grande área, tá pedindo, Leonaldi pro Luca, bateu pro gol, é gol! Gol! L! Da Ponte! É gol! Luca! É a nossa paixão! Luca! É gol! Luca! Bola na rede, campeão! 14º gol dele no campeonato! Gol da Ponte, gol da Macaca, 28º gol da Ponte! Assistência linda! Linda do Leonaldi na boa jogada do Fecim. O Leonaldi levantou a cabeça e viu o Luca entrando. Pequena área de frente pro gol. Aí ele é simplesmente fatal. Luca! Você é bravo, Luca! Você é muito bravo! O bravão da Macaca! O fera da Macaca! 10 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar. No Estádio do Café em Londrina, no Paraná. Na marca de 14 minutos passados o segundo tempo de jogo. Abre o placar a Ponte! 1 pra Ponte, 0 pro Londrina. Luca! 1000 vezes você, Luca! 10 vezes 10 vezes 10. Ponte na frente, 1 pra Ponte, 0 pro Londrina. O VAR tá checando, mas eu estou gritando. Gol da Ponte, Luca! Matheus Nogueira, goleirão do Londrina. Essa você só pega lá no fundo da rede. 1 pra Ponte, 0 pro Londrina. Printa a tela aí, Anderson Grigoleto. Uma jogada pelo lado esquerdo da Ponte Preta. Que toque do Fecim pro Leonaldi. O Leonaldi invadiu a grande área e mais uma vez um toque maravilhoso. Uma assistência sensacional pro Luca. Colocou no pé dele de frente pro gol, artilheiro como ele, coloca a bola pra dentro mesmo. Abre o placar, 1-0 pra Ponte Preta, no Estádio do Café. A informação para BetChamps. Macaca na frente, 1 pra Ponte, 0 pro Londrina, o Franco Francisco. O Luca fez mais 14º dele na competição. 28 gols a Ponte Preta tem, 2 gols de saldo. Ponte na frente, 1-0. Deixando bem claro, L de Luca. Ele é o cara, gente. E ainda tem gente que corneta. Mas, Carlão, eu tinha acabado de falar da questão da deslocação, né, dos jogadores começarem a deslocar, trocar posição. E o Léo desce aqui pelo lado esquerdo, numa jogadaça com o Fecim. O Grigo aqui relatou fantasticamente. E meu amigo caiu no pé do fera, que nem o Carlão falou, o bravão da Macaca.
Vai lá, Carlão. Vem Ponte de novo, pela ponta direita, o passe do Amaral, encontrou Formiga na ponta direita, ele volta um pouco mais atrás, bola pro Alisson, joga com uma touca preta na cabeça, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Londrina com Jefferson. Bom, Jefferson mete a cabeça na bola, tira. Eu gosto do futebol do Jefferson, meteu a cabeça na bola, tirou, jogou bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. O Fernando Rodrigues, Frank, só falta o Elvis. Tira o chapéu, tá dizendo ele aqui. O José Acácio, boa noite, amigos. Sou macaca, voltei morrendo de saudade de ver a minha macaca querida em campo. Forte abraço, macacada é nóis, tá dizendo aqui o José Acácio. Lécio Guimarães, também tá ligado com a gente. Eu não entendi aqui a sua mensagem, mas manda um abraço pra você, Lécio. Vem Ponte pela direita, é o Felipe Amaral. Fez o passe na cavadinha pro Lucas. Sai do gol, goleiro. Matheus Nogueira pra ficar com ela, mas o árbitro tá marcando impedimento. Vai mexer o Londrina. Tá parado o jogo. Vai mexer o Londrina? Quem que vem aí, o Grigor? Vai vir o número 7, Peu. Peu vai entrar ali, tá esperando a autorização do árbitro. Peu, número 7, vai vir para a equipe do Londrina. Deixa eu abraçar aqui o Sérgio Soares, escreveu: sou louco por você, amor da minha vida. Macaca querida, essa é uma música que a torcida da Ponte sempre canta, né? Aparecido Alves da Silva, bora fazer mais um Ponte. Osmar Dangar, Jefferson ainda ama a Ponte. Tá dizendo ele aqui, Lécio Guimarães, de Palmas para o mundo. Luca, Daniel Lucas, tá com a gente também. O Roberto Santos, tá menosprezando aqui o nosso time. Mas tá bom, Daniel, se você se sente feliz menosprezando os outros, parabéns pra você, tá bom? Luiz Augusto Duarte Simas, a Ponte está jogando bem, tem que acertar mais nos passes. Vai sair o gol, e saiu mesmo. Fernando Rodrigues, Frank, e vem mais, Frank é top, vem mais aí. Ronaldo Queiroz, valeu Ponte. O Luca iniciou no Palmas, está dizendo aqui o Lécio Guimarães. Grande Lécio. Eu te amo, Ponte Preta. Rogério do Carmo Henrique. Nega véia querida. Tá dizendo o Ronaldo Queiroz. Já mexeu Londrina? Mexeu. Vai. Saiu o amarelado Douglas Coutinho, número 17, para a entrada do número 7, Peu. Peu, número 7, na vaga do Douglas Coutinho. O Douglas é bom jogador, hein? Claro que hoje ele tá tendo que fazer uma função mais tática, porque o Leandrinho acabou atrapalhando aí o esquema do Adilson Batista quando foi expulso, mas o Douglas é bom jogador. O Peu tá no elenco do Londrina, mas o titular é o Douglas, né? Dois desfalques já, né? O Leandrinho expulso, não enfrenta o Vasco, e o Douglas Coutinho, que levou o amarelo, também não enfrenta a equipe do Vasco. Mas o Douglas é perigoso, né, Frank? Bom pra nós, né? Com certeza. Seu microfone está desligado. Ou é o cabo aí? Vai, fala aí agora. Aí. Carlão, ele aprende. Ô, Carlão, sem dúvida nenhuma, muito bom pra Ponte. Mas a gente tem que manter a concentração. E eu sempre prego o seguinte, Carlão: respeitar o adversário é botar a bola pra dentro do gol. Tem que respeitar o Londrina e empurrar a bolinha lá pra dentro do gol do Londrina. O GCL Carvalho tá dizendo Vasco. Pessoal aqui, ó. Engenheiro Augusto Neto também com a gente, torcendo aqui pelo Vasco, segundo ele. E por que torcendo pro Vasco? Porque com a vitória da Ponte, o Londrina continua lá com os 45, né, queridão? Aí ajuda o Vasco também, mas estamos entrando na briga aí, estamos indo para 43. O Cícero Pereira tá dizendo que o Londrina foi roubado. Onde, Cícero? Vamos, macaca. Tá dizendo aqui o NKM. Rapaz, eu não vou tentar ler aqui o seu primeiro nick, porque com certeza eu vou falar errado. Cícero Pereira. Valeu. Guilherme Luiz, é o Cícero que tá dizendo aqui que o Londrina foi roubado. Rapaz, se você tá falando do gol, eu sei, eu entendo o coração, eu entendo. Mas aí é querer brigar com a imagem, né? A linha até mostrou, quem tá acompanhando pela TV. Ele tá pedindo pra mim ser honesto. O gol foi irregular. Se eu pudesse escrever no chat, Cícero, eu iria escrever a mesma coisa pra você. Seja honesto, o gol foi regular, né? Mas tá bom, né? Você tá querendo brigar com a imagem, fique à vontade. Fagner Souza também tá ligado com a gente. Valeu, queridão, aquele abraço. Primeira falta em cima do Peu, hein? Camisa número 7. Quando eu jogava bola em Valinhos, tinha um amigo meu que chamava Peu, mas ele era goleiro. Ainda chamava, né? É um apelido, né? E o Flamengo teve um Peu que era muito bom de bola, hein? Bom de bola.
É falta para a equipe do Londrina fazendo a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Falta para o Londrina. Vem João Paulo. João Paulo, que jogou na macaca, vestiu a camisa da Ponte. É bom jogador. Vem o capitão do Londrina. Levantou, tocou na boca do gol. Kaique França. Rapaz, o Vilar apareceu do nada ali. Ele é bitelo gigante. O Kaique foi devagar pra bola, falei, o Vilar vai pegar, quer ver? Mas foi bem o Kaique, né, Grigor? Subiu muito bem ali o Kaique França, mas realmente o Vilar deu um pulo ali no terceiro andar, quase que assusta o Kaique França, mas ele pegou a bola bem firme ali, uma defesa tranquila. Informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem no Facebook, no YouTube também. Obrigado, viu, pela grande audiência. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Vilar. Meteu a cabeça na bola, tirou, a bola voltou pro time do Londrina. O Alan Ruschel tá bravo ali com o árbitro do jogo, o Jefferson Ferreira de Moraes, que não marcou falta não, o Ruschel queria falta pra ele. O árbitro não marcou lateral pra Ponte, bola pro Formiga toca a bola pra Amaral pra Formiga, volta a bola um pouco mais atrás, bola pra Guilherme Souza, zagueiro que foi contratado junto ao 15 da cidade de Piracicaba, veio pra Macaca, vai ficar na Ponte, tem contrato até o ano que vem, viu? Esse também fica. Ponte Preta que no primeiro semestre vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, foi rebaixada depois de 23 anos na Série A1, vai fazer uma graça lá na Série A2 do Campeonato Paulista, que é muito difícil, inclusive, ontem participei da live na Ponte News e a gente estava falando da Série A2, muitas equipes de camisa, né, equipes tradicionais, e o campeonato ele é traiçoeiro, porque na primeira fase são 15 jogos, né, porque são 16 equipes que disputam, mas depois a segunda fase é mata-mata, queridão, aí classificam os 8 primeiros, né, e depois vai para o mata-mata, então é um campeonato muito difícil com equipes tradicionais do futebol de São Paulo e também, por que não, do futebol do Brasil. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Matheus Nogueira dá um bico nessa bola, tira, ela ganha altura, não ganha distância, voltou pro Fecim, que toca a bola pro Luca, o Luca tentou tocar de primeira pro Elvis, a zaga da equipe do Londrina tirou, a bola voltou pra Ponte de novo, bola pro Arthur tocou pro Naldi, o Naldi perdeu a bola voltou pro time do Londrina, o Peu toca na bola, a bola vai lá pro campo de ataque, era pro GG, mas aí vem o Formiga, mete a cabeça na bola, joga a bola pra Kaique França, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no Facebook e no YouTube. O Cícero continua aqui, bravo, né? E o pior, né, cara, que eu entendo, viu, Cícero? Eu entendo, cara, eu também, quando o meu time, né, não consegue o resultado que eu quero, eu também aí ponho a culpa no outro time, né? Mas eu não desmereço o adversário, muito pelo contrário. E aí, queridão, depois com a cabeça mais fria, né, você vai analisar direitinho o lance. Você tá brigando com a imagem, querido, aí, né, tá bom. Você tem todo o direito. Por exemplo, o meu irmão, Cícero, ele tem uma tese de que o mundo é quadrado. É bola para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança da falta ali. É o Caprini, que tá por ali, o camisa número 11. É ele que tá por ali. 26 minutos passados do segundo tempo. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo. Gratidão, viu, mano? Gratidão. Caprini, vem ele para fazer a cobrança. A Ponte vai mexer, o Grigo vai falar já. É bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Acho que foi embora o Fecim, viu, Grigo? Bola para a equipe bola para a equipe do Londrina. Bola para a equipe do Londrina fazer a cobrança de falta. Bola para o Londrina. Quem entrou? Só fala pra gente quem entrou. Bruno Alves, número 70. Bruno Alves na Ponte. Caprini para fazer a cobrança da falta. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça do Fábio Santos para tirar. Voltou. GG na grande área. Vai fazer. Bateu pro gol. Foi travado. Leonaldi. Parecia um muro ali na frente do GG. A bola sai, vai para a lateral. Confirma a alteração no time da Macaca. Então vamos lá. Saiu Fecim, número 20, para a entrada do 70, Bruno Alves. 70, Bruno Alves. Não, eu tirei o Elvis do time. Quem saiu foi o Fecim, pô. Eu risquei o Elvis aqui. Bruno Alves
tá no jogo. Ele que estava no Remo na Série C do Campeonato Brasileiro e veio pra ponte, lateral cobrado, toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Osmar Dangar, o Rafael Matias. Já tá pedindo pro árbitro terminar o jogo. Podia mesmo, né? Aí o Cícero aqui, nosso ouvinte do YouTube, aí ele ia ficar mais bravo ainda. Pensou, Cícero? Pra nós, o árbitro apontar o fim do jogo com 28. Ah, Macaca ganha. Seu Londrina perde, aí você vai ter razão. Mexeu. Aí você ia ter razão. Mexeu, fala aí, Grigor. Mexeu Londrina mais uma vez. Saiu o número 8, Mandaca, para a entrada do Emerson Souza, número 18. Saiu também o GG, número 10, para a entrada do Matheus Lucas, número 19. Bom, são 3 alterações do time do Londrina, né? 2 de uma vez só. Sai GG e Mandaca, entra Emerson Souza e Matheus Lucas. O Adilson Batista mexe no meio campo. E essa alteração no time da Ponte, aí o Fecim saindo para a entrada do Bruno Alves, o Franqui. A intenção do Hélio aí é velocidade, né, Carlos? Mas a Ponte, me parece, teve uma quedinha após o gol, hein, Carlos? Eu não tô gostando disso, não. Vamos aguardar mais um pouquinho para mim falar com mais clareza. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança, vem Jefferson, joga essa bola na área, levantou, tocou na boca do gol, toque para trás do time do Londrina, a bola passa, vai embora. O Caprini, ele é bom jogador esse Caprini, hein? Camisa número 11, tentou de bicicleta ali, a bola saiu em fundo, tiro de volta para a ponte. Rapaz, eu acho que eu tô devendo um giro de placar, então vamos lá, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção rede, atenção rádios parceiras, MS, Rádio Futebol na Canela, Web Rádio Bariri, Portal Araraquara News e notícias do esporte. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. 29 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo. 15h30 para terminar mais acréscimos. Te contei não. Estádio do Café em Londrina, no Paraná. A Ponte tá vencendo. O Luca marcou a 14 do segundo tempo. Ponte 1, Londrina 0. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Eu falei aqui do passado, daqui a pouco vou mandar um abraço pro Edu Dias, mas já, porque vem Londrina, vem com o Caprini, é bom esse Caprini, trabalha a bola aqui no meio, chegou a zaga da Ponte. Leonardo tira, tentou tocar aqui pro Elvis, mas o Elvis não correu, né? Elvis não correu, rima com Elvis não morreu. Jefferson pra bola, trabalha a bola aqui pela direita, ele toca a bola ali pro Peu e ganhou, vai pra linha de fundo na marcação, chega a zaga da Ponte para tirar Fábio Sanches. Tira quem tava por ali, era o 19, hein, o Matheus Lucas. Bela jogada dele, escanteio pro Londrina. A bela jogada do Matheus Lucas. Aliás, o Matheus Lucas que fez o primeiro gol do Londrina aqui no primeiro turno, aqui jogando no Majestoso, viu, Corsato? Escanteio para a equipe do Londrina, vai João Paulo. Vem, João Paulo. Tem pouca tatuagem, João Paulo, né? Será que tem algum espaço no corpo ali para tatuar? Tem no rosto. Levantamento na boca do gol. Fábio Sanches chega para tirar dali. E tá certo o João Paulo mesmo, se gosta de tatuagem, tem que meter tatuagem no corpo todo. Faz bem, ele joga bola também. O Ciro, Paulinha, Dali Ponte, abração, família Corsato. Ô Cícero, a gente também, viu? Considero muito você também. Tá tendo uma DR aqui, deixa eu ver. Tá tendo uma DR aqui, o pessoal tá aqui respondendo no YouTube. Gente, se comportem, né? Afinal de contas... Vamos fazer um mundo melhor, tem que começar com a gente aqui, muito obrigado, nosso canal no YouTube hoje está bombando. O Cícero Pereira, Guilherme Luiz também tá ligado com a gente. HC80, salve Corsato, Edu Dias. Você mudou o canal aí, Edu? Edu Dias, tá em Perth, na Austrália, tá dizendo que a Ponte vai vencer por 2-0. Como você tá no futuro, né, ô Edu? Vou dar moral pra você então, hein, cara. Obrigado. Valeu. Felipe Lopes, o Londrina vai fazer 1. Não, Felipe, vira a boca, né, porque você não tá falando, você tá escrevendo, então vira esse dedo pra lá. Vem bola aqui pro time do Londrina, falta em cima do Arthur. Vai mexer a Ponte. Vai, quem que vai entrar? 26, Jean Carlos está ali na beira do gramado, vai entrar a terceira substituição da Ponte na partida. Vai sair o Arthur, né, o Franqui? Tá pregado, hein? Ele pregou aí.
questão de condicionamento físico aí. É isso mesmo, confirmando, sai Arthur, número 15, para a entrada do Jean Carlos, número 26. Jean Carlos, 26, na vaga do Arthur. A Ponte já fez 4 alterações, mas pode mexer mais uma vez, porque uma das alterações foi feita no intervalo, então ela tem chance de mexer mais uma vez. A Ponte fez 4, né? É Matheus Silva, Arthur, é 3, tá certo você. Matheus Silva, Arthur e Elvis. Entraram, e Elvis não, fez sim, é porque eu risquei o Elvis aqui, né? Falei na jornada. Entraram Bruno Alves, Guilherme Souza e Jean Carlos. Bola aqui pro campo de ataque, vem time do Londrina. Era a bola ali pro João Paulo, deixou sair porque a bola é deles. O João Paulo mesmo bateu, já trabalhou, bola na ponta direita. Ele toca, a bola ali pro Peu. Peu vem na marcação, chegou a zaga da Ponte para tirar. Vem Leonaldi, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Igor Formiga. O Igor Formiga toca nas costas do João Paulo, mesmo assim deu pra Ponte ainda. Elvis, vem o jogador da equipe da Ponte, trabalha a bola aqui pro Bruno Alves. Vem ele, o camisa número 70 da Ponte, trabalha a bola pelo meio, bola pra Fábio Sanches. Fábio Sanches tocou, bola ali pro Luca, autor do gol da equipe da Ponte, tá sozinho o Luca, melhor para a zaga da equipe do Londrina, ganha a bola com Alan Ruschel. Ruschel trabalha a bola pelo meio, voltou a bola pro Amaral, Amaral perdeu, a bola voltou para João Paulo. João Paulo fez o passe, procurava ali o Caprini subiu, rapaz, ele subiu e ganhou no peito, ganha, trabalha a bola pro time do Londrina, bola pro Jefferson, Jefferson pro Caprini volta essa bola aqui um pouco mais atrás, pro Emerson Souza no meio, trabalhou, bola na ponta, trabalhando bola para a equipe do Londrina, Caprini pro Jefferson, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Rapaz, pezinho salvador do bom zagueiro da Ponte, tirou, ganhou, vem o Alisson, trabalha a bola para Macaca, Jean Carlos, primeira participação dele no jogo, dá um bico, tira essa bola dali, aí vem o Simon, cabeça, ganha a bola para a equipe do Londrina, trabalha a bola pela direita, bola para o Matheus, vem na disputa de bola, toca a bola para o Peu, chegou ali o Leonaldi. Não quis saber de conversa e jogou pra fora. Não tá feliz o Leonaldi com algo ali na zaga. Aí o Jefferson bateu, zaga da Ponte, deu bobeira. Vem Peu, cruzamento, levantamento da boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. 34:30. O tempo passa o tempo. 10:30 pra terminar o jogo. Mais os acréscimos, claro, né? Te contei não. Estádio do Café em Londrina, no Paraná. A Ponte tá vencendo Londrina. Luca marcou a 14 minutos do segundo tempo. Ponte 1, Londrina 0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos e muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Ó, você que tá com a gente aqui no YouTube, gosta de apostar? Atenção, hein? A BetChamps tá com uma promoção bacana. Se você fazer o seu primeiro cadastro lá e colocar o voucher Futebol Interior, você vai ter R$20 para apostar. Você pode apostar, por exemplo, dá tempo ainda de apostar na vitória da Ponte. Você pode apostar, por exemplo, em número de escanteios. Pode apostar no jogo da seleção brasileira. Fique à vontade, tá bom? betchamps.com. Vem Londrina, Peu, cruzamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte com o Guilherme Souza para tirar. Trabalha a bola para a Ponte, bola para o Bruno Alves. Bruno Alves tá aqui na ponta esquerda. Jefferson na marcação pra cima dele. O Bruno vem, tira, jogada. João Paulo, último toque do Bruno. A bola sai pra lateral. Lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Voltando a falar aqui da BetChamps, então vai lá no site betchamps.com, faça o seu cadastro. Futebol Interior é o voucher vintão grátis para você começar a apostar. Você pode apostar no basquete, futebol americano, a temporada regular já começou, você pode apostar também. Fique à vontade. Futebol Interior, o voucher da BetChamps, para quem fazer o primeiro cadastro, você que gosta de apostar. Trabalha a bola o time da Ponte. Jean Carlos trocou. Bola aqui pro Bruno Alves. Bruno Alves fez o passe. Errou o passe, hein? Enquanto o Elvis, para errar um passe é quase que uma eternidade, outros jogadores, 2 toques na bola, 3 passes errados. O Alisson pela direita, trabalha a bola pro time da Ponte, ele volta a bola na ponta. Vem Macaca, 36:40, quase 37 segundo tempo. Ponte vence 1-0 pela direita, bola pro Alisson. Vai o Alisson na marcação ali pra cima do Simon. Ele pôs a bola muito na frente, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Matheus Nogueira, canal de Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Toca a bola aqui o time da Macaca, a bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe do Londrina, tira a bola, volta pro time da Ponte. Chega ali com camisa número 3, o Vilar no campo de defesa. Olha aqui o Marcelo Souza,
testando meus conhecimentos. Corsato, escale a Ponte Preta de 1977, ó. Não vou procurar no Google não, hein? Vou escalar agora. Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Lúcio, Rui Rei e Tuta. No último jogo no Campeonato Paulista de 77, o Odirley não jogou. Quem jogou foi, me ajuda aqui, Frank, o Ângelo. Perfeito, Ângelo, né? Tá certo, ô Marcelo? Foi o Ângelo que jogou. Mas esse, o melhor time de todos os tempos da minha macaca querida, só eu tiraria o centroavante, né? O Rui Rei, e coloca aí outros, né? Por exemplo, o Washington. Podia Monga, ser o Parraga. Luca. Podia ser o Parraga. Parraga foi... né? Para fazer o time de todos os tempos da Ponte Preta. Só isso. Eu vou de Mega Massa. Aí eu vou de Mega Massa. Time... Se a gente pudesse, né, unir os caras de 77 com esses caras de agora, né? Só tiraria o Rui Rei. E com todo respeito ao Rui Rei, mas, né, não dá para colocar o Rui Rei, não. E a Ponte mexeu agora, hein? Mexeu a Ponte, isso. Vai Saiu o número 10, Luca, para a entrada do 14, Ribamar. Saiu 10, Luca, entrou 14, Ribamar. E saiu também o número 25, o Alisson, para a entrada do 13, Bernardo. Nossa. Agora o Frank vai ter que explicar pra gente aí o que vai fazer o Hélio dos Anjos. Porque ele tira o Alisson e coloca o Bernardo, Luca por Ribamar, centroavante por centroavante. As alterações da macaca, ô Frank. Carlão, não gostei da alteração do Alisson, em que pese o Alisson tá bem desgastado no jogo, mas a entrada do Bernardo, ele tá querendo fazer uma dobra lá pelo lado direito, soltar um pouco mais o Formiga com velocidade. Ele podia ter consertado a substituição, né? Que a entrada do Bruno Alves matou o time da Ponte até agora, hein, Carlão? E vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. Bola pro time da Ponte, bota essa bola aqui um pouco mais atrás pro Fábio Sanches, tentou fazer o passe lá pelo meio. Bola pro Formiga. Eu tô procurando aqui o Bernardo, onde o Bernardo tá no campo. Tá aqui, mas não tá na lateral direita, né? Fazendo a ala por dentro, então tá jogando como se fosse um volante. O Alisson tava por ali, né? Mas eu entendi que ele ia ficar na direita, né? De lateral mesmo. E eu tô contigo, Frank, para colocar o Formiga para jogar mais avançado. Mas parece que não, ele tá colocando o Bernardo na onde tava o Alisson mesmo. Ele vai tentar o Bernardo na função do Alisson. Bola pro Bruno Alves, vem na marcação ali pra cima dele, Jefferson tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, o jogo tá parado, o Caprini tá com a mão nas costas ali, tá sentindo o jogador do Tubarão, vem em Londrina, bola aqui pro campo de ataque, o passe era ali do Peu pro Matheus, chegou a zaga da equipe da Macaca pra roubar essa bola do campo de defesa, Guilherme Souza ganha a bola pra Ponte, Formiga continua na lateral, vem, não, agora é o Bernardo que tá por ali, viu, Bernardo ganha do primeiro. O árbitro não tá dando a falta, o bandeirinha tá dando só lateral. Lateral pro Londrina fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. 41 minutos passados do segundo tempo. 4 para terminar o jogo, mais acréscimos. Te contei não, Estádio do Café em Londrina, no Paraná, no belo estado do Paraná, na bela cidade de Londrina e no lindo Estádio do Café. Ponte está na frente, Luca marcou. 14 do segundo tempo. 1 para Ponte, 0 para o Londrina. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Ponte vai vencendo a equipe do Londrina pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Náutico perdemos em casa para o Sampaio Correia por 3-1. Um Náutico, 3 Sampaio Correia. O Náutico está numa situação complicadíssima no campeonato. Hoje ele está a 8 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Guarani, que tem 35 na 16ª colocação do campeonato. Ontem, o Vila Nova venceu o CRB no Oba pelo placar de 1-0, o jogo que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior com a Sagres AM 730. O Cruzeiro na quarta-feira venceu o Vasco por 3-0.
né? E agora o Vasco está sendo ajudado aqui pela Ponte, que está vencendo o Londrina por 1-0. O Londrina não está chegando no Vasco da Gama. O Grêmio venceu o Sport por 3-0. O Guarani ganhou do Novo Horizontino pelo placar de 2-0, os jogos que já aconteceram na 31ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. Mexeu Londrina. Vai. Saiu número meia dúzia, Alan Ruschel, para a entrada do 21, Gabriel Santos. E saiu também o número 2, Jefferson, para a entrada do Samuel Santos, número 22. Entrou então Gabriel Santos e Samuel Santos. Samuel Santos e Gabriel Santos. Família Santos do Londrina em campo. É falta para a Ponte fazer a cobrança pela ponta direita. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Tá 1-0 para a Macaca. Elvis para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Londrina. Tira a bola, volta para a Ponte. Tem impedimento não, hein? Bola para o Bruno Alves. Vai disputar a bola aqui com camisa número 4, o Simon. Foi no corpo, ganhou. Vem o Bruno. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para o Jean Carlos. Vem o menino. Lateral esquerda da Macaca. Fez o passe. Lindo toque para o Leonardo. Linha de fundo. Cruzamento para trás. Simon tira. E aí vem ali o Samuel Santos, dá um bico, tira a bola para a equipe da Ponte. Amaral ganhou, tocou a bola ali pro Elvis, tentou fazer ali o passe de cabeça, tentou ganhar, não conseguiu, a zaga do Londrina tirou, a bola voltou para a Ponte, vem o Guilherme, toca na bola, bola volta, Matheus ganhou essa bola para a equipe do Londrina. Rapaz, o jogador da equipe do Londrina chegou ali, era o Matheus Lucas, né? Foi muito, mas muito bem na bola ali. A sorte é que ele tá marcando o toque de mão do jogador do Londrina, né? Porque senão ele teria que dar um cartão ali pro jogador da Ponte. E eu acho que esse cartão foi com a mão, né? Levou com a mão, cara. Levou com a mão. É o 21 que tá ali, é isso? Isso, 21. O Gabriel Santos. Gabriel Santos. Camisa número 21. Ele que entrou agora. A sorte é que ele meteu essa mão na bola. E vem o Elvis, cobrança de falta pra Ponte. Essa falta é do Gabriel Santos com a mão. Volta a bola aqui pro Bruno Alves, do time da Macaca. O Jean Carlos passou, pediu por dentro. O Bruno Alves sai da ponta, vem pro meio. E aí não tem o lateral, né? O Jean Carlos passou. Agora sim, pede o Jean Carlos. Bruno Alves, cruzamento pro Ribamar. Sai do gol, goleiro. Matheus Nogueira pra ficar com ela. O Rodrigo tá dizendo que o Grêmio também agradece a vitória da Ponte. O Paulo Oliveira também tá com a gente, Marcelo Souza, que fez aqui a gente escalar o time da Ponte de 77. Ah, Ponte Pretano, que é Ponte Pretano, tem que saber decor e salteado esse time de 77. De Santos, bora Ponte, de Santos, 1979. Tá com a gente aqui, Ciro Paulínia, tá com a gente, valeu Ciro. Tá ligado com a gente, obrigado mais pela 4. audiência. Guilherme Luiz também tá ligado conosco aqui. Valeu, Guilherme. Obrigado pela participação. 49, então. 45 mais 4, o Grigo, é isso, né? Tá bem de matemática. 49. Tem que ser, né? Aliás, nessa época, né, nesse país, temos que fazer uma boa conta de matemática, senão a gente gasta mais do que arrecada, né? Aí não dá muito certo. Bola aqui pro campo de defesa do time do Londrina. Trabalha a bola com o Vilar pro Simon. Simon trabalha a bola aqui na ponta. Ele vira o jogo pro camisa número 22, o Samuel Santos. Já passamos de 45 e 30 do segundo tempo. Bola pra Ponte. Vem o Fábio Sanches, que agora é o capitão da Ponte, né? Com a saída do Luca. O Fábio Sanches é o capitão da Macaca. O árbitro tá marcando uma falta. Ih, o Vilar agora pegou o ar com o árbitro. Vai tomar cartão, viu? Porque ele arremessou a bola no campo, assim, ó, com força. Vai tomar cartão, sem sombra de dúvida. Amarelou ali pro número 3 do Londrina, Vilar. O Luiz Carlos Silva tá com a gente, Norberto Júnior. Vibrando com a Macaca lá em Manaus, tá dizendo ele aqui. O Wellington Bacelar, meu time em São Paulo é a Ponte Preta. Já gostei de você, Wellington, obrigado. Obrigado por estar com a gente, tá? O Rodrigo que disse aqui que o Grêmio agradece, né? Pessoal que tá com a gente aqui no canal do YouTube, viu, gente? Obrigado, você que tá conosco aqui. Dá um like aí na nossa transmissão. Obrigado por estar conosco. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, mais 4, meu Deus. Boa noite, Corsato, cheguei agora, mais feliz que filho de barbeiro em quermesse. Eu nunca entendi essa, cara. Juro por Deus. Ô, tio, explica aí, velho. Filho de barbeiro em quermesse. Essa eu não entendi, cara. De boa, velho. De boa que eu não entendi. Neuri Menezes. Dangar, vou acreditar que ele está em uma noite infeliz. De quem que ele está falando? Alexandro Nunes escreveu: bora, Ponte. Foi o Hélio que pediu a contratação do Bruno Alves.
Ah, ele tá falando que o Bruno Alves é Jesus, que cara horrível esse Bruno Alves, o Neuri. E aí o Osmar fala, o Hélio que pediu a contratação dele, pediu, né? Dele, do Bárcia. Não é tudo também que o Helião da Massa vai acertar, não é mesmo? Bola aqui pela direita, vem o time do Londrina, 47-30. A Ponte tá vencendo, o Londrina tá perdendo. A Ponte tá ainda a 43 pontos na competição. Nesse momento a Ponte tá indo na 6ª colocação, hein? Mas tem ainda o jogo do Ituano. Mas o Londrina tá no jogo ainda. Jefferson levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches tira. A bola volta com o Matheus. Cruzamento. Último toque do jogador da Ponte. A bola passa, vai embora. Linha de fundo. É escanteio pro Londrina, viu, Grifo? Tem mais um escanteiozinho aí no final do jogo, tá? Tem mais um escanteio, segundo do Londrina nesse segundo tempo. Vai João Paulo alçar a bola dentro da grande área da Ponte. Informação para Prone Alimentos. Ô, produção, eu tô devendo um monte de teaser, né, rapaz? Mas vamos pagar tudo já, viu? João Paulo, pra bola. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Londrina. Levantamento na boca do gol. Kaique dá um soco na bola. Tira dali pra equipe da Macaca. Ficou no chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. De novo, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches chega pra tirar. A bola volta com Ribamar. Ganha a bola pra Ponte, tá lá na ponta direita, ele vai segurar a bola. Vem pra cima dele aqui o Simon, falta. Não, ele não deu nada. Ele não deu nada. E o Simon ganha essa bola para a equipe do Londrina, 48-30. O 48-30. O Londrina quer pelo menos o gol de empate. Bola com o Caprini. Fez o passe no meio. Fábio Sanches ganha essa bola para a Ponte. Toca a bola para Bruno Alves. Bruno Alves pro Elvis. Mais um jogo inteiro do Elvis em campo, hein? Mais um jogo que o Elvis fica todos os minutos em campo. Bola pro Igor Formiga. Tá no círculo que divide o gramado. Toca a bola aqui pro Felipe Amaral. Amaral tocou. Bola ali pro Ribamar. Ribamar traz a bola pra ponta, faz de conta que é pela ponta, bola pra equipe da Macaca, fez o passe, é o Bernardo que tá por ali, ele vai na ponta direita, fez a finta, ganhou o Bernardo, Elvis pede, toca a bola pro Ribamar, vai queimada ali, bateu pro gol! Gol! É do Ribamar! Gol é do Ribamar! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol da Macaca! Pode acabar que acabou! 3 pontos! Joga pro Vasco, joga pro Grêmio, joga pra Ponte! Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar! Ribamar neles! 14, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, só ele mesmo que tira pra comemorar. Ribamar faz a festa do torcedor pontipretano. Arrepia a nação pontipretana! Ponte 2 pra Ponte, que felicidade! Rapaz, se você soubesse o quanto eu tô feliz. Ponte 2, Londrina 0. Vai, Macaca! Vai, Ribamar! Vai, Ponte! Ponte 2, 0 pro Londrina, goleirão Matheus Nogueira. Essas você só pega lá no fundo da rede. Me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. E que golaço! Printa a tela aí, Anderson Grigoletto. Hoje tem gol do Ribamar, mas que jogada bonita do Bernardo. Lá pelo lado direito do campo ofensivo da Ponte Preta, ele fez uma bela jogada. Levou praticamente na linha de fundo e tocou a bola para trás pro Ribamar dentro da grande área. O Ribamar, de perna esquerda, colocou no lado direito do goleirão Matheus Nogueira, que pulou. Saiu na foto, saiu bonito, mas a bola lá dentro do gol. 2-0 pra Ponte Preta. Alimentando as esperanças do torcedor pontepretano, hein? Fim de jogo em Londrina. Apita o árbitro. Ponte 2, Londrina 0. Ô, Ponte, vai me deixar sonhar mesmo, Ponte? Carlão, pra você que era o resultado hoje, na abertura. 2-0. É isso, 2 pra Macaca, 0 pro Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Macaca vence, 2 pra Ponte, 0 pro Londrina. O Anilson Teixeira, como faz a diferença sem o Norberto no alambrado. Pra cima, Ponte. O Norba tá lá em Manaus, junto com o Anilson. Grande Norba, um abraço, viu? Pedro Nogueira, cara, a nação pontepretana tá feliz demais.
Ô, Ponte, você vai deixar eu sonhar, Ponte? Ô, Carlos, oi. Só pra informação, na hora do gol, o Ribamar tirou a camisa pra comemorar e amarelou pra ele. Então, amarelou também pro Ribamar da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Daqui a pouco o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o Edu Dias. Vocês lembram, né? O Edu tá lá na Austrália. Ele colocou, Carlão, do futuro para informar que vai ser 2-0 o jogo. O Frank já tinha falado antes, mas falou nos bastidores. E eu li a mensagem do Edu aqui. Ele falou, Carlão, no futuro, tô no futuro. E ele tá à frente mesmo, né? Ele tá em Perth, na Austrália, né? São 11 horas, né, o Edu, de diferença pra cá, é isso, né? Ô, Carlão, o Edu Dias, faz o seguinte, então. Amanhã eu vou dar uma passadinha na Shimozona, Mega Sorte Loterias. Sim. 170 milhões. Passa os números da Mega. Exatamente. Já passa aí os números que serão sorteados na Mega Sena. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 11 horas, tá dizendo aqui o Edu. 11 horas é diferença lá pra Austrália, então sabe o Edu, hein? Tamo feliz, Edu. Dá-lhe macaquinha, dá-lhe ponte. Rapaz, como eu amo esse time, velho. A gente sofre, mas quando a gente ganha também, não. Rapaz, que felicidade. Se o Grigo falar agora, Carlão, empresta R$5, eu empresto sem juros. Vamos ouvir o Ribamar, então, antes dos R$5? Vai. Vamos pra ponte nessa altura do campeonato, né? Fico muito feliz pelo gol, mas o mais importante foi a vitória. Graças a Deus a gente continua brigando pelo nosso principal objetivo, que é não cair, mas agora a gente pode almejar coisas grandes também na competição. Tá aí a palavra do Ribagol. Ribamar, número 14, autor do segundo gol da Ponte Preta nessa noite linda pro torcedor ponte pretano, Corsato. É isso, o Pedro Nogueira tá dizendo aqui, Vasco, o torcedor do Vasco ficou feliz, né, com a vitória da Macaca. Valeu. Bom, fizemos o nosso trabalho e ajudamos também as pessoas, né? Eu acho que no mundo, se você for desta para melhor sem ajudar alguém, você não será ninguém, ou não teria sido ninguém, né? Então, pronto, a Macaquinha já fez a dela hoje. Pedro Nogueira também tá com a gente, Nandim 2, Fátima Fornazieri. Valeu, Ciro de Paulínia. Ô, Cirão, tá dizendo aqui, ó, só a ponte mesmo para deixar acordado até agora. Agora podemos sonhar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Ô Frank, vou dispensar você antes aqui do fim de jogo para depois você voltar, mas Ponte Preta venceu 2-0. Resultado justo, né? Ah, sem dúvida nenhuma, Carlos. Desde o início do jogo eu falei que a Ponte apresentava superioridade, né? E na segunda etapa, e a Ponte jogou com muita inteligência. O Hélio aproveitou bem o espaço e a substituição que eu critiquei duas, né? Mas a substituição, a saída do Alisson, que estava muito cansado, acabou dando um gás tremendo na direita com a entrada do Bernardo, que foi muito feliz no jogo. Luiz Carlos Silva tá com a gente, o Davi Silva, hoje tem gol do Ribamar, o Wellington Bacelar, bola Ponte Preta, Francis Marsalles, parabéns Ponte, o Vasco agradece. O Pedro Nogueira coloca Vasco Série A, rapaz, torcida do Vasco tá feliz, aí o Edu aqui colocou os números da Mega, eu vou jogar, velho. Passa pra nós aí, ó. Tá no YouTube. Não, mas... Tá no YouTube. Vamos ganhar todo mundo? Que bom seria, né? Isso. Que bacana seria que 170 pessoas ganhassem na Olha Mega aí. Sena. Eu torço para que isso aconteça. Eu já peguei a caneta aqui pra anotar. Que teríamos 170 milionários, né? No país. 25, 32, 45, 56, 18 e 39. 25, 32, 45, 56, 18 e 39. O 18 ia lá pra frente se for pra fazer o jogo, né? Joga quem quer.
né? Joga quem quer. Eu vou jogar. Se der, vou fazer uma visita pra você aí na Austrália, viu, Edu Dias? Grande, Edu. Vou fazer. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, Hélio Reis Ferreira, é torcedor do Bahia, diz que vai torcer pro Bahia, agora pro Bahia fazer a dele. O comandante CR7, Ponte Preta e Vasco, ele tá agradecendo aqui. Marcelo Souza, Carlos, boa noite. Na minha opinião, a Ponte teve um dos melhores batedores de falta que eu já vi. De cara. Se der, manda um abraço aí para Divinópolis. Claro, meu querido, obrigado aí pela sua participação, viu, gente? Pessoal aqui no nosso YouTube, Futebol Interior, que hoje bombou aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado você com a gente aqui. O Pedro Nogueira tá dizendo que o Ribamar era do Vasco. Verdade. O Ribamar era do Vasco da Gama. Ponte fechada com o Vasco. O pessoal tá muito contente aqui. Torcedor do Vasco da Gama. Tem até torcedor do Grêmio agradecendo a gente aqui. José Acácio, Teresópolis, Rio de Janeiro. O meu time é Macaca, há mais de 30 anos, tá dizendo aqui o Zé. Gustavo Carvalho, vou jogar na loteria aqui no Japão também. Joga aí, Gustavo. Dali Macaca, tá dizendo o Ronaldo Queiroz, valeu, rumo à Série A. Caio César, hoje tem gol do Ribamar. João Limínio Neto, responde agora para os antes. Corsato. Ah, João, vamos lá, né? Cara, é a nossa hora, né? É a nossa vez de ser feliz. Né? Eu entendo assim, João, quando a gente está feliz, não tem que ficar mandando recado para os outros. Vamos aproveitar a nossa felicidade, viu, João? Mas que é bom ver a vitória da Ponte. Ah, é bom demais, viu? Alexandre Nunes. Eu sou Vasco, mas estava torcendo para a Ponte. Wilson Correia fez sim melhor em campo pelo passe para o Léo e o gol do Luca. Ronaldo Queiroz, essa macaca é linda. Luiz Carlos Montanher também disse que a Ponte venceria por 2-0, é verdade. Sérgio Soares soma mais 3. Carlos Ribeiro. Valeu, Carlão, obrigado, viu? Eu falei que o Londrina ia entrar de salto alto. Tá nos comentários antes do jogo. Acho que não foi isso não, viu, o Tim Coxa 10. O problema foi o Leandrinho, né? Que estragou a paçoca do time do Londrina, né? E ainda arrebentou com o nosso zagueiro, né? O Leandrinho foi mal demais. Hudson Batagim, valeu, Monga Júnior. Hudson, você já explicou aqui, rapaz, por que aquela história lá de barbeiro? Não entendi por que aquilo, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Gustavo Carvalho aqui, só não entendo por que o Bruno Alves e não o Nicolas, mas valeu. A vitória mesmo com incoerências do Hélio. Não dá pra criticar. Claro que nem tudo ele fez certo. Por exemplo, né, eu costumo dar uma passagem bíblica, né, de que tem uma passagem bíblica que diz que, na verdade, acho que não está no Novo Testamento, né, mas está naqueles livros que a igreja, no Novo Testamento, alguns livros não foram colocados na Bíblia, mas que diz que até Jesus Cristo se arrependeu. Então até Jesus Cristo errou, né? Se o Senhor errou, o Hélio dos Anjos, com certeza, né, erra, tem erros. Mas, o trabalho dele no Campeonato Brasileiro, sensacional. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, esse Leandrinho jogou na Ponte, sim. O Ronaldo Queiroz, em Rio Preto, torcendo pra Macaca. Valeu. Rogério Oliveira, hoje teve gol do Ribamar. Falta eu não entendi aqui, falta 3 jogos para subir. Acho que é isso que ele quis escrever aqui. Que alívio, tá colocando aqui o Pedro Nogueira. Vasco na Série A. Vasco tá lá o Jorginho. Nós aqui, né, torcedor do Vasco, talvez não saiba disso, mas eu, né, e muitos, né, a maioria dos torcedores da Ponte, nós respeitamos demais o Jorginho Campos, o técnico do Vasco. Além de ter sido um grande jogador, né, campeão com a seleção brasileira, aqui na Ponte o Jorginho tem trabalhos magníficos. O Jorginho era o técnico da Ponte no time vice-campeão da Sul-Americana em 2013. Então, né, o Jorginho tem muito crédito com o torcedor aqui de Campinas. E hoje é o técnico do Vasco, né? Quem sabe, né? Seria bacana se desse, né, por exemplo, para Ponte e Vasco subirem juntos, né? Mas a Ponte Preta, pelo campeonato que fez no primeiro turno, vamos, né,
vamos aproveitar o momento, mas se a gente pegar o primeiro turno, esse segundo turno está sendo um segundo turno de sonhos para a Ponte. Essa é a terceira vitória da Ponte fora de casa, né? Me ajuda aí, Grigo. CSA, a Ponte ganhou fora. Ituano. E Ituano. Isso. Ituano, CSA e agora o time do Londrina pelo placar de 2-0. Ituano 2-1, CSA 1-0, né? E agora 2-0 para Macaca. 14º jogo que a Ponte Preta não toma gol no campeonato. 14º gol que a Ponte não toma gol na competição. É isso, gente. Ó, vou pedir para você, eu vou pro intervalo e já no intervalo, você que tá com a gente aqui na live, eu quero que você vote no melhor em campo, no melhor da Macaca. Manda aqui no YouTube e no Facebook. Hoje eu vou pedir licença para você não mandar lá no WhatsApp, porque eu não tô com o aparelho aqui. Mas você manda no YouTube, canal Futebol Interior, e manda também aqui no Futebol Interior, no Facebook, que a gente vai abrir já na sequência, no fim de jogo, o melhor em campo, o craque do jogo. Assim que voltarmos do intervalo com a abertura do fim de jogo nos canais Futebol Interior. Ponte Preta venceu, 2 para Ponte, 0 para o Londrina. Agora a Ponte é a 6ª colocada. Está com o mesmo número de pontos do Sport, só que ganha do Sport no saldo de gols. Mas a Ponte é a 6ª colocada na competição nesse momento, mas pode perder a posição para o Ituano, que vai jogar contra o Brusque. Se o Ituano vencer o Brusque, o Ituano vai passar a Ponte, aí o Ituano fica na 6ª colocação e a Ponte na 7ª posição. Mesmo assim, Frank, a melhor colocação da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Vai GK, né? A gente já gosta dele, vai GK. Que bomba, né? Que bucha pegou o GK. 31 pontos lá o Brusque. Mesmo com a vitória, o Brusque não vai sair da zona da degola nessa rodada. Então é isso. Fica por aí com a gente, viu? No YouTube, no Facebook, no canal de áudio. Voltamos em 3 minutos para a abertura do fim de jogo, o melhor em campo, a ficha técnica do jogo e os destaques com o nosso Frank Francisco e o Anderson Grigoletto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Risato, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Tá começando o fim de jogo pra Ponte 2, Londrina 0, Ponte Preta 2, 31ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Esse resultado tá colocando a Ponte Preta agora na 6ª colocação do campeonato. A Ponte torce para que o Ituano não vença o Brusque. Se o Ituano não vencer o Brusque, a Ponte vai terminar a rodada em 6º lugar. Mesmo número de pontos do Sport, só que a Ponte vai chegar a 11 vitórias, mesmo número de vitórias do Sport, e aí, no segundo critério, que é o saldo de gols, a Ponte já tem 3, o Sport perde para a Ponte neste critério. Mas, mesmo assim, né, aconteça o que acontecer, a Ponte Preta conquista nesta rodada a melhor colocação em 31 rodadas no campeonato. A Ponte não havia figurado nenhuma vez em 7º lugar na competição. A Ponte está ficando a 5 pontos do Vasco, né? Que é o 4º colocado nesse momento. O Vasco tem 48, o Londrina é o 5º, mesmo com a derrota. O Londrina tem 45. Né? Londrina vai fazer o confronto direto lá com o Vasco da Gama. Se a Ponte vencer o Cruzeiro, o que não é fácil, viu, gente? O Cruzeiro já subiu, né? Tá fazendo um campeonato danado, mas vai ser um jogo na quarta-feira que vem, 7 da noite. Vai ter promoção de ingresso, com certeza. Majestoso, vai estar tomado pelo torcedor da Ponte, né? Vamos fazer uma festa bacana lá. Se a Ponte vencer o Cruzeiro, fácil? É fácil? Não, não é fácil, né? Até entendo que o Cruzeiro é favorito, né? Pela campanha que tá fazendo, né? E o técnico do Cruzeiro falou que o primeiro objetivo foi alcançado, o acesso. Sim. Agora ele quer mais. Quer mais? Ele, então... ele quer o título e ele quer bater recorde, que já bateu recorde, né? Que já subiu, foi o time que subiu com uma antecedência, né? Com... Ele quer bater os recordes aí. Então vai ser páreo duro. É, mas pode bater o recorde sim, mas não vai... ele não vai precisar da vitória da Ponte não, né? Vamos ganhar. E aí a Ponte pode ficar, né, na outra rodada a 5 pontos do Vasco da Gama, porque se o Vasco vence o Londrina, o Vasco vai a 51, a Ponte vencendo o Cruzeiro, a Ponte iria a 46 pontos. Ficaria a 5 pontos do Vasco, mas ainda com 6 rodadas. Com 6 rodadas. E aí não tem só o Vasco, né? Eu entendo que o Vasco é o que tá dando mais bobeira aí nesse campeonato. Mas tem Bahia, tem Grêmio aí, né? Vai ter confronto entre eles. Se a Ponte continuar com essa campanha, dá para sonhar, né? Dá para sonhar. Vasco e Londrina, o legal seria um empate. Eu ia falar agora, Carlos. Né? O ideal pra Ponte, empate Londrina e Vasco, ia ficar, ó, redondinho. Porque aí o torcedor, Corsato, mas mesmo assim vai ficar com 3 pontos. Cara, o ideal seria um empate, né? Entre Vasco e Londrina. Porque se o Vasco perde, para nós não resolve muito, porque o Londrina vai lá para 48. Londrina vai para 48. Nenhuma. Resolve no caso de ficar só 2 pontos, se a Ponte vence o Cruzeiro, né? Mas fica 2 pontos, só que aí você coloca 2 times, né, brigando ali, né, bem próximos para conseguir essa vaga, né? Ô Carlos, mas a gente precisa pontuar uma coisa, né, Carlão? Você hoje destacou, né? A gente com certeza vai falar na hora da macaca mais disso, mas eu queria ressaltar agora. A gente, aliás, já tô sem o chapéu, galera, né? Pela vitória. Sim. E eu só vou fazer o gesto novamente.
Eu quero tirar o chapéu pro Hélio dos Anjos. Os jogadores chegaram, Carlão, o Hélio ajeitou o time da Ponte. Nós viemos de uma campanha aí que nós vimos, né, no primeiro turno, pífia. E se tivesse dado o jogador pro Hélio, hoje, Carlos, com certeza nós estaríamos brigando entre a primeira e a quarta colocação. Uma pena. Eu já estou muito satisfeito com o que aconteceu até aqui, gente. Agora, eu tô com o Carlão. Eu vou sonhar, porque sonhar nós não paga nada ainda. A Ponte, ela chegou na rodada 31. A Ponte fez, tá com 43 pontos agora. A Ponte fez 22 pontos no primeiro turno. Né? Primeiro turno inteiro, com 19 rodadas. A Ponte chega na rodada 31, ou seja, com 12 rodadas, né? A Ponte já tem 21. Né? Ela tem mais 7 rodadas para igualar a campanha. Para ver como é que a campanha da Ponte foi tão ruim, hein? Foi ruim no primeiro turno. Para igualar a campanha do primeiro turno, a Ponte só precisa de 1 ponto em 7 jogos. Em 7 jogos. Assim, lógico, né, que eu tô olhando aí o copo meio vazio nesse caso, né? Mas se eu for olhar pelo copo meio cheio, né, esses 22 pontos fizeram com que a Ponte ficasse fora da zona da degola no primeiro turno. A Ponte fechou o primeiro turno fora ali do Z4, né? Então, a gente fala que foi uma campanha ruim, foi, né, pelo que a Ponte está fazendo agora, né? Mas a Ponte também não terminou no Z4 da competição. Ô Carlos, só fazendo uma conjectura aí, né, colocando na condicional, usando o si, como a gente sempre faz. Sim. Como você falou aí, um empate seria excelente, né? A Ponte ganhando do Cruzeiro, no caso, como você disse, não vai ser fácil. Mas um empate de Cruzeiro, de Vasco e Londrina, e uma vitória da Ponte em cima do Cruzeiro, a Ponte passa o Londrina. Sim. Porque ela vai igualar em número de vitórias, mas o saldo de gols a Ponte passa o Londrina. Mas aí assim, a minha conta, eu entendo, tem o Londrina, tem o Sport, né? A gente tem que contar com esses times, com né? Os times, o Ituano próprio aí, né? Isso, o Ituano, porque se nós estamos contando aqui que a Ponte com 43 pode subir, por que o Sport não? Por que o Londrina não? Sim. O torcedor do Londrina hoje, que viu o time perder, pode colocar um pouco na conta do Leandrinho, né? Porque aquela expulsão, né, normalmente faz com que o outro time melhore. A gente já viu coisas acontecerem diferentes, né? Time com 10 ganhar time com 11, já aconteceu, né? Mas via de regra não é isso que acontece. Então o Leandrinho, além de ter sido deselegante com o companheiro de trabalho, né? Foi maldoso com o companheiro de trabalho, colocou, né? O torcedor do Londrina pode, no final do campeonato, né? Dependendo do número de pontos aí do Londrina para o quarto colocado, caso o Londrina não suba, né, lembrar desse jogo contra a Ponte. Falar, ó, se o Leandrinho não tivesse sido expulso, deu sim, né? Que o Grigo colocou aqui, né? O Londrina poderia ter conquistado algo melhor. Mas, ó, o Londrina 45 pontos. Se a Ponte com 43 tem chance, por que o Londrina não tem? Tem sim. Também tem. Então esses times estão aí. Mas o meu foco ali foi no quarto colocado, que hoje é o Vasco da Gama. Poderia ser o Grêmio, poderia ser o Bahia, mas hoje é o Vasco. Esse foi o meu foco. Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir aqui o craque da partida, o craque do jogo, porque tem um monte de voto aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui o craque do jogo nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá. Ô Grigo, você me ajuda aí? Você me ajuda, ó, aqui ó, caneta, tem caneta aí? Então vamos lá, marca aí o jogador e aí você só marca o nome do ouvinte só que a gente vai falar, tá? O Fernando Rodrigues, Igor Formiga. Coloca aí, Igor Formiga. Primeiro voto, Fernando Rodrigues. Vamos ver aqui. No Facebook foi o primeiro, né? O primeiro que votou? Foi o primeiro que votou aqui. Ponte, isso, foi o primeiro que votou. Se eu perdi, gente, me ajuda aqui, tá? Agora vamos seguir aqui. Fábio Alves. Tá falando aqui daquela passagem que eu falei na Bíblia. Fábio, de vez em quando eu misturo política. Política e religião, quando eu começar a misturar essas coisas, dá um puxão aqui na minha orelha, tá bom? Foi só uma informação, mas ó, eu tô contigo, viu? Jesus é o cara, tá? Pelo amor, tá? O Jorginho só trouxe alegrias pra Ponte. Só errou em não levar o Giancarlo com ele. Melhor em campo, Ribamar. Então vamos lá, Ribamar. Coloca mais um voto pra ele aí, Edson Cláudio, ou o primeiro voto pra ele, né? Tem Luca aí no seu papel? Não. Então vai aparecer o primeiro, põe Luca aí.
Valdir Macedo. Aparecido Alves. Já tem o voto do Aparecido aí? Não, né? O Aparecido votou no Formiga. Então coloca aí, Aparecido. O Fábio Alves. Fabião, tamo junto, hein, meu querido? Igor Formiga. Ó, mais um jogador. Quando o time ganha, né, começa a aparecer um monte de jogador aqui na torcida. Eu tô no Facebook, viu, gente? Já eu vou pro YouTube. Você que tá no YouTube, fica com a gente aí que eu vou ler seu voto lá. O Fábio Fernandes votou no Fábio Sanches. Rapaz. Fábio Sanches. Pois aí, Grigo? Sim. Pode ir? Então vamos lá. Gustavo Carvalho, Ribamar. Ele diz aqui que o Kaique não sujou o uniforme. O Luiz Carlos Montanhar vota no Igor Formiga. O Fernando Rodrigues, já colocamos o voto dele, né? Tá lá em cima. O Fábio também, já colocamos o voto dele. Esse também não tá na sua papeleta aí. Felipe Amaral. Voto do Caio César, da torcida Jovem Ponte. Grande, Caião. Obrigado por estar com a gente. Um abraço pro povo aí da torcida, tá? O Hudson Batagim. Acho que também não tá na sua lista aí. Elvis. Também não tava, né? Por enquanto tá ganhando Formiga, né? Admilson Aleixo da Costa. Elvis. Admilson. Mais um voto agora. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Renata Dalgalo. Felipe Amaral. Tem ele aí? Tem. Se tiver muito rápido, você pode falar, viu, Grigo? Pode falar, tá? O Renato Bueno. Acho que não teve um super destaque. Isso quer dizer que a equipe toda jogou bem. O cérebro da equipe pelo conjunto da obra, Elvis. Renato Bueno vota no Elvis. O Marcelo Corsato. Fala, mano. Aliás, hoje Elson Mariano, que assistiu o jogo aqui comigo, não veio. Elvis, o dono do jogo, voto no Marcelo. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, hoje mais uma vez o Formiga não tomou formicida. Jogou bem hoje, hein? Jogou bem. Formiga o melhor em campo, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Fábio Alves diz aqui, se tivéssemos vencidos em casa no primeiro turno, o próprio Londrina Novo Horizontino, estaríamos com 49. Verdade. O próprio Londrina, né? Se a Ponte vence o Londrina, hoje a Ponte estaria na frente do Londrina, né? Pois é. JC Guilherme. Corsato, você tá parecendo os caras do Sport TV, velho. A Ponte já estava melhor que o Londrina antes da expulsão, velho. A macaca foi perfeita. Tô contigo, JC. Tô contigo. Rapaz, quem dera eu, né? Parecer os caras da Sport TV, né? Eu ia falar da macaca lá, viu, JC? Ia falar, mas quem dera, cara. Obrigado, viu, JC, pela audiência aí. Ele votou no Ribamar, viu? O JC Guilherme. Tem Ribamar aí? Tem. Valeu, JC. Obrigado pela participação, rapaz. Esse também não tá na sua lista. Escreve aí mais um. O Alisson. Quem votou no Alisson foi o Osmar Dangar. Aí o Luiz Augusto diz aqui que o melhor em campo pra ele é o Alisson. Luiz Augusto. O Fernandinho Franco de Oliveira falou aqui que ele falou que o jogo ia ser 2-0. O Luiz Antônio tá votando no Igor Formiga. Luiz Antônio. Não, Luiz Antônio. Luiz Antônio é o outro. Mais um voto pro Ribamar aqui do Júnior Souza. Rapaz, quanta gente votando. Obrigado, viu? Tem que tomar cuidado aqui nas lives, cara. Fernando Franco de Oliveira vota no Formiga. O Roberto Santos está votando no Elvis. Bom, aqui no Facebook tá dando Formiga. Tá dando Formiga no Facebook. Vamos aqui pro YouTube. No YouTube, vamos ver aqui onde começa aqui os melhores, né? Onde começa a votação aqui para os melhores. Pedro Nogueira, Júlio César Guevara, Admilson Aleixo, Nós Ponte, coloca ele aqui. Pedro Nogueira, que alívio. Rogério Oliveira, hoje teve gol do Ribamar. Alexandre Girelli, belíssima transmissão. Hoje o craque do jogo pela estratégia. E é uma homenagem merecida ao Hélio dos Anjos. Ó, até o treineiro, hein? O Alexandre Girelli.
O Admilson Aleixo já votou? Deixa eu ver aqui. Já. Botou aqui, botou lá. Botou no Elvis. O Akira Miyamoto também tá com a gente. O Pedro Nogueira tá dizendo que o Jorginho é Vasco, que ele também é Vasco. Parabéns, Macaco, Leandro. Marcelo Souza. Carlos, na minha opinião, o Luca foi o craque do jogo. Marcelo Souza. Ciro Paulínia votou no Ribamar. Ele coloca aqui Ribamar. Ó. Ribamar. Gostei, Cirão. Akira Miyamoto, melhor em campo, Elvis. Maestro Elvis. Pedro Nogueira ajudou muito o Vasco. Agora vamos pro CSA. Pedro Nogueira fechado com o Vasco. Quem mais aqui? Pode comemorar, Grigo. O Anilson Teixeira tá dizendo. O Vasco tem chance de ir para muitas chances. Marcelo Souza. Carlos, boa noite. Com certeza o jogo com o Cruzeiro vai ser difícil. O Cruzeiro tem Bruno Rodrigues, que jogou muito bem na Ponte. E a Ponte tem o Luca, que jogou no Cruzeiro. Verdade, Marcelo. E tem o Matheus também, né? Se o Leandrinho não fez o favor de tirar ele do campeonato, o Matheus Silva é do Cruzeiro. Mas aí não vai jogar, né? O Matheus Silva é certeza que é desfalque, né? É do Cruzeiro, não vai poder jogar por contrato. Mas o Guilherme Souza entrou bem. Daqui a pouco o Franco pode até falar dele. O Anilson Teixeira botou no Ribamar. Colocamos aí ou não? Não, né? Hélio dos Anjos foi o melhor em campo, o melhor do jogo. Tá dizendo aqui o Gustavo Belmiro. Valeu. Ó o Pedro aqui, ó. Quando tá tudo certo, né? Tá dizendo que a narração foi a melhor do jogo. Pedro, muito obrigado. Não mereço, mas agradeço, viu? Valeu. David Azevedo, pessoal aqui no YouTube. Alceu Grigoleto Júnior. Elvis, monstro. Rapaz, tá meio a meio aí, hein? Formiga e Elvis. Agora eu tô achando baixa a votação aqui no Fecim. O Fecim não teve nenhum voto por enquanto. Né? E o Elvis e o Formiga para 7-7 aí. 7-7, mas tem mais aqui, vamos ver. O Fernandinho Franco votou no Formiga, lá em cima. Tem o voto dele? Não, né? Já tem? Hoje a Ponte briga realmente pelo acesso. Tá dizendo aqui o Vitor Augusto. Deixa eu ver se tem mais algum voto aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho voltando de contusão. Formiga, por isso meu voto. Votou também o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Vamos fazer o seguinte então. Tá empatado, né? Tá empatado, então é isso? Formiga e Elvis. O Formiga aqui eu marquei o Fernando Rodrigues, o Aparecido Alves, o Fábio Alves, o Luiz Carlos Montanier, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, certo. O Luiz Antônio e o Fernando Franco. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Elvis, o Hudson Batagim, né? Sim. O Hudson Batagim, o Ademilson Aleixo, o Renato Bueno, Marcelo Corsato, Roberto Santos, o Akira Miyamoto e o Alceu Grigoleto Júnior. O Vitor Augusto tá votando no Elvis. Vitor Augusto. Mais um voto pro Elvis aí. A Mari Prado, ganhamos. É isso que importa. Eu acredito sempre. O Roberto Santos, já colocou o voto dele? O Roberto Santos tá aqui no Elvis. Tá aqui, Elvis, é isso. Valeu. Rapaziada que votou aqui, muito obrigado, viu, gente, pela participação, tá? Agradeço aí a participação de todo mundo. Então, deu empate, é isso? Não, o Elvis ganhou então por agora? 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Elvis, 7 Formiga. Então, vamos lá. Com a votação da galera, então, o Elvis entra com 2 votos como o melhor em campo. Vamos lá, então. Deixa eu começar aqui com o Frank Francisco. 2 votos pro Elvis, com o voto da galera. Quero o seu voto. Carlos, meu voto hoje é do Leonaldo. Olha. Eu conversei em off aqui com o Grigo, já tinha falado. O Léo, hoje, ele voltou a ser aquele jogador estável e fez algo que a gente não via fazer, né? Tá entrando na área e servindo como servia o ano passado já, Carlos. Eu gostei muito da partida do Léo hoje. Então, Leonaldo, 1 voto, 2 votos para Elvis, né, que ganhou aqui o craque da galera, e o Frank dá 1 voto aqui pro Leonaldo, que não apareceu na nossa votação aí, né? Não apareceu. Nós tivemos 6, 7 jogadores e o técnico Hélio dos Anjos. Ficaram só 4 de fora aqui do povo, né? Formiga, Ribamar, Luca, Santos, Fábio Santos, Felipe Amaral, Elvis o Alisson, e o Alisson. Isso. Rapaz. Vamos lá, então. E o seu voto, Grigor?
Então, a hora que estava rolando o nosso intervalo, né, agora pós-jogo, nós comentamos, eu falei o nome de uma pessoa que, sem saber a votação, que eu tinha gostado hoje, né, Frank? Vamos ver se você lembra. Igor. Exatamente, eu tinha comentado sobre o Igor Formiga. Gostei do Igor Formiga hoje também, igual a galera aí. O meu voto vai para ele. Igor Formiga. Um voto. 2 pro Elvis, 2 pro Formiga. Não, 2 pro Formiga, né? 2 pro Elvis e 2 pro Formiga, né? É isso, né? Você votou no Leonardo, é verdade. Rapaz, realmente difícil de colocar aqui essa votação. O Formiga jogou muito bem, né? O Elvis, ele é o maestro do time, né? O Elvis dá outra cara para esse time da Ponte. Agora, eu confesso, cara, que o meu voto hoje seria do Luca. E vou fazer isso, cara. Vou dar um voto pro Luca, por quê? Porque, cara, o Luca é bravo, né? Vamos combinar, né? Eu concordo com você. Eu tinha comentado com o Frank do Igor Formiga, que eu falei que eu achei que ele realmente é um jogador que é criticado bastante. E eu acho que ele jogou muita bola hoje. Então, devido às críticas que ele já sofreu do torcedor, eu acho que hoje ele fez a melhor partida dele no time da Ponte. Mas eu tinha falado do Luca. Sim. E do Ribamar pelo gol. Sim, então, mas eu fiquei com o Formiga. Bem também. Mas, cara, o Elvis vai ganhar porque eu vou votar no Luca. Primeiro que ele faz o primeiro gol, né? Que é o gol que abre as portas e facilita, né? Entre aspas, o jogo pra Ponte, que era muito complicado. E, cara, segundo que é o seguinte, né? O time tem 29 gols. Quando ele marcou o gol, a Ponte tinha vazado a rede do adversário 28 vezes. Ele sozinho marcou 14. Vocês já viram um negócio desse? O cara tem 50% do gol do time. Tem 5 assistências. Um cara desse é bravo ou não é? Vamos combinar, vai. É um John Burrow do futebol americano, né? Com certeza. Vamos falar, né, cara? Vamos combinar, né, velho? O cara joga demais, né? É diferenciado, Carlão. O cara. O cara joga muito. Então, o meu voto vai pro Luca, mas aí a galera votou, então, no Elvis. 2 votos pro Elvis. O craque do jogo, Elvis. O craque da partida. O melhor em campo, o craque do jogo. É isso, Elvis, o craque do jogo. Valeu, gente, todo mundo que votou com a gente aqui. 8 minutos já do sábado. Sabadão, hein? Sabadão, hoje, dia 24 de setembro. Estamos vivendo o dia de número 257 do ano. 98 dias para terminar esse ano de 2022. E olha, quanta coisa para acontecer ainda nesses 98 dias. Haja coração. Haja coração. Vamos pro intervalo aqui. Na volta, as notas do jogo com o Frank Francisco. Depois de Ponte 2, Londrina 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Macaca venceu Londrina pelo placar de 2-0, 2 pra Ponte, 0 pro Londrina. Ô Frank Francisco, tá preparado aí pras notas do jogo, Frank? Tranquilamente, Carlão. Tranquilo. Então bora que bora então. Tem vinheta? Solta a vinheta aí, produção. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Deixa eu abraçar aqui o pessoal das parceiras, né? Rádio Futebol na Canela, o portal Araraquara News, também o portal Notícias do Esporte, a CIN Central Interativa News, Web Rádio Bariri e a MS Web Rádio. Frank Francisco, vamos começar aqui com o Kaique França, que hoje não teve muito trabalho não, né? Não, Carlos, o Kaique não teve trabalho hoje. Eu dei uma nota 6 pro Kaique, Carlos. Tinha até comentado com o Grigo que eu não ia falar, mas é bom a gente dar um toque, né? Já não é a primeira partida que o Kaique nos causa uma certa preocupação na hora de quebrar a bola. Ele anda se equivocando. Era bom o pessoal dar uma atençãozinha aí que... Vamos combinar que o coração da gente tem hora que sai pela boca, hein, galera? No começo do jogo, né? Foi nota 6 pra ele, Carlão. 6 pro Kaique, que hoje não teve que fazer um milagre, que ele sempre faz, né? Quando eu falo milagre, gente, eu misturando religião de novo, então para explicar, milagre é aquela defesa que o goleiro faz de bola difícil, tá? E invariavelmente, pode procurar, em todos os jogos da Ponte, ele pelo menos uma dessas ele faz. E o Igor Formiga? A nota 7 pro Igor, Carlos. Foi bem hoje. Foi. Matheus Silva saiu com 49 minutos do primeiro tempo, foi agredido pelo Leandrinho, que acabou sendo expulso pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. O Matheusinho fazendo de novo uma partida boa, viu, Carlos? Nota 6 pra ele. 6. O Matheus que não vai jogar contra o Cruzeiro, né? Em virtude do contrato de empréstimo, o Guilherme Souza entrou, deve ser ele o titular, mas não vamos espantar se, por exemplo, o Thiago aparecer. Não estava no banco de reservas, mas... Não vamos espantar, porque o Thiago vinha sendo titular no time da Ponte. Já quer falar do Guilherme Souza ou quer deixar para depois? Pode ser, secção. Vamos lá, Guilherme Souza entrou na vaga do Matheus Silva. Para mim manteve a média, nota 6. Mandou bem, hein? Foi bem sim no jogo o Guilherme Souza. Tá se mostrando um zagueiro seguro, viu? Fábio Sanches, que partidaça de novo, hein? De novo, Carlos, muito bem. Nota 7 pro Fábio. Arthur, nota 6, Carlos. No lugar do Arthur entrou o Jean Carlos. Hoje eu gostei do Jean Carlos. Marcou bem. Entrou seguro hoje. Marcou bem, apoiou quando tinha que apoiar. Tá desligado. Tá desligado ou é o cabo? Vamos ver o que é. Eu ainda vou aprender. Vai. Nota 6 pra ele? Nota 6, entrou bem no jogo sim, Carlos. 6 pro Jean Carlos. Agora, vamos lá. Leonaldi. O Léo... Você votou nele. Votei nele. E pra mim, Carlão, não vou mudar minha nota não. Nota 8 pro Léo hoje. Aqui agora a nota é sua. Nota Depois 8. Na hora da macaca, na segunda-feira, a gente discorda. Tá, nota 8. Ou concorda, sei lá. Amaral. Amaralzinho, nota 7, Carlos. Boa partida. Lembrando que os dois volantes hoje ficaram no jogo o tempo todo, hein? O tempo todo. Que nota você deu pra ele? 7 pro Amaralzinho. 7 pro Amaral. E o Alisson, menino, o Alisson tá jogando também muita bola, hein? Nota 7 também, Carlos. 7 pra ele. O Elvis, mais um jogo que o Elvis fica os 90, hoje não é mais 90, 100 minutos em campo. Carlão, eu dei hoje pro Alisson, pro Elvis, nota 7. Nota 7. Deixa eu ver que nota você deu aqui pro Leonardo. Você deu 8, né? Uhum. O Elvis você deu nota 7. Só pra lembrar que o Elvis foi eleito o melhor em campo pela torcida, mas as notas aqui do Frank. E o meu voto foi pro Luca. Tá? Mas vamos seguir aqui. E o voto do Grigo foi pro Formiga. Entrou no lugar do Elvis. Não, o Elvis não saiu, não. Entrou no lugar do Alisson. Eu esqueci dele, Bernardo. O Bernardo, nota 7, Carlos. 7. Gostei do Bernardo também.
Só pela participação do gol já valeria essa nota 7. Ele começa jogando como o segundo ali, depois ele vai para lateral mesmo, né? Ele vai para lateral. A jogada que o Hélio fez, Carlos, eu acredito muito naquela coisa de campo, né? O jogador, ele vê o espaço e se colocam para preencher. Essa mexida aqui eu dou uma palmatória. A entrada do Bernardo foi muito boa no lugar do Alisson. Nota 7 para ele, é isso? Isso, o 7. Fecim? Fecim dei nota 7, Carlos. Gostei da partida do Fecim. Outra partidaça dele. E o Bruno Alves, que entrou na vaga do Fecim? 4. 4 pro Bruno Alves. Precisa aparecer mais, né? O time tá ajudando, então vamos, né? Vamos ajudar. Pior que toda vez que entra, eu não me convence. Luca. O Luca nota 7, Carlos. 7. É o cara. Ribamar. O Ribagol, meia dúzia, né, Carlão? Meia dúzia pra Porque ele. teve pouco tempo, né? Se tem um pouquinho mais de tempo, podia dar o 7 também. 6 pro Ribamar. Faltou alguém, não, né? Não, o Jean Carlos foi... Não, todo mundo, Carlão. Mundo. Faltou o Hélio dos Anjos. Tá, o Helião. Carlão, como hoje eu tenho que dar uma palmatória, nota 8 pro Hélio. 8 pro Hélio. Hélio dos Anjos. Mandou bem e acertou em tudo, né? Acertou em tudo que fez aí. Apesar de, por exemplo, antes, né? E a gente tá aqui para comentar antes, foi dito que, por exemplo, na vaga, o Bernardo, quando entrou no time na vaga do Alisson, muita gente torceu o nariz, mas ele fez uma jogadaça nesse gol aí da Ponte Preta. Eu tô tentando lembrar aqui, eu não tenho o replay, né? Mas o gol do Luca foi passe do Fecim, né? Fecim começa a jogada. Mas teve um que roubou a bola lá atrás pra ele. Eu não lembro se foi o Léo ou foi o Amaral. Leonaldi. Foi o Léo, né? Leonaldi. Ele rouba a bola, toca pro Fecim e recebe pra poder cruzar pro Luca. Não, peraí, quem roubou a bola não foi o Fecim? Foi o Fecim que deu assistência? O Fecim deu assistência. O Léo rouba a jogada, mete no Fecim, Pode falar no microfone, Fred. O Léo rouba a bola. O Léo rouba a bola, toca no Fecim. Fecim. O Fecim protege, vê a passagem do Léo e entrega de bandeja pro Léo. E o Léo de bandeja pro Luca. O Léo colocou a bola. Então a assistência foi do Léo, é isso que eu tô dizendo. A assistência foi do Léo. Sim, tá certo. O Léo começa a jogada, toca pro Fecim, aí o Fecim vê o Léo passando e o Léo faz jogada de videogame. Jogada de videogame. É isso, assistência do Leonaldi, então. Claro que o Fecim participou da jogada, mas assistência do Leonaldi no jogo. E a nota do jogo? Carlos, gostei do jogo. Como eu falei que ia ser um bom jogo, eu gostei do jogo. Em que pese o Leandrinho tem que ser elogiado pela torcida do Londrina, né? Enfiou o Londrina no saco. Atrapalhou a vida dos caras. Mas, Carlão, gostei do jogo, uma partida boa. Não gostei da arbitragem, tá? Eu vou ser sempre muito crítico e chato no Brasil a questão de arbitragem. Para mim, ela é ridícula. A arbitragem hoje foi tendenciosa. Ganhamos porque a Ponte jogou muito. Mas vamos fazer o seguinte, Carlão. Pro jogo hoje, uma nota 7. Agora você falou do árbitro aí. Tá certo que, né, no começo lá ele andou dando mais cartões pra Ponte do que pro Londrina, mas nos lances cruciais ele mandou bem, né? Por exemplo, no gol, que teve torcedor aqui do Londrina, mas aí queria brigar com a imagem. Mas no gol... Não, aí ele foi bem. E na expulsão mandou bem também, né? Mas esse juiz... Tanto que ele vai lá e tira o cartão amarelo e fala, sem amarelo é vermelho direto. Esse juiz, Carlos, eu já vi ele pitando um jogo na Série A. E ele chama confusão, mas é a parte disciplinar. Ele precisa melhorar esse quesito aí. Tá certo, então. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vou pedir aí pro Felipe, já coloca a ficha técnica, Felipe, pra gente arrumar aí, mas eu quero sem vinheta, sem nada, porque esse aqui eu tô criando agora, né? Então, pra Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, que, aliás, importante lembrar você que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Alto Posto Fininho, grudadinho ali com a loja da Store Colchões, no Jardim Maria Antônia, o Alto Posto Fininho, que agora é gasolina com a qualidade Shell, combustível Shell, não preciso falar mais nada, né? Tá completando 10 anos de serviços prestados em Sumaré. E amanhã o Fininho tá convidando, o Fininho e toda a família, eles estão convidando você para passar por lá, independente do seu time, porque o Fininho... é Ponte, né, velho? É macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você.
né? O Fininho, o Wesley, toda a família lá. Mas independente do seu time, né? Vamos lá comemorar com o pessoal do Alto Posto Fininho. Eu vou passar por lá também na parte da manhã. Quero dar um abraço no Fininho, parabenizar pelo trabalho. Mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o Alto Posto Fininho convida você para passar por lá, abastecer seu carro. Se não quiser abastecer o carro, se não tiver carro também, vai de bicicleta, porque vai ter passeio de trenzinho para você refrescar a cabeça, vai ter pipoca e algodão doce, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Na faixa da macaca, tá bom? Para você. Tudo na faixa amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Aniversário do Alto Posto Fininho. Parabéns pro Alto Posto Fininho. Mas para Store Colchões, eu quero que você me diga qual jogador que passou o jogo dormindo num colchão com a qualidade da Store Colchões. Diga pra mim. Ah, Leandrinho. Não tem como não ser pra ele, aliás, Carnal. pra torcida do Londrina era melhor que ele tivesse realmente dormindo, né? No colchão da Store, né? Porque era melhor que ele não tivesse entrado em campo, né? Olha, Carlos, eu vou te dizer, hoje ele foi ele. fantástico, viu, pra nós. Caraca, parece que tá jogando pra nós, né, Leandrinho? Uma pena que você machucou seu companheiro de trabalho, né? Eu entendo que penso assim, então o Leandrinho, viu, foi o soneca do jogo, né? Dormindo no colchão da Store Colchões. Ô Frank e Grigo, eu entendo, né? Que ninguém sai de casa pra fazer uma... passou a hora, mas pra fazer uma caca, vai. Ninguém sai de casa pra fazer uma caca. E que o Leandrinho, né? Ele foi mal nessa jogada, mas esse não é a conduta dele no futebol, né? Mas eu tenho certeza que hoje ele não vai nem no melhor colchão da história. Eu acho que vai demorar pra ele dormir, né, Frank? Olha, se fosse em outros tempos, com outros treinadores, tipo o Cilinho, pelo menos um pé do ouvido ele teria tomado já na saída do campo. Não, Carlão, desculpa, eu vou ser sincero. Eu acho que o jogador de futebol, hoje, ele precisa ser cobrado. É um esporte de alto rendimento. E a atitude do Leandrinho não é profissional. Eu sou muito chato nesse quesito. A atitude dele foi desagradável, ele foi deselegante com o clube que o acolheu, ele deixou a Ponte aqui numa situação muito desagradável, eu não esqueci. A gente não esquece mesmo. Né? Isso não tem como a gente deixar. Tentou a carreira aí fora, achou que era o novo Pelé e não deu nada. E no jogo de hoje, vai me perdoar, aquela entrada ridícula, não tem que dizer que perdeu tempo de bola, eu não consigo passar a mão, Carlão, de boa. Tá registrado. Como você fala, pode printar aí. Nota 0. Colchão pra ele. Pro Leandrinho, atacante que começou a sua carreira no estádio Moisés Lucarelli e fez o que fez aí com o nosso Matheus Silva. Espero que ele consiga se recuperar o mais breve possível, né? Porque a Ponte vai precisar dele. A Ponte joga contra o Cruzeiro e depois joga contra o Sampaio, né? Sampaio Corrêa lá no Castelão. No Castelão, contra o Sampaio Corrêa. Sampaio que venceu hoje o Náutico. E o Sampaio, se a Ponte tá na briga, o Sampaio também tá, pô. O Sampaio tá com 42. Carlão, vai ser outra parada dura lá, hein? Vamos pensar assim, né? Porque aí a gente já faz os 44, 45 pontos logo, já resolve o nosso problema, né? Mas agora até o meu discurso, e eu tô falando sempre isso toda hora, né? Que eu falo, nosso negócio é brigar pra não cair, brigar pra não cair. Até o meu discurso já tá indo por água abaixo, porque a campanha da Ponte Preta é uma campanha nervosa no segundo turno. Sim. Pode estar mandando bem boa no segundo turno. Então, dá sim pra tentar alguma coisa. Claro. Dá sim pra tentar alguma coisa e parar de vez com esse negócio de rebaixamento. Ô Carlos, é só a gente olhar pelo prisma seguinte. Hoje ganha do Londrina. Vamos aqui no Si. Ganha do Cruzeiro. Vai lá e ganha do Sampaio. Meu amigo, vai ficar bonito o negócio. Vai entrar direto aí na briga. Com certeza. É isso então. Então, o Dorminhoco, que ficou legal, hein? Que prêmio bacana, dormir num colchão da Store Colchões. Leandrinho, jogador da equipe do Londrina. Solta agora a vinheta, produção. Felipe Marques, Felipe Rocken. Felipe, depois que foi pro Rock in Rio, né? Voltou 100% melhor, né? Viu lá o show do Guns, é isso? Isso que né, cara? Eu vou falar. Não tá fraco não, hein? Guns manda muito bem, manda muito bem. Depois o Felipe vai fazer aí um cover
de Sweet Child O' Mine. Ou Paradise City. Cara, adorava essa música. Eu quando comecei no rádio, rapidinho aqui, já nós estamos com tempo mesmo. Quando eu comecei no rádio, eu sempre gostei de falar, né? Sempre gostei de falar. E as músicas do Guns, o Axl sempre usou música com bastante guitarra no começo, né? Então tem essas três, elas são exemplo disso. Sweet Child O' Mine tem uma introdução com uma guitarra, olha, eu adoro aquilo, né? Paradise City tem guitarra, mas tem bateria também, né? E um toquinho grande, né? Um toquinho, né? E tem também November Rain, só que aí é mais pra linha romântica, né? November Rain é um clássico, né? Quantos casais, né, se beijaram, né, ao som de November Rain, né? Aquele novembro chuvoso do Axl Rose, né? Mas aquele toquinho assim de guitarra que demorava 50, 60 segundos. E aí o locutor jovem aqui, né, falava na música inteira, velho. Até o cara começar a cantar. E aí um belo de um dia, soltando Sweet Child O' Mine, tocando a música, eu só espero quando ele começa a cantar. Eu não sou bom no inglês, né, mas quando o Axl solta a voz, naquele tempo era telefone, toca o telefone, eu atendo, cara. Mas você é mala, hein? Eu, por quê? Ele falou, mano, eu quero escutar a música, você fica falando na música, cara. É, velho, pensa o quê? 00:26. Fantástico, Carlão. Vamos pra ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Ponte Preta venceu Londrina por 2-0 em 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ó, eu pesquisei aqui, né, com futebol interior, em várias mídias sociais, eu não tenho público, tá? Tem. Tem? Tem. Então passa pra mim, então. Público 5.469. Vai. Por uma renda de R$ 173.765. R$ 765. Carlão, o que você tá pensando? Nosso repórter é a rádio, É o cara, velho. É o cara, é isso aí. Ponte Preta ganhou com Kaique, Formiga, Matheus Silva, depois o Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur. O meio-campo com Arthur, depois Jean Carlos, né? Leonardo, Amaral, o Alisson, depois Bernardo. Elvis, Fecim, depois Bruno Alves, Luca, depois Ribamar, Hélio dos Anjos, o técnico. O Londrina de Matheus Nogueira. Esse Matheus Nogueira dá um susto na torcida do Londrina, que pelo amor. Jefferson, depois Samuel Santos. Vilar, Simon e Alan Ruschel, depois o Gabriel Santos. João Paulo, Mandaca, depois o Emerson Souza. GG, depois Matheus Lucas. Leandrinho, que foi expulso a 49 do primeiro tempo. Douglas Coutinho, depois o Peu. E Caprini, Adilson Batista, o treinador. Os gols do jogo, o Luca marcou a 14 minutos do segundo tempo, Ponte Preta 1-0, jogada que começa com o Leonardo, ele toca pro Fecim, o Fecim toca pro Léo, o Léo faz o cruzamento, uma assistência, né? Um passe pro Luca, o bravo Luca, que só cutuca, faz 1-0 pra Ponte. E depois, no finalzinho do jogo, 49 do segundo tempo, a Ponte ganha uma bola na direita, o Bernardo vai, disputa a bola, ganha a bola do zagueiro camisa número 4, o Simon, entra na grande área e toca no bico direito da grande área para o Ribamar, que pega a bola com a perna direita, traz com a perna esquerda e chuta cruzada, ela vai morrer no canto direito do goleiro Matheus Nogueira, um golaço do Ribamar. Ponte Preta 2, 0 para o Londrina. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva e o Thiago Gomes da Silva, todos de Goiás. O VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, 35 anos, professor de Educação Física. O quarto árbitro, Lucas Paulo Torezin, do Paraná, também professor de Educação Física, 39 anos. Bom, ponte amarelo para o Matheus Silva, Arthur e Ribamar, porque tirou a camiseta, né? Pro time do Londrina, cartão vermelho pro Douglas Coutinho. E o Vilar tomou cartão amarelo. Vermelho pro Leandrinho, né? Leandrinho, falei o quê? O Douglas Coutinho. Isso, vermelho pro Leandrinho, desculpa. Vermelho pro Leandrinho. Naquela falta do Matheus Silva, tomou um cartão vermelho. Ele tinha tomado o amarelo, mas o árbitro tirou, né? E o Vilar também tomou cartão. O Vilar tomou cartão
porque jogou a bola, né? Ele joga a bola no chão. Eu não tenho mais nenhuma marcação aqui. Tem o Mandaca. Não, Mandaca Douglas não. Coutinho levou o amarelo e o Vilar. Isso. E o Leandrinho vermelho. Isso, Vilar e Douglas Coutinho e o Leandrinho vermelho. Portanto, os cartões do jogo: Londrina 0, Ponte Preta 2, público 5.469, renda R$ 173.765. 31ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, 23 de setembro de 2020. A Macaca venceu Londrina no Estádio do Café pelo placar de 2-0. Ficha técnica do jogo. Para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Deixa eu pegar o destaque final do repórter Anderson Grigoleto. Macaca venceu, Grigol, seu destaque final. Como você frisou já várias vezes, e tem que frisar bastante vezes, torcedor Ponte Pretano, estamos na 6ª posição no momento, né? A Ponte Preta chega aos 43 pontos. A dúvida e a preocupação fica com o Matheus Silva, devido a essa entrada imprudente do Leandrinho. Contra o Cruzeiro ele já não joga mesmo, né? Sim, mas fica a preocupação porque foi no joelho. Foi muito forte, Foi né, muito a forte. pancada, né, em cima do Matheus Silva. Jogadores que estavam pendurados, nenhum levou cartão amarelo, então fica legal, né, para a partida contra o Cruzeiro. Próximas partidas, então a Ponte, dia 28, quarta-feira que vem, às 19 horas, no Majestoso, enfrenta o Cruzeiro. Transmissão aqui dos canais de futebol interior. Na próxima segunda, dia 3, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, às 20 horas, encara o Sampaio Correio. E no sábado, dia 8, no Majestoso também, pega o Vila Nova. Segunda, dia 3? Segunda, dia 3. Caraca. Dia 3, às 20 horas. 20 horas, uma Isso. segunda-feira. E só para dar um toque pro pessoal do Londrina, né? A galera que curte o Londrina. Londrina tem umas pedreiras aí pela frente também, né? Já começa com o Vasco. Vasco na próxima quinta-feira, né? Às 21h30 lá em São Januário. Depois na segunda-feira, dia 3, às 20 horas, aqui em Campinas, contra o Guarani. Na segunda-feira também, às 20 horas, no dia 3, no mesmo horário do jogo da Ponte contra o Sampaio Corrêa. Londrina, Guarani. E depois, no sábado, dia 8, no Estádio do Café, encara a equipe do Grêmio. Essas são as três partidas aí, sequentes do Londrina e da Ponte Preta. Pois é, que coisa, hein? Então é isso, Grigo. Obrigado aí pela sua participação conosco. Um ótimo sábado, já que já estamos no final de semana. Um ótimo sábado, muito obrigado por estar com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. Você é pé quente, né? Lá no estádio, aqui, né? Estamos sempre ganhando contigo. Obrigado aí por estar com a gente, foi um prazer. Até a próxima. Prazer é sempre meu. Agradeço demais. Ótimo final de semana para nós, para esse timaço do Futebol Interior e para você que curtiu essa jornada junto conosco. Valeu. Esse é Anderson Grigoleto, o repórter aqui dos canais Futebol Interior para Ponte Preta 2, Londrina 0. Agora quero pegar o destaque final dele. O nosso comentarista, o Frank Francisco, tirou o chapéu para a Macaca que venceu 2-0. E aí, Frank, seu destaque final, segunda-feira, tamo junto na hora da Macaca, hein? Ô, Carlão, vamos lá comentar mais desse jogo, falar um pouco mais da partida da Ponte. Arrumei minha câmera, tá? Vai ficar chique, hein? Aliás, tive que comprar, né? Mas vai ficar chique, mas também não, tava diferente, né? Porque tinha a voz. É gambiarra, né? Não, tava chique. Gambiarra. Nós não é fácil, com nós não é fácil. Brasileiro, Ponte Pretano, a gente dá um jeito pra tudo aqui, velho. Rapaz, não tem por onde, é nós. Nação Ponte Pretana, abraço do fundo do meu coração, um prazer inenarrável estar aqui, acompanhar a nossa Macaca, passar um final de semana gostoso, mais uma vitória. Só tem motivo para agradecer, gente. Trabalho do Hélio, toda a mudança que a Ponte tem apresentado. E como eu falava há um tempo atrás, na hora da Macaca, Carlão, ainda estamos podendo sonhar e vamos sonhar. Beijo do gordo. Fui! Valeu, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Para agradecer aqui a nossa grande audiência, Vitor Augusto, Osmar Dangar, Hudson Batagim, Neuri Menezes, a Mari Prado Rodrigues, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Roberto Santos, o Fernandinho Franco. Aqui só um apanhado, né? Tem o Renato Ferreira, o Júnior Souza, o Osmar Dangar, o Luiz Antônio, o JC Guilherme, Fábio Fernandes, Fábio Alves de Almeida, o Renato Bueno, a Renata Dalgalo, o Admilson Aleixo, o Caio César, da torcida Jovem Ponte, Luiz Carlos Montanher, Gustavo Carvalho, que ficou com a gente também, o Valdir Macedo, muito obrigado, o Edu, lá na Austrália, em Perth, o Coxa 10 também com a gente, o Luiz Augusto Duarte Simas, o Fernando Rodrigues, Admilson Aleixo,
Pedro Nogueira, enfim, você que ficou conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos fechar aqui o fim de jogo, mas antes, rapidamente aqui, né, passar, já que a Ponte Preta está hoje na 6ª posição, e isso é muito, mas muito bom. Cruzeiro líder 68, já subiu, né? Próximo adversário da Ponte. Grêmio 53, segundo colocado. Bahia 51. Bahia não jogou na rodada ainda, vai jogar, pode fazer 54 e passar o Grêmio que já jogou. O Vasco já jogou na rodada, 48 pontos, é o 4º colocado, 31. O Londrina já jogou, 5º colocado, 43. Olha a macaquinha. O Londrina tem 45, tá 5º colocado. Olha a nossa macaquinha, 6ª posição, 43 pontos. A macaca tá na frente do Sport, porque a Ponte tem o mesmo número de vitórias, 11, mas o saldo de gols da Ponte é melhor do que o do Sport. A Ponte tem 3, com menos 1 do Sport. O Sport, portanto, é o 7º com 43. Por o Sport, a Ponte não perde mais a posição nesta rodada. O Sampaio Corrêa, que ganhou do Náutico pelo placar de 3-1, é o 8º, tem 42 pontos, mas tanto Sampaio Corrêa como Sport, como Ponte Preta, podem perder a vaga para o Ituano, ou a classificação para o Ituano. O Ituano agora é o 9º, tem 41, mas joga contra o Brusque, às 11 horas da manhã. E se vencer o Brusque, o Ituano vai a 44. Aí ele sai da 9ª posição e vai para a 6ª colocação no campeonato. Aí a Ponte vai ficar em 7º, Sport 8º, o Sampaio Corrêa o 9º. O CRB já jogou, perdeu, tem 40 pontos. O Criciúma vai jogar na rodada, tem 40 pontos. Pode chegar também na turma dos 43. Só que o Criciúma só tem 9 vitórias, vencendo vai a 10. Portanto, não passa os times do 43 aqui, que são Ponte Preta e Sport. Ele não passa, ele vai passar o Criciúma se vencer. Ele passa o CRB, que já jogou na rodada, e vai passar o Sampaio Corrêa, que também já jogou na rodada. Então ele pode pular aqui 2 posições na competição, e o Ituano, dependendo do resultado do time de Itu. O Criciúma é o 11º com 40. O Tombense, 12º, 40. Mesma coisa para o Tombense. Pode chegar a 43, mas não passa a Ponte, porque só tem 9 vitórias. O Vila já jogou, é o 13º, tem 37. Novo Horizontino, 14º, tem 36. O Guarani é o 16º, 35. A Ponte Preta abre agora 12 pontos para a zona do rebaixamento nesse momento. É a maior pontuação da zona do rebaixamento até aqui. Só que o CSA entra em campo ainda. O CSA vai jogar, vou passar o jogo do CSA já. Isso pode diminuir um pouco, né? O CSA tem 32 pontos e se vencer, vai a 35. E por incrível que pareça, mesmo que a Chape perca o seu jogo, ele não vai passar a Chape, porque a Chape tem 8 vitórias contra 7, seria do CSA. O CSA ainda estaria na zona do rebaixamento, mas aí com 35. Aí teríamos 3 times com 35, caso a Chape perca, né? Chape, Guarani e CSA. O Brusque é o 18º, 31, não sai da zona da degola. O Operário, 19º, 30. O Náutico é o último colocado, 27. A situação do Náutico está cada dia mais complicada. Passando aqui rapidamente a rodada, né, que começou com Grêmio 3, Sport 0 na segunda-feira. Na terça, o Operário perdeu para o Guarani pelo placar de 1-0. Não, esse aqui é outro. É outra rodada, né? Começou com Grêmio 3, Sport 0 na terça-feira, 31ª rodada. O Guarani venceu o Novo Horizontino 2-0, também na terça. Na quarta, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2-0. Também na quarta, na quinta agora, o Vila venceu o CRB por 1-0. Hoje, o Náutico perdeu em casa para o Sampaio 3-1 e o Londrina perdeu em casa para a Ponte Preta pelo placar de 3-0. Então, amanhã, 11 da manhã, Ituano e Brusque. Esse jogo é importante para a Ponte, que se o Ituano vencer, passa a Ponte. Então é bom que o Ituano não vença, né? Empate com o Brusque, pelo menos, né? E aí ele fica atrás da Ponte, a Ponte termina na 6ª colocação. O Bahia joga contra o Operário, né? O Operário tá lá com a corda no pescoço. Se o Bahia vencer, joga em casa, joga em Salvador, o Bahia vai assumir a 2ª colocação da competição. O Criciúma joga contra a Chape. Também amanhã, às 18h30, com cobertura do placar ao vivo Futebol Interior. E na segunda tem CSA e Tombense. Se o Tombense vencer, vai a 43, né? Ele chega com a mesma numeração de pontos da Ponte, mesma pontuação da Ponte. E o CSA, se vencer, vai chegar a 35, não sai da zona da degola, mas fica ali
junto com o Guarani, pelo menos, esperando um tropeço da Chape contra o Criciúma na rodada, a 31ª da competição. É isso com a rodada. Carlão, oi. Você me permite? Claro. Só parabenizando, eu vou parabenizar a equipe do futebol interior aqui, que está disputando o society da SEC. Sim. No domingo disputa a semifinal contra a TV Tati Record. Então vamos, galera, pé quente aí, vamos torcer pro futebol interior. Não, aí, quem sabe chegar. A Rádio Grigo também, né? A Rádio Grigo também, tá na semifinal contra a Rádio Central. Rádio Central. Então, só que legal, uma final Grigo e Rádio Grigo e Rádio Futebol Interior. Você vai jogar pra Rádio Grigo mesmo? Eu vou lá. Então, tá. Mas é isso, chegamos na semifinal, tá certo? Tá vendo? Lindo demais. E você, no primeiro jogo, achava que não ia dar nada? Então. Semifinal, tá vendo? Campeonato da SEC. Valeu, Grigo. Um abraço, viu, gente? Bom, é isso. Vamos fechar, então, com a classificação aqui e a rodada. A gente fecha esse fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, fechando o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Estive ao lado do Anderson Grigoleto, do Frank Francisco e do Felipe Rock in Rio Marques, que vai terminar aí com a palhinha de Sweet Child Mind. A nossa jornada vai pegar o microfone e vai soltar a voz, mas vai ter que cantar com a voz aguda do Axl Rose, aquela voz aguda do Axl Rose. Betchamps, vem jogar na Betchamps, Corujão, autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, mega sorte, loterias, mega sorte para você. Lembrando, né, que a Mega Sena está acumulada, faça a sua fezinha na Shimozono Mega Sorte. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Store Colchões que hoje trouxe o soneca do jogo. O Leandrinho dormiu no colchão da Store Colchões. E amanhã tem aniversário, comemoração, 10 anos do Alto Posto Fininho no Maria Antônia, com passeio de trenzinho, olha que bacana, hein? Com pipoca, eu adoro. Algodão doce, eu adoro. E muita coisa boa pra você. Participe. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Direção comercial do Claudinei Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um ótimo, um excelente final de semana para você, com as bênçãos da Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita da capelinha, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Ótimo! Big final de semana para você, tem muito futebol aqui nos canais Futebol Interior, hein? Domingão de Série C, final da Série C, última rodada, né? Não é final, mas é a última rodada da segunda fase, que já está colocando os times que vão subir. Botafogo e Volta Redonda com o Wilson Rocha, 3 da tarde, aqui nos canais Futebol Interior. E na sequência, atenção, Felipe Marques, na seguidinha, coladinho, tem o jogo do Paysandu contra o Vitória com a web Rádio Legal lá do Pará. O Gesiel Lima vai transmitir para todo mundo ligado nos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Grande abraço, ótimo final de semana. Aquele abraço, ó, do tamanho do Majestoso para você. Até mais. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.